Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portão do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portão do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar.
Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Quatro da tarde, 5 minutos. Boa tarde. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Hoje é o dia de decisão, dia que vai entrar para história do futebol nacional. Para os dois clubes, para Ponte Preta e Londrina, também um dia importante demais na história dos dois clubes. Ponte Preta e Londrina disputam entre si uma final inédita, um título inédito para as duas equipes. Se a Ponte for campeã, será o primeiro título nacional desse clube de 125 anos de história. O Londrina, se for campeão da Série C, também será o primeiro título de Série C do Londrina. O Londrina que já tem títulos nacionais, mas que briga por um título da Série C do Campeonato Brasileiro. Este é o jogo que nós vamos conferir daqui a pouco, 5 da tarde. A bola vai rolar no majestoso lotadaço. Carga máxima de ingressos. Torcedor da Ponte comprou todos os seus ingressos. Basta e resta saber lá do torcedor do Londrina, mais de 1.250 ingressos foram colocados à disposição dos torcedores do Londrina. Vamos contar essa história para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Hoje é sábado, 25 de outubro de 2025. A partir de agora, jornada esportiva no ar para Union, proteção veicular. Union, proteja seu carro, sua moto ou utilitário. 999 77 90 29. IGA Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Duas lojas em Campinas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra loja em Sorocaba. Conosco também concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entregas, peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. E placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Equipe montada, equipe dos canais Futebol Interior escalada. Estarei ao lado do repórter Pedro Lino. Pedro Lino está no estádio Moisés do Carelli. Daqui a pouco traz as primeiras informações direto do palco do jogo. Estou ao lado do Frank Francisco, nos comentários do grande Roberto Marcondes, que veio para reforçar a nossa equipe aqui na fase final da Série C. Grande Marcondes conosco também na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Hoje, trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, tudo que vai pro ar aí no comando do meu querido amigo grande Felipe Marques, que só o que ele gasta de shampoo, rapaz, só pra uma temporada eu não gastei de shampoo a minha vida inteira. A direção executiva é do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que não está mais tenso, afinal, para ele o esporte, né, o futebol, acabou na temporada 2025, esse restinho de ano, ele não se preocupa mais com o futebol, só para 2026, não é, doutor Arthur Eugênio? Eu desejo, com todo o respeito, um ano de 2026, futebolisticamente falando, dentro do campo, bem melhor para o doutor, tá? Já o Elcio Paiola, não, o senhor tá
pulando de alegria. Com também a Rádio Valinhos FM 87,9, a presidência lá do Wagner Faneco. Estamos no FM 87.9. Para você ligado conosco no YouTube, tem prêmio para você também participar comigo. Mas vou fazer o seguinte, vou girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. E daqui a pouco fique ligado, porque hoje tem, um montão de prêmios para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta já está escalada, pronta, definida. Anote aí, torcedora. Deixa eu dar uma passadinha aqui para ver o time. O mesmo time que jogou contra o Londrina no primeiro jogo no sábado passado. Diogo Silva, quem tem a escalação pode usar porque é a mesma, até a numeração. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur. Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis é o capitão do time. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Aí a pergunta, e o Gé Corsato? O Gé está no banco de reservas? Sim, Gé é o camisa 9 no banco de reservas da Macaca. E o adversário da Ponte, hein? E esse Londrina, hein? Bom, o Londrina também escalado, pronto e definido. Aliás, o time do Londrina, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque só tem uma alteração. Só a volta do Manzoli. Na volta do Iago Lincoln, na vaga do Iago Lincoln, que vai para o banco de reservas. Então tem Luiz Daniel, João Vitor, Manzoli de volta, ele que cumpriu suspensão automática no jogo contra a Ponte, o capitão Wallace, o lateral Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, o craque da 10, Vitinho, Quirino e Iago Teles. O Iago Teles que é o artilheiro do campeonato. Aliás, além da disputa do título, temos em campo também a possibilidade de descobrirmos hoje quem será o artilheiro da Série C, né? Porque o Iago Teres tem 8 gols, o Toró tem 7, os principais artilheiros da competição, um da Ponte e um do Londrina. 4 da tarde, mais 11 minutos, 4:11. Bom, eu quero o primeiro destaque do meu comentarista, de carona com o meu comentarista. Solta, Vinho. Frank Francisco. A Ponte escalada. E a gente falava, né, Frank, na hora da Macaca, não ia sair muito daquele time que jogou contra o Londrina. Macaca tá escalada. Fala, Frank, grande abraço, boa tarde. Tá desligado. Pronto, agora foi. É o cabo. É isso, pronto. Agora para você, Carlos, para o Marcondes e para o Filipinho. E para a nação Ponte Pretana. Carlão, antes do meu destaque, rapaz, hoje é eu que estou agitado aqui, hein? Mas assim... Somos dois. Vamos ter com certeza, um grande jogo. A gente só pede ao torcedor que, independente do resultado, esse elenco, o pessoal da comissão, merece todo o carinho, todo o apoio por tudo que fizeram. Foram gigantes. Mas eu acredito, sim, no título hoje, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Equipes escaladas, definidas, praticamente as mesmas, tá? Só o Manzoli aqui na vaga do Iago, zagueiro, no time do técnico Roger Silva. Bom, ele tá do meu lado aqui, eu quero destaque do grande Roberto Marcondes. Solta a vinheta, Felipe. Roberto Marcondes. Fala, Marcondão, boa tarde. Fala, Marcelo, um abraço pra você, um abraço pro Marcelo, um abraço pro Carlos, um abraço pro Franklin. Um abraço, Felipe. Vou te dar uma dica. Corsato. Você não vai errar nunca. Não, mas eu quis cumprimentar o seu irmão também. Mas em primeiro lugar, pela Você já vendeu o carro pra ele? Vendi. Ele vai demorar 12 meses pra pagar o seu. Mas tá na carência. Tá na carência. Na carência. Quem não está na carência é o Palmeiras, que jogará hoje contra a equipe... Jogará esse final de semana contra a equipe do Cruzeiro, um confronto direto. Aliás, os líderes estarão em campo nesse Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Palmeiras comandando o Brasileirão com 61 pontos, com 19 vitórias. Flamengo que pega o Fortaleza
com 18 pontos. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que é o terceiro colocado, com 56 pontos. Estaremos acompanhando Atlético Mineiro e Ceará. Tem Vitória e Corinthians agora à tarde também. Pela Série B, pegando fogo, 34ª rodada. Atlético Mineiro, o Atletique contra o América Mineiro. É um clássico chamado clássico linha 2 no futebol mineiro. Também Volta Redonda e o líder Coritiba em campo. Lembrando que o Novo Horizontino empatou ontem, mas se mantém no G4. Também a exemplo da equipe de Belém do Pará, o Remo. O Remo de Guto Ferreira. Pois é. 6 vitórias seguidas. 15 vitórias, 57 pontos. Segundo colocado e mais, hein? O arquirrival, a exemplo de algumas cidades, Paysandu será rebaixado. Acho que não dá mais pro Papão, Não, né? 27. Time de uma torcida maravilhosa, linda, sensacional, mas ano passado flertou com o rebaixamento, né? Saiu nas últimas rodadas. Mas esse ano, infelizmente, não vai dar pro Papão. E o Remo parece que vai subir com o Gutão. Exatamente. E deixar claro, aliás, o homem do futebol do Remo é o mesmo que contratou o Jorge Jesus na equipe do Flamengo. Sim, né? sim. Que vereador do Rio de Janeiro. E uma outra questão. É o Brás, né? O Brás, exatamente. Comunicando que logo após a decisão estaria invadindo o Majestoso. Esse Roberto Marcondes, comentarista aqui dos canais Futebol Interior também, o Marcondão, que vai estar nessa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Bom, devidamente encaminhadas as escalações para os amigos aqui, não temos o Pedro Lino ainda, né, Felipe Marquis? Ainda não, né? Então tá, o Pedro Lino, que é o nosso homem lá no estádio Moisés Lucarelli. Vamos para os prêmios agora? Bora lá então, porque você vai participar. Atenção, atenção. Você que tá comigo no YouTube, já tem um número de WhatsApp na tela. Rapaz, que rapidez do Felipe Marques, hein? Vamos lá, ó. 19 9. Tô olhando pro lado aqui porque tá na tela, fica mais fácil, tá? 61 3987. Vou repetir. 19 9 92 61 39 87. Esse é o WhatsApp aqui da jornada esportiva dos canais Futebol Interior, dos Jogos da Ponte Preta. Você vai participar comigo por lá. Eu vou falar aqui quais são os prêmios e como você vai ter que participar para concorrer aos prêmios da jornada esportiva. Vamos lá então. O que temos aqui? Uma bola pênalti. Um ouvinte vai ser sorteado com uma bola pênalti. Outro ouvinte vai ganhar uma camiseta oficial da Ponte Preta. Oferecimento da loja 1900, a loja oficial, a Ponte Store, do torcedor ponte pretano. Teremos também 2 copos térmicos com controle de temperatura. Presentaço da Union, proteção veicular. Uma pizza do Dadá e uma camisa oficial do portal Futebol Interior. Então vamos lá. Teremos 1, 2, 3... 4 ouvintes sorteados nesta tarde. Um ouvinte vai levar uma bola, o outro uma camisa, tá? E aí, o outro ouvinte, um copo, mais uma camisa do portal Futebol Interior, idêntica a essa aqui que nós estamos trajando. E o outro ouvinte leva um copo e mais um copo com temperatura, copo térmico, e mais uma pizza média do Dadá, tá bom? Então serão 4 ouvintes sorteados. Como é que você tem que fazer? Você vai mandar mensagem pra gente nesse WhatsApp aqui, o 992 61 3987, tá na tela do Futebol Interior, abaixo aqui da nossa imagem, tá bom? Tá aqui, ó, aqui, Futebol Interior, o YouTube, e embaixo o telefone. Você que tá comigo no YouTube, tá? Você vai printar a tela com esses 3 rostos aqui maravilhosos, né? Com essas 3 fisionomias lindas aqui, exemplos de beldade. Você vai printar essa tela e vai mandar para o WhatsApp. É simples assim, que é para provar que você está conosco no YouTube. Printa a tela e manda para o nosso WhatsApp. Não esquece de curtir lá a nossa jornada também lá no YouTube dos canais de Futebol Interior, que isso é muito importante. E aí manda seu nome completo, bairro e cidade. Abaixo do print, nome completo, bairro e cidade, tá bom? Só para lembrar que o WhatsApp é só para os prêmios. Para ler mensagens, peço para que você mande mensagem no canal do YouTube. Lá eu leio as mensagens, a gente vai
lendo as mensagens aqui aleatoriamente. E se você quiser que eu obrigatoriamente leia a sua mensagem, você manda um superchat, que tem também essa opção lá. E aí, chegando o superchat aqui, eu irei obrigatoriamente ler a sua mensagem. Então, tá valendo a partir de agora, tá? 992613987. Vou sortear 4 ouvintes hoje. Um leva uma bola oficial da Pênalti, outro uma camisa oficial da Ponte Preta, oferecimento da loja oficial da Macaca. Um outro ouvinte leva um copo térmico da União Proteção Veicular, mais uma pizza do Dadá. E o outro ouvinte, o outro copo térmico da União Proteção Veicular e também a camisa do Portal Futebol Interior. Dito isso, vou para um intervalo. Na volta, já vou ler mensagens aqui no YouTube. Tem a palavra dos 2 técnicos, tá? Os 2 técnicos vão falar aqui a respeito desta final. O Marcelo Fernandes e também o técnico Roger Silva. Tem os melhores momentos que vai ficar rolando na tela daqui a pouco, na volta, depois do intervalo do jogo da Ponte Preta contra o Londrina. E muita informação para você, Marcondão. Ô Carlos, é verdade que o Majestoso hoje é sede da CBF? Sim. O presidente já está na nossa casa? Sim, flagrado no estádio Moisés Lucarelli. O presidente da CBF, o Samir, ele está e vai, com certeza, entregar o troféu para o time campeão. Ponte ou Londrina, Londrina ou Ponte Preta irão receber o troféu de campeão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. 4 da tarde, mais 20 minutos. Depois do intervalo, voltamos para falar mais de Ponte Londrina, Londrina e Ponte, final Série C do Campeonato Brasileiro. Continue conosco, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Londrina. Daqui a pouco, 5 da tarde, final Série C deste Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e já tem gol, né, marcando o placar ao vivo Futebol Interior. Exatamente, Campeonato Brasileiro Série A, 30ª rodada. Atlético Mineiro está vencendo o Ceará por 1-0 e a partida em Salvador, 29 minutos primeiro tempo, no placar ao vivo do Futebol Interior, Vitória e Corinthians 0-0. Esse jogo é importante, hein, Vitória e Corinthians, porque o Vitória vem de vitória para cima do Santos, e se vencer o Corinthians, vai colocar uma pressão danada no Corinthians. E o Atlético que não se cuida não para vencer o Ceará, porque também tá perto lá da zona da degola, hein? O Corinthians é o 10º colocado, o Atlético Mineiro está indo à 12ª colocação, entra na zona da Sul-Americana. O Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Vitória, né? Primeiro fora da zona. Exatamente. Vitória que com esse empate, né? Que agora contra o Corinthians, porque ele, com a vitória com o Santos, ele igualou o número de pontos do Santos, mas perdia no critério de vitórias. Mas já está computando esse empate aí no jogo contra o Corinthians. Aí o Vitória passa à frente do Santos. O Santos que joga contra o Botafogo, né? Amanhã, domingão. Jogo marcado para as 4 horas da tarde. Que fase do Santos também, hein? Será que o Santos vai voltar para a Série B, rapaz? Meu Deus. Bom, vamos lá, vamos cuidar dos nossos times aqui, né? Vamos cuidar da Macaca, que hoje joga contra o Londrina, contra o Tubarão. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo está marcado para 5 horas da tarde. Por falar em jogo marcado para 5 horas da tarde, a nossa produção separou aí um material muito importante com os dois técnicos, o Marcelo Fernandes e o Roger Silva, técnicos finalistas aqui desta Série C. O Roger Silva vai para a sua segunda final consecutiva de Série C, porque ano passado ele era técnico do Atlético de Minas Gerais, perdeu para o Volta Redonda, do Rogério Correia, né? Mas ele foi para a final, né? Com o Atlético. E detalhe, hein? O Roger era favorito, né? O Atlético era mais time do que o Volta Redonda para conquistar o título, mas ficou com o vice-campeonato. Depois do jogo Ponte Londrina, eles falaram com a imprensa em entrevista coletiva. A nossa produção separou aí um trechinho de cada um, falando especificamente deste jogo de hoje. Vamos curtir. Assim, é uma final de campeonato, né? É uma final de campeonato, um campeonato importante como a Série C do Brasileiro. A equipe do Londrina também é uma grande equipe, jogando nos seus domínios, com o estádio com 8 mil pessoas, um estádio acanhado, mas que ferve o jogo dentro do campo. A nossa equipe sabia disso tudo, o problema de campo também a gente não tem que levar em consideração por tudo que a gente sabe, que a gente tem que passar por cima. Mas também a gente veio com algumas coisas também, estrategicamente falando, em termos de cartões. A gente tinha cartão também com 5 jogadores pendurados, sabe? E a gente procurou fazer da melhor maneira. O primeiro tempo foi um jogo, se você pegar também alguma chance do Londrina, assim, nítida, acho que não teve. Até falei com o próprio Diogo no jogo, não teve. Foi um jogo muito truncado. A nossa equipe procurou segurar um pouco mais para tentar puxar os contra-ataques, né? Eu acho que realmente também faltou um pouco mais para a gente segurar um pouco a bola. Nós conversamos no intervalo, voltamos melhor para o segundo tempo. A equipe procurou jogar mais. Mas é assim, uma decisão, 180 minutos.
andamos os 90 primeiro e agora temos a nossa decisão dentro da nossa casa com a nossa torcida. Marcelo, a Ponte teve um jogo hoje mais recuado. O empate, na sua opinião, foi bom para poder decidir no próximo sábado contra o Londrina dentro do Moisés Lucarelli? A gente sempre busca a vitória, né? Nós viemos para cá sabendo que a equipe do Londrina ia vir para cima, ia marcar pressão. E nós montamos uma estratégia com jogadores rápidos, como a gente tem no caso do Toró, o próprio Tavares e o Bruno, de a gente achar um passe e tentar, né, fazer o gol na equipe deles. Foi um jogo mais, não digo mais precavido, mas mais lúcido, né? Nesse sentido, até porque nada se resolvia hoje. Mas a equipe tentou sim, montamos a estratégia para conseguir um grande resultado aqui, mas o importante era sair daqui com chances reais de conquistar o título na nossa casa. Cara, o que eu posso falar para você é que a semana vai ser muito delicada, vai ser uma semana muito para prestar atenção nos detalhes, a gente deixar os jogadores o mais apto possível para jogar esse jogo final. A ansiedade, ela faz parte, é uma final de um campeonato importante. O que eu posso dizer para você e para o nosso torcedor é que eles podem ter certeza, eu nem precisava falar isso porque é uma coisa tão nítida, né? Por tudo que esses jogadores lá embaixo estão fazendo por essa equipe. Então eles podem ter certeza que o comprometimento, a dedicação, não só deles ali dentro do campo, mas a gente ali, a torcida de fora, a torcida pode acreditar e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo, como estamos fazendo até agora, para dar esse título para eles, porque eles e esse clube merecem muito. Já disse essa semana e reitero o meu carinho pela instituição, meu grande respeito. Muitos torcedores, né, mandando mensagem, Instagram, WhatsApp, dizendo, ó, até aqui a gente torceu para você, mas agora a gente vai ter que ser nega véia, enfim. Cara, vou continuar com o meu carinho, com o meu respeito, mas hoje eu sou treinador. Eu sou o treinador Roger Silva, as minhas cores são o Londrina. Foi quem também acreditou em mim, foi quem me trouxe para um projeto muito sério. Caras que têm feito coisas sérias aqui, que têm trabalhado para construir legado, para fazer um clube, não um clube emergente, mas um clube duradouro, um clube que consolida com um trabalho sério. Cara, essa é a minha casa, eu vou defender a minha casa com unhas e dentes. E eu sei que se não fosse Londrina, eu sei onde eles estariam hoje. Com certeza eles estariam no Majestoso ou em outro lugar para ver a Ponte. E eles vieram para torcer para nós. Então, segue o meu respeito, meu carinho, mas agora, no próximo sábado, depois do apito, aí sim volta a minha torcida, mas agora foco total para ser campeão. Quero cravar meu nome na história desse clube, respeito máximo ao que ele tem feito por mim, pela oportunidade. E, bom, é isso, cara. Vamos lá, vamos tentar fazer um grande jogo, mais um grande jogo. E também lança sorte, que vença o melhor lá, quem for melhor, quem for merecedor nos últimos 90, que possa levantar o troféu. Espero que seja o Londrina. Esse Roger Silva, técnico do Londrina, e também o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta. Bom, vamos, eu vou pedir aqui a palavra dos dois, né? Quero conversar aqui com o Marcondes e com o Frank, mas deixa eu trazer aqui o Pedro Lino, né? O Pedro Lino está lá no estádio e traz a sua primeira participação na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Fala, Pedro Lino, boa tarde. Fala, Carlos Corsato, muito boa tarde Roberto, Marcondes, boa tarde Frank, Francisco, boa tarde Felipe Marques e aos amigos que estão escutando a transmissão de Ponte Preta e Londrina e Ponte Preta. A bola rola às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. É o segundo jogo da grande final do Brasileirão da Série C. No primeiro jogo, os dois times empataram em 0-0. Se uma equipe vencer, é a campeã. Caso haja um novo empate, o jogo vai para os pênaltis. Estádio Moisés Lucarelli lotado, aos arredores do estádio Moisés Lucarelli também lotado, torcida presente no estádio Moisés Lucarelli. Agora o elenco vai entrando aqui no estádio Moisés Lucarelli para o aquecimento. Londrina também já vai fazendo aquecimento. A bola rola às 5 horas da tarde e eu, repórter Pedro Lino, estarei aqui no estádio Moisés Lucarelli para acompanhar tudo o que acontece. Vocês vão acompanhando ao decorrer da partida. Um grande abraço e boa transmissão. Valeu! Uma novidade aqui também no estádio Moisés Lucarelli é que o presidente da CBF, Samir Chaldi, presente aqui no estádio, também o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, também aqui no estádio Moisés Lucarelli. Grandes celebridades participando aqui na grande final do Brasileirão da Série C.
esse Pedro Lino, aqui nos canais Futebol Interior, falando do Samir Chaldi, presidente da CBF, né, que está no estádio Moisés Lucarelli, e o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, o Mauro Silva, que também está representando, obviamente, o presidente da Federação Paulista de Futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gustavo Carvalho. Eu não sei por qual motivo saiu aqui azul a sua mensagem, viu, Gustavo? Então, como saiu azul a sua mensagem, né? Então eu vou ler a sua mensagem primeiro, velho. Boa tarde e boa transmissão a todos. Vai, Macaca, colocou ele aqui. Obrigado. Lembrando que tem superchat, tá? Para você participar. É que o Gustavo Carvalho tá no Japão, né? É superchat? Talvez seja moeda japonesa, né? Mandou uma outra grana aqui, uma moeda japonesa, né? Um abraço, viu, Gustavo? Obrigado. Obrigado pela audiência aí, Gustavo, que é campineiro, né? Esteve no Japão lá durante um tempão, voltou para Campinas no começo do ano, mas na metade do ano, né? Ele foi de novo lá para o Japão. O Gustavo que me deu um óculos, né? Daqueles corredores, né? Dá para jogar vôlei com óculos também. Obrigado, Gustavo, pelo carinho. Um abraço para você aí no Japão, tá? E dali, nega véia. Wilson Correia, Deus é maior. Coloca ele aqui. Amém, Wilson. Márcio Alves está dizendo Londrina 2, Ponte 0. Marcião, obrigado por estar conosco. Márcio não, é Marco Alves. Obrigado por estar conosco. Eu espero que você esteja errado no seu palpite, mas continue com a gente aqui, tá? Silvio Seiko, like 4, direto do Majestoso. Obrigado. O Thiago Chinin, Ponte 2-0. Ricardo Monteiro, boa transmissão, Corsato. Boa tarde, bora Macaca. Aparecido Alves, boa tarde, equipe show de bola. Bora para mais uma jornada e que hoje sejamos campeões. Abraços para todos os macacos e boa sorte para nós. Bom, tem mais mensagens aqui, eu vou ler já. Lembrando que você pode faturar prêmios, tá? Na nossa jornada esportiva. Tá ligado conosco aqui no YouTube Futebol Interior? Tem abaixo aqui na tela o número de WhatsApp para você participar. 19 992 61 3897. Esse é o 39, desculpa, eu tô falando errado aqui o número. 3987. E Corsato, hein? Toma tempo. Tá emocionado? Tô. Então eu tô tenso, né? Tô tenso. Não, emocionado ou tenso? Os dois. Tá. E dormir que é bom, jamais, né? Então vamos lá. 992 61 3987. 19 é o código de área para você participar, tá bom? Você vai mandar para esse WhatsApp. Quando você entrar nesse WhatsApp, você vai printar a tela do YouTube. E aí manda pra gente seu nome completo, bairro e cidade. Porque tem uma camiseta oficial da Ponte, uma bola pênalti, 2 copos térmicos da Union Proteção Veicular. Tem uma pizza da pizzaria do Dadá e uma camisa aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? Serão 4 ouvintes sorteados. Para você participar, é isso. Manda pra gente mensagem aqui no nosso WhatsApp 19 992 61 39 87. Felipe, pode soltar aí os melhores momentos do jogo da Ponte Preta contra o Londrina lá na semana passada. E a gente vai falando em cima aqui, conversando com o Marcondes e também com o nosso querido Frank Francisco. Marcondes, os técnicos falaram aí, claro, o óbvio do óbvio, né? Mas o que chama a atenção, inclusive a gente até abordava isso ontem no nosso meio-campo FI, é que o Roger é uma cria da casa e quis, né, o destino que ele disputasse mais uma final contra o time do coração de toda a família do Roger. Mas cada um defendendo o seu ponto de vista e cada um defendendo o seu time, o que é importante e o que é justo, não é, Marcondes? Exatamente. Uma leitura com relação ao posicionamento do Roger, que começou na Ponte, marcou muitos gols pela Ponte, artilheiro do século, enfim. Tradicionalmente a família é pontepretana, mas isso não significa absolutamente nada. Não tem nenhuma vantagem para o Roger conhecer o ambiente do Majestoso. Nada. O jogo ele é construído dentro do jogo. Começou a partida, é outra situação. Houve um empate do sábado passado, jogo 1 em Londrina, né? E hoje a derradeira, a grande decisão desse confronto entre Ponte Preta e Londrina. Eu vejo que essa questão do Roger não pesa, não tem efeito positivo em termos de conversar com o time dele, em hipótese alguma. O time dele será muito bem marcado. Eu vejo que não vai se arriscar, vai jogar muito na prudência, né? Vai jogar muito na prudência.
Vai ser um time muito reativo, na minha opinião. Já a Ponte, um cenário totalmente diferente em relação ao sábado passado. A Ponte será extremamente agressiva, a Ponte será extremamente ativa e, fundamentalmente, depende muito de um jogador para o time jogar, que é o camisa 10. Elvis jogando, o camisa 10 jogando, certamente o time da Ponte vai jogar com as beiradas, né, enfiando os jogadores, tendo justamente essa condição e, claro, né, uma parede muito legal, muito importante, fundamental também. Eu vejo que os laterais e vejo também que Elvis e Toró são as peças fundamentais na proposta de jogo da Ponte daqui a pouco nessa decisão contra a equipe do Londrina. Esse Roberto Marcondes aqui nos canais Futebol Interior. E aí, Francisco? O que falar, né, da entrevista coletiva dos dois treinadores, tanto do Marcelo Fernandes quanto do Roger? O que você pensa aí para falar para o nosso ouvinte e internauta? Carlos, nada muito diferente do que a gente poderia esperar, né? Cada um puxando para o seu lado a sardinha, né? Entendo que o Marcelo teve uma estratégia no jogo passado inteligente, ao meu modo de ver, e trouxe a decisão final para cá hoje. Vai ser um jogo como eu tenho falado, né, Carlos, desde a primeira partida. A final, ela é uma final de 2 tempos, 2 partidas. Os primeiros 90 minutos já se foram, já ficaram para trás, e agora os 90 final. Acho sim que a Ponte vai ter uma postura bem diferente no jogo de hoje, tá? Sem se desguarnecer com toda certeza, porque o Londrina também tem uma equipe bem arrumadinha. O Roger montou uma equipe muito boa, bem equilibrada, Carlos. Um ataque perigoso. Mas hoje o torcedor pontepetano, a esfera, tudo nos mostra uma partida diferente da Ponte. Eu aguardo um grande jogo e, se Deus quiser, como ele sempre quer, hoje vai ser o dia. Esse Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio Alves de Almeida. Já mandou aqui pra gente o print aqui da tela. Valeu, Fabião. É isso. Ó, tem que printar a tela. Não vai dar pra ver, obviamente, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá printada a tela, ó. Tela printada. Olha lá. Aí tem o nome do ouvinte, né? Bem de longe, mas tem que printar a tela e coloca o seu nome, bairro e também a sua cidade. Valeu, Fabião. Obrigado pela participação, tá? Final telefone 7827. Não colocou aqui o seu nome. Nome, bairro e cidade, mas já printou a tela aqui, 7827. 7095. Roberto César Santos. Grande Roberto César, lá do Parque Itália. Final telefone 2747. É o Gustavo De Grande, em Hortolândia. Ô, Gustavão, como é que você tá, meu querido? Obrigado aí pela audiência, tá? Também já printou a tela aqui com a imagem dos canais Futebol Interior. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Acompanhando você é o Thiago. Ô, Thiagão, como é que você tá, rapaz? Obrigado aí, viu? Pela audiência. Acompanhando, torcendo pela Macaca. Quero ganhar na camisa, hein? Vai pro sorteio, tá? Não só da camisa, como de todos os outros prêmios aqui, tá bom, meu querido? Obrigado pela audiência e pela sintonia. Ele também printou a tela aqui, falando que tá com a gente. Ele printou a tela até do voto, né? Votando aqui na enquete, quem vence? Ponte, Londrina ou dá empate? Você participa aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Quer falar alguma coisa, ô Frank? O Ruberley Souza, Carlão, tá lá com Carlos Ganso no Majestoso. Que maravilha, que alegria ver o Carlão aí, hein? Grande Ruberley. Uma referência no Gol Ponte Pretano na história, né? Uma questão, quem estaria mais nervoso, apesar que são dois profissionais experientes, né? O Roger já teve essa situação de final de campeonato o ano passado com a equipe mineira lá, o Atlético. E você tem um profissional muito experiente que é o Marcelo Fernandes, né? Que treinou grandes clubes e chegou e mudou totalmente o cenário da Ponte dentro da competição, engatando várias partidas com vitórias. Quem estaria mais ansioso? Quem está mais preocupado com o jogo? Os dois estão, mas tem sempre algum um pouco mais. Será que o Marcelo Fernandes estaria mais preocupado pelo fato de decidir em casa com 14 mil pessoas? Será que é ele ou não? Eu acho que não, acho que ele é mais experiente, né? Eu acho que ele é muito mais experiente. E a pressãozinha de ganhar em casa o negócio? Mas assim... O título. Título inédito.
Sim, e eu tô vendo agora, eu vou ver pelo lado do Roger, né? Porque, assim, não deve ser fácil. E é claro que o Roger tá defendendo o Londrina e ele vai defender o Londrina com unhas e dentes. Mas é difícil, né, cara? Você tá jogando contra o clube do seu coração, né? O time que você torceu, o time que a sua família torce. O pai do Roger falou lá em Londrina que ele torce pro filho dele, mas aconteça o que acontecer, ele será campeão. O pai do técnico fala, pô. Então, quer dizer, eu acho que pro Roger, eu acho que também, assim, tá sendo uma experiência diferente, né, o Frank? Não deve ser fácil também, né? Não, e, gente, tudo que mexe, Carlos, com a emoção, com o coração, é muito complicado de fazer. Eu digo que eu não gostaria de estar no lugar do Roger. O coração dele hoje deve estar batendo a 1000. Eu tô agitado aqui, eu imagino o Roger tendo que defender o lado do Londrina, mas o coração pontepretano gritando desesperadamente. O que eu posso falar é, Roger, abraço pra você. Depois do final do jogo, você comemora com a família o título da Ponte, fica bacana. Seja feliz, né? Depois e lembrando, né, que você foi muito feliz ontem no meio de campo FI. Aliás, um programa maravilhoso. Sim. Batemos números expressivos, fantásticos, né? Como será hoje também, como acontecera no sábado passado. A Ponte, claro que os dois times estão na final e lutaram, porque eu falo assim, quem chegou na final não tem zebra. São os melhores. Sim. Ponto final, na minha opinião. Sempre os melhores estão na final. E sempre o melhor será campeão. E na minha opinião, os dois merecem, mas a Ponte merece um pouco mais pela história e pelo como levou o campeonato, como ela atravessou a competição. Para mim, a Ponte é favorita pro jogo de daqui a pouco no Majestoso. Jogo não, a decisão. Esse Roberto Marcondes. Ô, Felipe, o áudio do nosso querido Pedro Lino, quanto tempo, mais ou menos? Só para mim ter uma ideia aqui e saber o que eu tenho que fazer. 2 minutinhos? É rapidinho. Então vamos lá. O Pedro Lino, ele falou com o presidente da CBF. O Samir Schaut, que está no estádio Moisés Lucarelli, hein? Com certeza deve entregar a taça ao capitão do time campeão. Vamos curtir, então, Vai entregar pro Elvis? Eu espero que sim, né? Mas ele pode... Tem o Wallace também, que é o capitão do outro time. Vamos ouvir aqui Pedro Lino entrevistando o presidente da CBF. Solta o Pedro Lino aí. E é o que nós estamos fomentando e movimentando, né? Série D, Série C. Tive presente na final da Série D e estou aqui presente também na final da Série C, que são duas divisões que estão sendo vistas com outros olhos. Nós queremos melhorar ainda mais o nosso produto, o nosso campeonato, e a gente fez isso com todas essas mudanças que fizemos aí nos calendários, nas competições. Então o que a gente espera é que hoje tenha um grande jogo e que encerre essa competição com chave de ouro. Samir, essas mudanças vêm para agregar ainda mais o futebol brasileiro? Com certeza. Todas as mudanças que fizemos veio para fomentar e sacudir a base da pirâmide do futebol. Não só o ápice da pirâmide, né? Não só a Série A. Então, o que nós queremos é isso, é fomentar o futebol brasileiro em todas as suas divisões e todas as suas regiões. Samir, muito se fala, tem premiação, não tem para a Série C. Vocês criaram, hoje seria uma premiação, essa entrada do campeão na terceira fase da Copa do Brasil e por conta também dos mais de 2 milhões de reais daquela cota, isso seria hoje a premiação da Série C? Bem, na verdade essas mudanças elas vêm para dar benefício para muitos, né? E acabou que beneficiou também a Série C, a Série D, clubes aí que não tinham previsão de calendário nacional e com essas mudanças hoje tem. E é isso, é o que nós nos propomos a fazer desde que assumimos a CBF. Então aí estamos indo para o 5º mês de muito trabalho, de muito esforço, de muitas mudanças que o futebol brasileiro necessitava. E o que nós queremos é isso, melhorar cada dia mais. O senhor espera do jogo? Tá aí Samir Schaut, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Esse Pedro Lino, tá vendo? Onde tudo acontece lá no Majestoso, entrevistando o presidente da CBF, o Samir Schaut. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e na volta, depois do intervalo, o Felipe Marques já vai colar a ficha técnica do jogo, porque nós vamos escalar as equipes Ponte, Londrina e Ponte pro grande jogo, a grande final que acontece daqui a pouco no Majestoso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. O hino de Renato Silva, que foi elaborado primeiro para a torcida jovem da Associação Atlética Ponte Preta, mas depois virou o hino oficial da Associação Atlética Ponte Preta. Vem a campo, escalada pronta e definida com Diogo Silva, o goleiro número 12. Pacheco é o ala pela direita, tem a 28.
O Anderson é o zagueiro pela direita, veste a 34. Simon é o quarto zagueiro, tem a 4. O experiente Arthur é o ala pela esquerda, veste a 15. O meio-campo de Rodrigo Souza, 5. Luiz Modric, Felipe tá jogando muito, Luiz Felipe, 27. Elvis, o maestro, capitão do time, tem a 10. O ataque tem Diego Tavares com a número 7. Bruno Lopes, 77. E Toró, artilheiro do time na competição com 7 gols. Camisa número 17. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, 12, 28, 34, 4, 15. Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, 5, 27, 10. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró, 7, 77, 17. Para você que está no YouTube, a escalação da ponte do técnico Marcelo Fernandes. No banco, Pedro Rocha para o gol, Edson, Miguel, Gé, João Gabriel, Lucas Cândido, Darley, olha ele aí, Gustavo Teles, Serginho, Léo Oliveira, Kevin e Lucas Emanuel. Futebol interior. O azul celeste da tua bandeira. O Tubarão, Londrina, escalado, pronto, definido pelo técnico Roger Silva, que saiu abraçando todo mundo, funcionários da Ponte Preta de muito tempo que ele conhece, enfim. Escalado, pronto, definido Londrina com Luiz Daniel, experiente, goleiro número 1. João Vitor é o ala, pela direita tem a 2. Manzoli de volta à equipe 3. Wallace, experiente, capitão do time, jogou pelo Vitória, pelo Corinthians, pelo Flamengo, número 4. Maurício, bom lateral, hein, pela esquerda meia dúzia. O Zé Breno é o primeiro volante, tem a 5. Lucas Marques, 8. Cristiano é o habilidoso do time, é o craque do time, veste a 10. O ataque tem Vitinho, 7. Quirino, 9. E o artilheiro da competição, Iago Teles, 8 gols, número 11. Repeteco do time do técnico Roger Silva. Luiz Daniel, João Vitor, Manzoli, Wallace e Maurício. 1, 2, 3, 4, meia dúzia. Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, 5, 8, 10. Vitinho, Quirino e Iago Teles, 7, 9, 11. No banco, Luan, ex-ponte, hein? Pro gol, Vanderlei, Cedric, Iago Lincoln, bom zagueiro que foi titular no primeiro jogo da final. Matheus Leal, Henrique, João Tavares, Eliel, também da base da Associação Atlética Ponte Preta, Robson, Canela e Elzo. Arbitragem. Arbitragem, o árbitro da partida é Felipe Fernandes de Lima, mineiro, 38 anos. Só apitou 2 jogos nessa Série C, um deles, jogo do Londrina, que o Londrina venceu o Caxias fora de casa pelo placar de 1-0. Assistente número 1, Felipe Alan Costa de Oliveira. Número 2 é o Ricardo Júnior, é isso mesmo, Júnior, sem o R de Souza. O quarto árbitro é o Emerson Souza Lima, da Bahia. O trio é mineiro, tá? O Emerson Souza Lima é baiano, tem 32 anos. E o VAR, anote aí, hein? Ele é de Goiás. Caio Max Augusto Vieira. Ficha técnica do jogo. É isso, Frank Francisco. Equipes escaladas, equipes definidas. A Ponte com o que tem de melhor. O Gé tá no banco de reservas. O Londrina também. O Londrina só não tem o Alisson. Aquele experiente volante que jogou pelo Santos Futebol Clube, contundido, não joga. Como esperávamos, né? A torcida do Londrina não compareceu, não veio com aquele número de ingressos que foi liberado. 1.279 ingressos, se eu não estiver enganado, esse é o número, mais de 1.200 ingressos, só que o público hoje será menor, viu? Do que no estádio Moisés Lucarelli no Derby 212 para 17.300 torcedores, porque a Ponte teve que liberar lá o setor do portão número 1, né? E do portão número 3, que é o portão visitante. E aí lá 2.500 pessoas poderiam estar lá. A Ponte não vai poder usar esse setor, então hoje o público será menor. E aí, Frank Francisco, expectativa, a Ponte toda de preto com a faixa branca no peito. Bom, já começa que vai jogar com a camisa que eu gosto, Carlão. E nessa questão de liberar espaço, Carlos,
Infelizmente, né, quando você tem a torcida visitante, você tem que deixar o número de ingressos referentes a eles. Mas tá aí, ó, casa cheia, hoje é o dia da festa, hoje é o dia de coroar a campanha, todo o trabalho dessa rapaziada da Ponte Preta. E o que a gente espera é o quê? Que vejamos uma boa partida, bem disputada, que o melhor vença, mas que seja macaca. E a Ponte Preta que conseguiu uma liberação da CBF, né, para que o hino nacional do Brasil fosse executado pela orquestra. A Ponte Preta tem uma orquestra, rapaz. Pela orquestra da Associação Atlética Ponte Preta, que ao vivo tocou o hino nacional do Brasil no estádio Moisés Lucarelli. Bom, o que poderia ser feito, foi feito pelos treinadores, treinador da Ponte, o Marcelo Fernandes, treinador do Londrina, o Roger Silva. O Marcelo Fernandes foi um bom lateral esquerdo, o Roger Silva foi um bom atacante. Eles não jogam, Marcondes, eles estão à beira do campo para comandar os seus jogadores. E aí, a sua expectativa? E o Marcelo Fernandes, para mim, é melhor que o Roger como treinador. Ponto. E tem tudo para ser campeão hoje. O Roger tá começando ainda, né? Mas em termos de... Tá começando, mas conhece futebol, sabe? Sim. Conhece o riscado. Exato. Para mim, o Marcelo Fernandes é melhor e merece o título. Da maneira que, repito, tem o merecedor, os dois merecem, merece, mas a Ponte merece um pouco mais pela história que aconteceu dentro da competição. E uma outra questão, eu fiquei de olho, viu, Frank e Carlos, fiquei de olho na reação do Roger quando ele pisou no gramado. Em nenhum momento levantou o braço, tudo bem? Não teve uma expectativa de Roger no campo, ou favorável, ou contrário, porque não esboçou nenhuma reação. Ou seja, a torcida da Ponte é muito concentrada na conquista do título, em apoiar o time dela, a torcida, que é a Ponte Preta, e deixando, evidentemente, o Roger de lado, né, como o técnico adversário dessa decisão. É isso aí. Ponte Preta e Londrina fazem a grande final da Série C 2025. Os dois times já estão na B em 2026, junto com o Náutico, no grupo da Ponte Preta, e o São Bernardo, hein? Olha só, São Bernardo no grupo do Londrina. O Londrina passou em primeiro, a Ponte em primeiro no seu grupo, por isso estão fazendo a final desta Série C, deste Campeonato Brasileiro. E você, já participou com a gente? Ainda não? Eu tenho aqui, ó, uma camisa oficial da Ponte Preta. Nós vamos sortear 4 ouvintes no fim do jogo, tá? 4 ouvintes. Tem uma camiseta oficial da Ponte Preta para um ouvinte, será o último prêmio sorteado. Temos uma bola da pênalti também para sortear e teremos 2 copos da Union Proteção Veicular. Um copo vai junto com uma pizza, o outro copo vai para você junto com a camisa exclusiva aqui dos canais Futebol Interior. Para isso, na tela tem um número de WhatsApp. Você vai lá no YouTube, você que está na Valinhos FM, vai no YouTube, 992 61 3987, printa a nossa tela e manda para esse WhatsApp que está na tela do YouTube. Não esquece, é importante, seu nome completo, bairro, cidade, para participar conosco. Tem superchat aqui no YouTube, você também participa. Manda aqui a sua mensagem. O Felipe Fernandes de Lima, árbitro mineiro, vai dar o pontapé inicial. Posse de bola no primeiro tempo é do time da Ponte, que está à esquerda de qualquer que seja o seu aparelho. O Londrina à direita do seu aparelho, camisas azuis, calção branco, meia branca com detalhe em azul. O time do Tubarão, o time do Londrina vai começar o jogo. Posse de bola da equipe da Ponte Preta, vai tocar na bola Macaca, vai apitar o árbitro, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. Ele apitou, a bola rolou, mas ele vai começar de novo, né? E teve invasão de campo. Ah, mas também tá de sacanagem, né, o senhor Felipe, né? O que isso ia mudar na vida, né? É isso, bola rolando, torcedor, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem comigo, torcedor, porque você sabe quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Roberto Marcondes, ao lado do Frank Francisco, aqui nos estúdios, o Pedro Lino tá lá no palco do jogo, no palco da final, o estádio Moisés Lucarelli. Vem o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque com Quirino, falta.
Primeira falta em cima do Quirino no jogo. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Falta foi do Luiz Felipe. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Falta cobrada. A bola volta aqui pela ponta direita. Bola para a equipe do Londrina. Bola para o Vitinho. Trabalha lá com a perna esquerda. Recupera a bola para a equipe da Ponte. O Arthur ganha essa bola para a Macaca. Toca a bola para Toró. Chega a zaga da equipe do Londrina para tirar. Tira. Vem o Quirino. Bate na bola. Peito do Quirino. Vem o Simon. Simon que jogou pelo Londrina na temporada 2023. Tem quase 50 jogos com a camisa do Londrina, o Simon, e hoje defende as cores da Ponte Preta. Podemos ter aí lei do ex, né? O Eliel está no banco de reservas, ex-Ponte Preta também, e o Simon está no jogo. Vem Londrina, bola aqui para o campo de ataque, passa, vira o jogo na ponta esquerda, vem o time do Londrina trabalhando bola aqui no setor de ponta com o Lucas Marques, na ponta esquerda ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Iago ficou pedindo falta, o árbitro não deu, Pacheco rouba essa bola para a Ponte, toca a bola para o capitão Elvis na ponta direita, é para o Toró, é para correr, Bruno Lopes entra na grande área, o Pacheco pede aqui pela direita, o cruzamento de um lado para o outro, a bola foi lá na ponta esquerda, voltou para a equipe da Ponte, é Luiz Felipe que tá por ali, na ponta esquerda, vem pra cima dele ali, jogador da equipe do Londrina, Luiz Felipe tentou ganhar o escanteio, chegou a zaga da equipe do Londrina para tirar, e a bola acaba saindo pra lateral, Luiz Felipe vai tomar cartão já o Luiz Felipe, não precisava disso, né Luiz Felipe, com 2 minutos, ô Marcondes, isso aí é uma coisa que o jogador não pode fazer, né, porque o campo tá lotado, o cara vai mostrando o braço pra cima do árbitro do jogo, uma falta de respeito danada. E aí o árbitro deu o cartão amarelo para ele. Mas eu estava comentando aqui com o Frank, eu senti que o princípio do jogo muito acelerado já. Muita temperatura alta. O Luiz Felipe agora provou isso. E o próprio Quirino, número 9 do Londrina, também provou isso. Oh, calma, tem muita decisão pela frente ainda. Calma, bebê. É escanteio pra Ponte. A Ponte ganha escanteio lá pelo setor de ponta à esquerda. Primeiro escanteio no jogo com 2 minutos 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo. Elvis pra bola. Levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga do Londrina pra tirar e vem o Iago Teres pra roubar. Luiz Felipe ganhou pra Ponte, fez o passe no meio, perde, ganha danado, vai bater. Bateu pro gol. Bruno Lopes pegou Luiz Daniel. Pega o goleiro da equipe do Londrina. Primeiro ataque do jogo. Primeiro bom ataque da Ponte. Luiz Daniel foi pra ela, fez a defesa. Defesaça do goleiro do Londrina, quase o primeiro gol do jogo. E seria gol da Ponte do Bruno Lopes, Marcondes. E foi buscar essa bola, uma confusão dentro da grande área, cobrando escanteio pela esquerda. Bruno Lopes bateu forte, bem colocado. Luiz Daniel, goleiro do Londrina. Ponte no ataque 0-0. Vem Bruno Lopes de novo, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento. Jogadores do Londrina estão pedindo que a bola saiu. Vai queimar dali, o Diego Tavares bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Vai embora, a linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca, para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Manda mensagem pra gente aqui, a gente vai abraçando você na medida do possível, tá? Se você mandar o superchat, aí fica mais fácil, vai ficar fixado aqui e a gente vai mandar aquele abraço. Osmar Dangar mandou um monte de mensagem aqui pra gente. Obrigado, Osmar. Gustavo De Grande, calor de 34 graus e a Ponte vai de uniforme preto. Mas a cor da camisa com esse material aí do uniforme, não faz muita diferença não, viu, Gustavão? Mas vamos combinar que o uniforme é lindo, né, cara? Vamos combinar, né? Eu sou apaixonado. O Tony Som tá ligado com a gente aqui, Doralice Vieira de Lima Gomes. O Gildate Gaioso. Valeu, Gildate. O Walter Gomes. É hoje, nega véia. Vamos ser campeões. Walter de Votuporanga. Vivi Vicente. Oi, boa tarde a todos. Ela também tá lá no estádio. Ponte vem. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola lá pro Arthur. Sobe a zaga da equipe do Londrina. Mete a testa na bola ali o João Vitor. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para Ponte. Com 4 minutos, 40 segundos do primeiro tempo. Segundo escanteio para Macaca. Escanteio para Ponte. Elvis vai para a bola. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mandando mensagem pra gente. Manda mensagem. Pastor. É isso? PR é pastor, né? Gilberto, Dali Ponte. Pastor Gilberto de São Paulo. Valeu, rapaz. Aquele abraço, pastor. Boas vibrações aí pra Ponte. Elvis pra bola. Vem o capitão da Macaca. É o segundo escanteio pra Ponte. O segundo lá pelo setor de ponta à esquerda. Pra bola vem o camisa número 10, o Elvis. Já tem um cartão no jogo, hein? Luiz Felipe tá amarelado. Se tivesse mais um jogo, seria o terceiro cartão dele. Terceiro cartão
dele, ele estaria suspenso para o próximo jogo. É o Quirino, viu? Que tá por ali. Avisei, né? Ele quer treta no jogo, hein? Ele quer treta. Ele entrou para arrumar treta. Ele tá mostrando o Anderson. Tá mostrando camisa número 34 da Ponte. E o VAR vai procurar, né, Frank? O VAR procura alguma coisa, né? E o VAR tá tentando achar nas imagens lá. Vamos ver o que o VAR vai achar, né? Até pelo em ovo. Ele tá mostrando o 34. Ele mostrou o 34. Escanteio não foi batido ainda. Escanteio para a equipe da Ponte. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Luiz Daniel. Bola voltou para a Ponte. Diego Tavares bateu pro gol, uma bomba. Para fora. Passa, vai embora. Quase. O Diego Tavares bate e levanta aquele frisson no torcedor da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Charles de Cambé, no Paraná, tá pedindo para mandar um abraço para ele. Fala, Charles. Ana Caroline Santos escreveu: vamos, Ponte. Valeu, Ana. Quem mais aqui? Manda superchat que a gente coloca no ar aqui. Agora eu vou abraçar o povo aqui, ó. Fábio Almeida, João Batista de Paula. O João Batista, essa aqui eu vou ler. Já tomei o meu remédio. É pior que, confesso pra você que eu não tomei não, velho. Bola aqui para a equipe do Londrina. Trabalha a bola com o Zé Breno. Zé Breno na ponta esquerda e abre bola aqui pro Lucas Marques. Lucas Marques na ponta direita. Volta a bola para ele de novo. Com a perna direita ele vira o jogo. Na ponta esquerda é pro Iago. Vai para a linha de fundo. Pacheco vem na marcação para cima dele. Iago, um para lá, dois para cá. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai ficar lá na ponta direita. Bola para a equipe do Londrina. Bola ali pro João Vitor. João Vitor fez o passe pela direita. Já tocou bola pro Zé Breno. Na grande área, voltou pro Cristiano. Vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Meu Deus. Bate pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo. O Londrina chegou com força. O Londrina, foi o Cristiano que bateu. A TV focalizou no camisa número 8 ali, mas quem bateu foi o 10. O 10 que bate pro gol, camisa número 10, o Cristiano, ele bateu pro gol, ela saiu, foi embora. O Diogo Silva pulou, mas não pegou, ela foi embora, linha de fundo. Acho que ele defendeu, hein, Frank? É escanteio. Escanteio pro Londrina. Escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Vem pra bola Cristiano para fazer a cobrança do escanteio. Barbudo, Cristiano é o terceiro escanteio no jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0-0. Cristiano pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Sobe, Arthur tira. Bola volta, Zé Breno briga com a bola. Bola voltou para a equipe da Ponte, é pra correr. Diego Tavares, Toró também tá por ali. Vem o Diego Tavares na velocidade do turbo. Fez a finta, trouxe a bola pela ponta direita. Vem o Diego Tavares, foi pro chão, é falta. Foi pra cima dele o Maurício. Parou, cometeu falta, o árbitro para, a marca é falta pra Ponte. Contra-golpe gigante da Macaca. Contra-golpe gigante da Macaca, é falta pra Ponte aqui pela ponta direita. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quase 9 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. Grande final Série C deste Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vamos chegar aí num público aproximado de 15 mil torcedores. Vamos aguardar. Estou colocando aqui uns 500 para a equipe do Londrina. O torcedor da Ponte comprou quase tudo. Quase 15 mil, mas será o terceiro maior público do estádio Moisés Lucarelli na temporada. É falta para a equipe. Uma pena, né? Uma pena porque o espaço é reservado lá para o torcedor visitante. Não pode ser dividido. A PM não liberou. É falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, também pela Valinhos FM. Um abraço pro pessoal lá da PADV, KDV. Um abraço pro grande Tiagão, grande Tiago Caetano, que comanda lá a PADV, KDV. Um abraço pro pessoal da Rádio X Alphaville, desce toda a equipe. Falta pra Ponte. Vem Elvis pra bola, direto pro gol. Pra fora. Ficou todo mundo pedindo a bola dentro da grande área. O Elvis resolveu bater direto, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Luiz Daniel fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol.
Chegamos a 10 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo, 35 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série C, Brasileirão, é final. Campeonato Brasileiro 2025, majestoso. Ponte, Londrina e Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior, Roberto Marcondes. Série A, Vitória e Corinthians 0-0. Série B, Volta Redonda e Curitiba 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. A Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte. Você me fascina de um jeito que só você me fascina. Ô, Francisco, fala do jogo aí, 0 pra Ponte, 0 pro Londrina, já são 3 escanteios, 2 pra Ponte, 1 pro Londrina. Carlos, estamos com 11 minutos agora, né? O Londrina acabou tendo uma oportunidade já, dando trabalho, mostrando que vai dar trabalho, mas a Ponte tá bem, Carlos. Como a gente previa, a Ponte hoje tá indo pra jogar, né? Tem que ter cuidado com esse lado direito do Londrina que dá trabalho, hein? E agora ele tá dando cartão amarelo por simulação. Deixa eu ver se é o Vitinho ou se é o João Vitor. E tem ali um jogador da equipe do Londrina, um membro da comissão técnica do Londrina, que tá... É o Vitinho, é o 7, é o Vitinho. Ele que trabalha com a perna esquerda, tomou cartão amarelo. Vitinho, por simulação. E, velho, não foi nada mesmo. Vamos combinar. A arbitragem, ele adora, o Felipe adora cartão. 27º jogo dele. Esse é o cartão de número 103. E gol na Série B, Curitiba 1-0 diante do Volta Redonda. Mas os dois cartões, né, Frank? A gente tem que ser justo aqui. Eu achei que o Luiz Felipe, por exemplo, mereceu o cartão, porque numa final você não pode fazer aquele gesto pro árbitro, que o árbitro perde todo o poder do jogo, né? E agora por simulação, né? Acho que os dois cartões foram bem aplicados. Não, nada a contestar. Até aqui, perfeita atuação da arbitragem. O Nelson Figueiredo, direto de Minas Gerais. Como é que é o nome da cidade aqui, Nelson? Datas. É isso? Rapaz, eu tô precisando trocar o óculos, viu? Minas Gerais, um abraço pra você. Obrigado aí pela audiência. Torcendo pra Macaca. Ele é torcedor do Grêmio, mas está hoje torcendo pra Ponte. Valeu! O João Limiro Neto, Rondonópolis, Mato Grosso, está com a equipe FI. Aliás, toda vez que falo do Grêmio aqui, lembro que o maior público de um jogo do Grêmio é um Ponte Preta e Grêmio, Olímpico 1983. Imbatível aquele público. Gol de Osvaldo de cabeça. Ponte venceu pelo placar de 1-0, só que o Grêmio venceu a Ponte aqui. Semifinal do Campeonato Brasileiro, Série A, tá? A Ponte foi terceira colocada aquele ano. O Grêmio venceu aqui por 2-1. Só que naquela época... 3-2? Foi 3-2, então obrigado, Franco. Mas naquela época tinha a história do gol marcado fora, né? E aí ficou 3-3 no agregado, mas os 3 gols fora do Grêmio fizeram com que o Grêmio passasse para a final. O Grêmio que seria campeão e depois campeão mundial também. Vem o time do Londrina e cruzamento, levantamento na boca do gol. Simon meteu a testa na bola, jogou a bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Londrina, é mais um. Lá pelo setor de ponta direita agora, vem pra bola. Cristiano para fazer a cobrança do escanteio. É o 4º escanteio do jogo, vai participando aí, tem prêmio. Para você que participa, printa a tela do YouTube e manda pro WhatsApp que tá na tela aqui, ó. Tá na tela, não tá mais na tela, mas daqui a pouco a gente tá na tela, tá em cima. Ei. Obrigado, Felipe. 992-61-3987, ó. Aqui, ó. Acima aqui, ó, das nossas cabeças. Falta pra equipe, escanteio pra equipe do Londrina. São 4 escanteios no jogo. 2 pra cada lado, 14 minutos. Bola parada, segura aí, Ponte. Levantamento na boca do gol, toque do Quirino de cabeça, ela vai sair pra lateral. Aí o Diego Tavares vai correr atrás da bola, mas vai deixar a bola sair. A bola sai, vai embora, lateral pra equipe da Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E deu ruim pra Ponte, hein, rapaz? Já vai sair, vai entrar ali o 37. O 37 é o Serginho. Camisa número... Bruno Lopes. Sai contundido. Com menos de 15 minutos. Camisa número 37. Serginho. Tá no jogo. Bruno Lopes, parece que saiu até chorando, viu? Bruno Lopes, fora. Serginho, número 37, tá no jogo. O Frank Francisco tá anotando lá e vai falar dessa alteração aí. Claro que não foi por ordem
técnica, né? Mas o que muda nesse time da Ponte, porque são características um pouco diferentes aí, né, Frank? É, bastante, né, Carlos? Mas provavelmente o que ele vai fazer? Ele vai liberar um pouco mais o Elvis, segura o Serginho aqui um pouco mais atrás, libera o Elvis para encostar no Toró e no Diego Tavares, né? Agora, que infelicidade do Bruno, né? Realmente, Carlos, provavelmente deva ter sido na jogada lá embaixo, lá pela ponta. A Camila Relec tá dizendo aqui, ó, que Londrina parou para assistir o Tubarão. Ela disse que o Tubarão vai ser campeão. Valeu, Camila. E lembrando que o Bruno teve 2 chances de gol, né? Verdade. Acabou deixando a Ponte agora. Verdade. E quem esperava o Gé, prova que o Gé não tem 90 minutos de rendimento. Não tem, né? Não tem. E o Quirino, o Marcondes foi preciso. O Quirino tá procurando, velho. Tá procurando sarna lá em Valinhos, quando eu era pequenininho. A minha mãe, toda vez que ia dar uma pisa, ela falava pra gente assim: vocês estão procurando sarna pra se coçar. Né? E o Quirino parece que tá procurando sarna. Eu vi muito, hein? Bola para a equipe da Ponte Preta, vem Serginho, faz o passe, deu errado, mas agora deu certo, voltou pro Elvis, Elvis pro Tavares, na direita o Pacheco passou, pediu. E aí o Tavares bateu, ele pede desculpas, né? O Pacheco passou, era um tiro aqui do lado direito, ele não viu, acabou batendo pro gol, ela foi embora na linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, a PADV, KDV, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Nilson Aparecido da Silva, aqui no Futebol Interior, Nilson. Obrigado pela audiência. Nelson Figueiredo, valeu, rapaz. Obrigado pela sintonia. É Datas mesmo, viu? Minas Gerais, o nome da cidade que ele está. Lembrando que tem prêmio, camiseta oficial da Ponte Preta no final do jogo. Uma bola pênalti, 2 copos térmicos da Union, proteção veicular e também uma pizza do Dadá e uma camiseta aqui dos canais Futebol Interior. Serão 4 ouvintes sorteados no fim de jogo, logo depois que a bola parar de rolar aqui nos canais Futebol Interior. Agora falta para a equipe do Londrina, Iago Teles, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Union, proteção veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. O jogo tá parado aqui, mas ele não marcou falta não, ou marcou? Quem tá caído é o Toró. Ele não marcou falta. Toró tá caído, o Wallace vai falar lá com o árbitro da partida, o capitão da equipe do Londrina, e o jogo tá parado. Na verdade, cara, sou obrigado a dizer que foi, digamos que, mas foi acidente de trabalho. Pode ter machucado, mas não, foi mas acidente de trabalho. É uma jogada violenta, Carlos. Não que o jogador tenha tido intenção, né? Sim, sim. É que faltou freio. O Léo tá dizendo aqui que o Londrina ganha. Aí ele coloca que o Londrina tem mais tradição. Discordo em gênero, número e grau, mas esse não é o debate de agora e também não vai fazer o time ser campeão ou não, tá bom? Valeu, mas obrigado aí pela sua audiência. Como sempre aqui, quem acompanha o nosso trabalho sabe que nós respeitamos todo mundo aqui e também os adversários. É falta? Ele deu falta sim, né? Só um detalhe. Se ele deu falta, tinha que ter dado cartão amarelo. Foi lance de agressão, que atingiu. Era cartão amarelo, seria cartão vermelho pro 7 do Londrina, errou a arbitragem. Eu discordo de você. Para mim foi falta, foi sem querer. É falta, sem querer, então o cara não teve a intenção. Eu discordo. Acho que o árbitro nessa foi bem, mas são opiniões. E a Ponte bateu a falta e a bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 19h30. Quase 20 minutos passados deste primeiro tempo. 25 minutos e meio para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C do Campeonato Brasileiro. Grande final. Macaca e Tubarão. Ponte e Londrina empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Roberto Marcondes. Série A, segundo tempo em Salvador. Vitória e Corinthians 0-0. Informação do Pedulino. Saiu uma moça agora passando mal no Majestoso. Ambulância deixando o estádio nesse momento. Ambulância deixando o estádio Moisés Lucarelli. Fica uma, né?
Na verdade... Sem ambulância tem que ficar em UTI, né? Não pode Na verdade, em jogo desse tamanho tem que ter 3 ambulâncias. Tem que ter 3 ambulâncias, porque pelo menos 2 precisam ficar no estádio. E uma necessariamente tem que ser UTI. Isso. O Márcio Honório, ele tá na Inglaterra, ligado na transmissão e tá torcendo aqui pro Londrina. Valeu, Marcião. Obrigado pela audiência. Bola pra Ponte. Aqui no campo de ataque vem levantamento. A bola passa, vai embora a linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Londrina fazer a cobrança. O Frank, fala do jogo aí. Caminhamos pra 21 minutos agora passados deste primeiro tempo. 0 Ponte, 0 Londrina. Carlos, deu uma arrefecida nos ânimos, né? O Londrina agora nitidamente está tentando ficar com a bola, dar uma controlada na partida. A Ponte também, essa saída do Bruno Lopes aí, vamos aguardar como vai reagir, né? Mas o jogo deu uma diminuída de ritmo, Carlos, mas continua uma boa partida de ser assistida. Esse Frank Francisco, gente, para concorrer aos prêmios aqui, eu preciso do nome completo, bairro e cidade, tá? Nem sempre eu vou conseguir responder todas as mensagens aqui. Então, por gentileza, nome completo, bairro e cidade. Se não mandar isso aí, eu não consigo nem cadastrar no sorteio, tá bom? Bola pra Ponte. Vem ali o Maurício, lateral esquerdo da equipe do Londrina, rouba essa bola pra equipe do Leque. Trabalha a bola lá na ponta direita. É bola pro camisa de número 34 aqui da equipe, camisa de número 4 da equipe do Londrina, que é o experiente Wallace. Ele foi lá na ponta direita, faz o passe, abre o jogo. O árbitro tá pegando uma falta ali perto da torcida da Ponte Preta. O jogo tá parado da torcida jovem, guarda na Ponte. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Lembrando que a Ponte toda de preta, com a faixa branca no peito e a numeração branca também atrás das costas. O Londrina, camisa azul, bela camisa do Londrina, com calção brancos, meias brancas com detalhe acima azul. Bola para a equipe do Londrina, Maurício recebeu do Cristiano, virou, tocou pro Quirino, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Foi travado na hora do agora. Elvis rouba a bola para a Ponte, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe na ponta direita tentou fazer o passe para o Diego Tavares. Chegou a zaga do Londrina para tirar. Aí vem, olha onde está o Quirino. Rouba essa bola para a equipe do Londrina, mas aí a Ponte rouba de novo com o Luiz Felipe. Luiz Felipe ganha essa bola para a Ponte, toca a bola aqui para o Elvis na ponta direita. Ele trabalha a bola para Diego Tavares. Chegou ali o Iago Teles. Pegou o tornozelo do jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado. Essa falta sim, eu achei que foi para cartão. Mas aí o Felipe Fernandes de Lima acabou não anotando, não marcando, não distribuindo o cartão para o jogador da equipe do Londrina, que pisou ali no tornozelo do jogador da Ponte, Marcondes. Só um detalhe que estava comentando aqui com o Frank, o 10 da Ponte, o Elvis, precisa aparecer mais. Ele teve uma bola parada, só que ele arriscou direto, foi muito mal. Ele é tão importante na Ponte que ele pegou a bola agora, fez uma jogada de perigo com uma bola parada. Ele precisa aparecer mais pro jogo. Não está aparecendo o Elvis. Elvis, vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe da Ponte. Já passamos da metade do jogo. 23 minutos passados, primeiro tempo tá 0-0. Elvis para a bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. E o Simon aparecia lá do outro lado, o Luiz Felipe também. Mas quem meteu a cabeça na bola foi o Rodrigo Souza, né? E aí ela foi embora, a linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra cá, no nosso WhatsApp 992 61 3987. 992 61 3987, ó, aqui, ó. Para você participar, hein? Não esquece, tem que printar a tela do YouTube para mostrar que você tá ouvindo a gente, tá? Não esquece também de deixar sua curtida lá, tá bom? Bola pra Ponte, vem o Toró, por enquanto tá sumindo no jogo também. Toca a bola para Diego Tavares, chega a zaga da equipe do Londrina para tirar, já o Marcondes fala porque vem a equipe do Londrina. Olha o Londrina, vem aqui o Lucas Marques, faz o passe pela direita, toca a bola para Vitinho, chegou o Arthur, rouba essa bola pra Ponte, chega o Serginho, ganha a bola pra Macaca também, bate no jogador do Londrina e a bola acaba saindo pra lateral. Informação que chega do Majestoso através do nosso repórter Pedulino. Situação fora tumultuada, pau quebrando, torcedor querendo invadir o Majestoso, bomba correndo solto, torcida e tem, portanto, ação da Polícia Militar. Situação quente fora do Majestoso. Houve uma campanha até bacana, né, dos sinalizadores na entrada dos times, na chegada da Ponte, né?
por volta de 3h30, mas o pessoal tava falando com ou sem ingresso, aí eu acho que deram uma forçada. Luiz Felipe na ponta direita, ele volta, trabalha essa bola aqui na ponta, bola para Diego Tavares, o Maurício marca, vem o Tavares, passou pelo Maurício, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, chegou aqui a zaga da equipe do Londrina, chega para tirar. Pode ser um caminho legal para ponte aqui pela direita, hein? Pode, ele marcou, hein? Ele tá marcando. Ele deu amarelo pro Diego Tavares por simulação. Deu pelo mesmo cartão que ele deu pro Vitinho, ele também deu pro Diego Tavares por simulação. Rodrigo Souza perdeu no bote, a bola voltou para Cristiano na ponta esquerda, para Iago Teles, o Iago fez o passe na ponta, é pro Breno, vai queimar dali, bateu pro gol, cruzamento, chega Arthur para tirar. E o Vitinho tava de frente pro gol para jogar essa bola pra rede. O Arthur chega, joga a bola, linha de fundo. Escanteio, 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 escanteio para a equipe do Londrina. Deu bobeira agora, o time da Ponte quase que o Londrina chega lá. Se o Arthur não tava esperto, seria o primeiro gol do jogo. É escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança da marca de 26 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte, Londrina e Ponte. Normalmente é o Cristiano que vai para bater o escanteio. Deixa eu ver se é ele lá. É o próprio. Vem Cristiano para fazer a cobrança do escanteio. Quirino tá na bola também. O jogo é lá e cá. O Londrina aperta a Ponte. Cristiano pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça do Wallace pra fora. Passe e vai embora. Foi o Manzoli. Meteu a testa na bola, fez como o centroavante tem que fazer. Ele é zagueiro. Meteu uma testona na bola. Quem foi? Foi o 4 ou foi o 3? O 4 é o Wallace mesmo. Então foi ele que meteu a testa na bola. Jogou bola, linha de fundo. Peraí, o 4 pra mim. Porque o Wallace, aquele não era o Wallace. Foi o Manzoli mesmo. Então vamos ver aqui. O Manzoli tá com a camisa número 4. E o Wallace é o 3. Então pronto. Foi o Manzoli, número 4, que meteu a testa na bola. Fez igual o centroavante faz, né? E vem de novo Londrina. A Ponte não tá achando Londrina. Iago Teles, Pacheco na marcação, escorregou. Ele entrou na grande área, trouxe a bola pra perna direita. Pacheco tira, bola volta. Luiz Felipe marca, fez a finta, fez a falta. O árbitro mandou seguir. A bola voltou pro Londrina. Vai queimar dali, bateu pro gol. Ele tá marcando o impedimento. Tá marcando o impedimento do jogador do Londrina. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O jogador da Ponte tá estiradaço. Estiradaço. O Wagner Mafra também, hein? Ouvindo a gente em Londres. Também torcendo pro Tubarão. Valeu, Vagnão. Jorge Limírio Neto. O João Limírio Neto. Like 53. O Francisco Fernandes, vamos lá, Ponte, ganhar esse título. O Concerto Brasil, Londrina vai apertar muito no primeiro tempo. E no segundo tempo vai levar 2, diz ele aqui. Valeu, obrigado pela audiência e pela sintonia. Tá me pedindo, Francisco, jogador da equipe do Londrina? Carlos, na minha visão aqui não, tá? Eu achei que tinha a condição. Mas ele marcou. Bola para a equipe da Ponte. Ganha a bola com o Rodrigo Souza. Ganha essa bola para a equipe da Macaca. Vira o jogo. Toca a bola aqui para o Elvis na ponta direita. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Luiz Felipe testa na bola para fora. Apareceu entre os zagueiros. Meteu a testona na bola. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Londrina. Não é a primeira vez que a TV mostra o público, né? E eu vejo lá o ex-presidente da Ponte, José Armando Abdala Júnior, lá nas cadeiras, né? Ele que foi ex-presidente da Ponte Preta 2019 e 2020, né? Porque aí 2020 o Tiãozinho assume, fica até 2021. Não, minto. O Abdala foi 2018 e 2019. Aí, próximo do final de 2019, ele pede renúncia, né? A carta de renúncia. Essa bola saiu, hein? Saiu essa bola. Já parou o lance aqui do Iago Teles. O jogo tá parado, bola para a equipe da Ponte. E aí ele manda a carta de renúncia para o Conselho Deliberativo e um dos vices, né, que era o Sebastião Arcanjo, assume. E aí o Tiãozinho leva 2020, 2021, 2022. O Marco Antônio Eberlin assume, vence as eleições e assume. A Ponte Preta fica no comando da Macaca. 2022, 2023,
2024 e agora 2025 teremos eleições no majestoso dia 20 de novembro, dia da consciência negra, eleições para eleger o novo conselho deliberativo da Ponte Preta. Bola para Macaca, vem ali o Serginho, vem essa bola para Ponte, Serginho tá aparecendo pouco, quem sabe agora, ganhou, Elvis, Serginho, o passe pro Toró, muito forte, ela sai e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Luiz Daniel fazer a cobrança. O comentarista pegou o microfone, quer falar, fala Franqui. Carlos, a gente tá tendo um probleminha que o Marcelo vai ter que corrigir aí, tá? Ele tá tendo um pouco de dificuldade para marcar. O meio-campo não tá bem posicionado. Precisava fazer essa correção, Carlos. E o Serginho tem que aparecer mais mesmo, Carlos. O Elvis está muito marcado. Bola para a equipe do Londrina, vem ali o Manzoli, que está com a número 4, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Iago Teles, o Teles joga aqui na ponta esquerda, a bola acaba saindo para a lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa, 31 minutos, 31 passados do primeiro tempo, no regressivo 14 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, Série C do Campeonato Brasileiro, vem Londrina, bola do Cristiano, tá lá na ponta, fez cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, pega o goleiro, Lucas Marques, rapaz, apareceu sozinho. Sem marcação, é que a cabeçada foi fraquinha, viu Marconte? Senão, seria o primeiro gol do jogo. É ajustar a marcação, porque a ponta tá dando mole em algumas situações. No lance anterior, no lance de muito perigo com a defesa do Diogo, o chute foi, portanto, do camisa 8, o Lucas. E o Lucas agora apareceu novamente sozinho, problemas para a zaga ponte pretana, segue decisão de 0-0. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem para cá, o árbitro fica mostrando um apito, ele diz que só vale depois que ele apitar, foi uma falta em cima do Toró, Zé Breno fez falta em cima do Toró, o jogo tá parado, meia esquerda, canto alto do seu aparelho, canto alto de qualquer que seja o aparelho que você esteja aí, imagine aí, canto alto, perto da torcida jovem, da faixa Ponte Forte, que é a união das torcidas, próximo da Ponte Chopp, próximo da Serponte, Elvis pra bola, levantou, tocando a boca do gol, toque de cabeça pra trás, ela passa, vai embora. Zagueirão Wallace, capitão do time, meteu a testa na bola, jogou a bola, linha de fundo, escanteio. Escanteio pra Ponte, é o 6º escanteio no jogo. 3 pra Ponte, 3 para a equipe do Londrina, terceiro escanteio para a Ponte, agora aqui pela direita, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, Arthur tá na grande área, o Anderson também tá por lá, Luiz Felipe é bom de cabeça, também tá lá, vai Elvis, camisa número 10 para a bola, levantou, segundo pau, foi pro chão, jogador da Ponte, e o árbitro marca pênalti, ou não? Rapaz, ele tá marcando, ele fez um gesto ali, que marcava o pênalti. Jogadores da Ponte ficaram pedindo pênalti, mas não. Ele tá marcando o tiro de meta. Que susto que eu levei, Francisco. Tomei um susto agora, hein? No replay aqui, quando o Toró parte, o zagueiro tá agarrando, ele empurra com o braço atrás. Se o VAR puxar, pega. Não, já foi. Mas ele dobrou o joelho, né? O árbitro que foi mal, que deu um susto na gente, né? Pelo amor de Deus. Quase que mata o narrador e a torcida da Ponte e do Londrina. Vem Ponte, Diego Tavares na ponta direita, fez o cruzamento, ela passa por todo mundo, vai chegar lá no Serginho. Serginho vem na marcação, chega o Wallace, dá um bico nessa bola, tira a bola, volta para a equipe da Ponte, bola para o Arthur para Luiz Felipe, Serginho pede, o Elvis toca de primeira, bola para Serginho, aí ele vai procurar o capitão da Ponte, vai procurar o 10 da Macaca, o Lucas Marques, a bola volta para Serginho, fez o passe na direita, é pro Luiz Felipe, Toró tá na grande área, cruzamento na boca do gol, toque pra trás do Maurício, pra fora, se o Maurício não tava esperto ali, o Diego Tavares ia aparecer na cara do gol no segundo pau, é mais um escanteio pra Ponte, Marcondes. Mas a leitura do atacante Ponte Pretano foi extremamente importante, né? Buscou um espaço prontinho para finalização, chegou o lateral Maurício, deu um toque de cabeça, escanteio, mais um pela Ponte, lado direito, vem
Elvis na batida. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. É o 7º escanteio na partida. 4 para a Ponte, 3 para o Londrina. 34:40 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. É falta para a equipe da Ponte fazer escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vai Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para trás, voltou pro Toró, bateu pro gol, para fora. Tem que ter capricho, né, Toró? Joga, passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Luiz Daniel, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, 35:20 no reloginho. E o jogo, 0-0. Voltou a ter um equilíbrio agora, né, Carlos? A Ponte tá achando melhor a marcação e tá encaixando aí uns bons contra-ataques. O problema é que tá tendo muito erro de passe, Carlos. Luiz Felipe mesmo acabou de trocar uma bola boba aqui. Se a Ponte tiver um pouquinho mais de tranquilidade, dá pra melhorar bastante na partida. Olha a macaca, Serginho vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no jogador da equipe do Londrina, a bola volta pro Serginho, aberto lá pela ponta esquerda, toca a bola ali pro Arthur na ponta, volta a bola de novo, volta a bola pro Serginho, o Rodrigo Souza pede, o Serginho trabalha, essa bola aqui atrás, volta a bola pro goleirão da Ponte, volta a bola pro Diogo Silva, todo de vermelho, chuteira branca, perna direita, ele faz o lançamento longo, procura aqui na direita, sobe a zaga da equipe do Londrina, Maurício tira, joga a bola para lateral para Ponte, Pacheco bate, toca a bola pro Diego Tavares deixou tocar pro Elvis, o Elvis tentou fazer o passe, a zaga não pegou, a bola voltou, Cristiano, Zé Breno, toca de cabeça, volta pelo meio, vem o Quirino, falta ali o Anderson, pegou o centroavante da equipe do Londrina, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Frank, eu tô atrapalhando a sua vida aí, né, velho? Estou atrapalhando a sua vida. Ficou sem retorno aí? Tá tudo certo? Voltou? Não, não tô voltou? sem retorno, Tá Carlão. sem retorno? Vou deixar só de um lado aí pra você não ter problema, tá? Mas aí fica pra você, pra funcionar legal aí, tá bom? Vai participando aqui, ó. Deixa eu mandar mensagem aqui, mandar abraço pro pessoal. Edson Cláudio tá mandando mensagem pra gente aqui, tá concorrendo aos prêmios, valeu. O Cristiano Rocha tá no Canadá. Toronto, Cristiano, obrigado aí pela audiência, viu? Tá mandando um abraço pra todo mundo aqui do Futebol Interior, valeu. Sou gaúcho, vamos Ponte, gosto muito da macaca. Ele diz que sempre aposta na Ponte, na casa de aposta, mas não colocou o nome aqui. Manda o seu nome pra mim, ô gaúcho, 1425 é o final do telefone dele, não printou a tela aqui do YouTube, então ainda não está concorrendo aos prêmios. Para isso, tem que printar a tela do YouTube para concorrer aos prêmios e deixar o nome completo, o bairro e também a sua cidade. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio APADV, KDV, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Posse de bola da equipe do Londrina aqui pelo setor de ponta esquerda. Canto baixo do seu televisor, canto baixo do seu aparelho. Vai mandando mensagem pra cá. No YouTube você participa. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Seu like é muito importante pra gente. Já somos mais de 100 aparelhos conectados. Obrigado pela grande audiência. Obrigado você que tá conosco. O Pet Coxa 10. Quero mandar um abração para a equipe e para o meu amigo Frank. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência. Falta em cima do Cristiano, o jogo tá parado. O Antônio Duarte, torcendo para a Ponte em Genebra, na Suíça. Audiência internacional, hein? Ana Cristina tá dizendo que tá vazando um áudio aí. Áudio da TV. Ana Cristina, obrigado pela audiência. No meu retorno, não, né? Não sei se tem algum outro jeito de vazar um áudio aí, mas obrigado pelo avisar, viu? O Roberto Zappens, like número 58, Cristiano Rocha, vai Ponte. Também ela foi a única que falou aqui, viu, o Felipe, mas aqui de Portugal, bora macaca, Family Gamer, PG Family Gamer, valeu. Paulo César Mattioli, parabéns pela transmissão. O Osmar tá perguntando aqui, meia dúzia de roceiros estão querendo do lado de fora do estádio, causando tumulto e querendo enfrentar a PM. Qual razão? Então, o torcedor, né, já é meio sem noção, né, Osmar? E aí teve uma campanha antes do jogo, falta, hein? Falta por trás. O jogador do Londrina, o árbitro tá parando para marcar a falta. Iago Teles
O jogo tá parado e ele tá conversando ali com o Marcelo Fernandes. Ele disse assim, calma, Marcelo, quem manda aqui sou eu, velho. Mas, sabe, não sei, cara. Ele gosta de dar cartão, essa era pra cartão também. E por trás ainda. Cartão. Matou o ataque, né? Sim, deixa eu ver aqui. O Iago Teles não tinha cartão, não. É a segunda dele, hein? Segunda dele no jogo. Já o toque de 40. 40 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Ponte Londrina. Jogo tenso. Elvis, 3 dedos na bola. Pra Pacheco. Pacheco na boca do gol. Cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do Londrina. Tira. Escanteio, toque do Felipe Marques. Mesa de som aí dos canais Futebol Interior. Escanteio para a equipe de 40 minutos, né? 8º escanteio no jogo. 8º escanteio na partida. E agora o árbitro conversa com o Diego Tavares. Diego Tavares vai falar justamente essa, né? Da falta anterior. Pô, era para cartão. Você não deu, né? O Edson Cláudio escreveu vamos Ponte. Valeu, obrigado. O PG Family tá em Portugal, ouvindo a gente. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Luiz Felipe vai fazer de cabeça pra fora. Passe vai embora. Estilo derby. A bola sobrou Luiz Felipe. Rapaz, mas ele fez certinho, viu, Marcondes? Viu, Frank? Ah, foi, pô. Ah, cabeceou pra baixo. Bateu no ombro dele. Mas decisão não pode perder o gol assim, o Carlos. Mas na perdeu, boa. perdeu. Pelo amor de Deus. Perdeu. A bola passa, vai embora, linha de fundo. O filme era o mesmo, Frank. Cobrança de escanteio do Elvis, Luiz Felipe testa nela, mas ela foi embora. É verdade. Ô, Carlos, só tem uma coisa que tá me incomodando bastante na partida. O time do Londrina tá fazendo aquela cera, aquela reclamação, e o juiz tá enrolando com isso aí, pô. Mete cartão e para com esse negócio. O negócio é bola rolando. O nosso Pedro Lino, ele tá lá no estádio e tá mandando aqui pro Marcondão que vai dizer o que disse o Pedro Lino. Vai, no texto. Ele que discussão forte, o Wallace zagueiro e o goleiro do Londrina. Nariz Daniel. com nariz, xingamento. Depois do lance do Luiz Felipe agora. Ah, Luiz Felipe! De Quase. ombro, velho. Não tem cabeça o ombro. Quase. Luiz Daniel toca na bola. Vem ali o Toró pra cima dele. Aí o Luiz Daniel tocou ali pro Wallace. Bom, pelo menos ele tocou a bola pro Wallace. Né? Toma essa bola aí, meu zagueiro. Quando a gente jogava, né? Quando você ficava pé da vida com um amigo seu, você não tocava a bola pra ele. Ficava de mal, né? Isso, não é, Frank? A gente não toca a bola, né? De jeito nenhum. Amarrava no pescoço, mas não entregava. Não tocava, mas o Luiz Daniel tocou. Falta em cima do jogador do Londrina, o jogo tá parado. O que tá me incomodando é o árbitro conversar. Ele tá conversando muito. Isso também tá me incomodando. São mais de 100 aparelhos conectados aqui no YouTube. Obrigado você pela audiência. Sem contar o canal de áudio dos canais Futebol Interior, site futebolinterior.com.br. Vem, cruzamento na direita, Simon. Ô, Simon, você tava sozinho. E atrás de você estava o Anderson. Não precisava ter feito isso, né? Precisava ter feito isso. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio. Escanteio pro Londrina. É o 9º escanteio no jogo. 5 pra Ponte, 4 pra equipe do Londrina. E um cruzamento que não tinha perigo nenhum, né? Não tinha perigo nenhum. Se bem que o Cristiano estava chegando aqui. Escanteio para a equipe do Londrina. Meu Deus. Segura aí, Macaca. Escanteio para o Londrina. Pra bola. Vem Cristiano para fazer a cobrança do escanteio. Tem 2 jogadores do Londrina sozinho aqui. Vem levantamento na boca do gol. Quirino toque para trás. A zaga tira. A bola volta. Vem Maurício. Vem essa bola. O Elvis corre atrás dele. Ele volta. Bota essa bola aqui pelo meio. Quem tá lá é o João Vitor. João Vitor vai fazer o passe lá na ponta direita. O toque para trás. A bola passa, vai embora. Ô, Carlos. Não conseguiu pegar. O Arthur caiu. Ela foi embora na linha de fundo. Arthur com Cristiano. O jogo tá parado. Tiro de meta pro goleiro da Ponte. Perdão. Frank e Carlos. Sorte do Luiz Felipe, atacante ponte pretano, que ele caiu. Que ele agarrou o 4 do Londrina na bola parada do Manzoli. Se ele continua no lance, era pênalti pros caras. Sorte nossa que ele caiu. Que ele não conseguiu agarrar a camisa do cara. Também vi essa, Marcondes. É que assim, se a gente for olhar tudo isso aí também, por exemplo, no lance lá que o Frank fala que foi pênalti, achei que não foi, porque se for analisar tudo isso aí, vamos ter 300 pênaltis no jogo, né? Bola para a equipe da Macaca. Vem ali o goleiro da Ponte, o Diogo Silva. Ele bate na bola. A bola fica aqui pelo meio. Vem o Quirino. E deu ruim para a Macaca. Ganhou essa bola pro Iago Teles. Ele vai tocar aqui a bola na ponta. Vamos ver aqui. O Arthur, hein? Vem para recuperar essa bola. Aí ele joga a bola para lateral. Rapaz, era pro Diogo Silva ter saído na bola.
E ele não foi para a bola, o Arthur veio, correu atrás da bola e a bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Tá sendo agraciado lá o jogador do Londrina pelo torcedor da Ponte. É o João Vitor. Lateral. Pessoal lá no alambrado. Raiz, velho. É raiz. João Vitor pra bola. Levantamento na boca do gol. Simon foi bem de cabeça, tira. Aí vem o Serginho, não ganha. João Vitor ganhou essa bola pra Ponte. Vem ali o Luiz Felipe. Falta para Macaca fazer a cobrança, é falta para Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui mais no Canais dois. Futebol Interior. Marcondes já viu lá, vamos até 47. Vamos até 47. Muito ou pouco, Frank, de tempo? Não, tá de bom tamanho, Carlos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 45:40, você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Posse de bola da equipe do Londrina. Luiz Daniel vai tocar a bola ali pro Wallace. Vai voltar a bola aqui pro Luiz Daniel. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Wallace com a bola, ganha essa bola para a equipe do Londrina, foi impôs o passe à frente, procurava ali o camisa de número 7, o Vitinho, a bola saiu para lateral para Ponte, ganha Macaca, a bola para Serginho, vamos ver esse lance aqui, Serginho vai virar o jogo, da meia esquerda para ponta direita, passamos de 46 no reloginho, 46:16, bola para a equipe da Ponte, Wanderson, a Ponte tinha o ataque e resolveu ficar tocando bola aqui com os zagueiros. O Anderson toca a bola para Pacheco. Jogo muito equilibrado no primeiro tempo. Luiz Felipe toca de cabeça, fez o passe. Maurício ganha essa bola para a equipe do Londrina. Bola volta para a equipe da Ponte. Bola para o Anderson. O Anderson ganha essa bola para a equipe da Macaca. Fez o passe ali pelo meio. A zaga tirou. A bola voltou. Arthur lá na ponta esquerda. 46:40. Ganha a bola para a Ponte. Bola para o Serginho. Serginho, Bruno Lopes está fazendo muita falta. Serginho entrou, mas não consegue fazer o mesmo trabalho do Bruno Lopes. Bola voltou pelo meio. Bola para Luiz Felipe, a Ponte já fez uma alteração, Bruno Lopes saiu ainda no primeiro tempo, não vai ter tempo para mais nada, porque a Ponte vai jogar essa bola para trás, apita o árbitro, Felipe Fernandes de Lima, árbitro mineiro, jogo estudado no primeiro tempo, Ponte teve chance, o Londrina também, tudo igual no Majestoso, 0 para Ponte, 0 para o Londrina, você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Prepara os últimos teasers aí, viu, ô Felipe Marques. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E agora na saída dos jogadores no gramado, por enquanto não vai ter ninguém para falar, porque o técnico da Ponte foi lá no meio do campo, hein, ô Marcondes? Ou ele fica no campo o intervalo inteiro, ou ele vai sair junto. Não, vai ficar campo inteiro. O Arthur já sentou, Toró também, a preleção, inovação do Marcelo, hein? É para deixar a galera ligada com o time, hein? Gostei da decisão. 1-0 para ele. Então não teremos saída do gramado dos jogadores do Majestoso, Frank Francisco. 0 Ponte, 0 Londrina. Os caras do Londrina já foram, os da Ponte não. E o Diego Tavares vai falar aqui nos Canais Futebol Interior. Não tem problema não, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado que a gente pega lá quando der, tá bom, Felipe? Pode ficar tranquilo que o Diego Tavares vai falar daqui a pouco aqui nos Canais Futebol Interior. Mas gostei dessa decisão do Marcelo, mantém o time no clima da decisão com a galera. É isso, os jogadores da Ponte não vão descer, e o sol não tá tão grande assim, né? Então não vai judiar dos jogadores, porque se tivesse aquele sol de lascar, né, ia dar ruim. Palavra do jogador da Ponte, o Diego Tavares, vamos curtir. Boa tarde. Do meu ponto de vista, a equipe tá bem. Eles não tiveram nenhuma chance ali. Nossa parte defensiva está bem colocada ali. Criamos algumas oportunidades ali. Até eu tive 2 oportunidades de estar pro gol ali. Teve outra oportunidade com o Luiz Felipe de bola parada. É só caprichar nesse detalhe. Nós caprichar ali na frente, fazer o primeiro gol ali. Se Deus quiser, vamos sair com o título. Obrigado. Esse, o Diego Tavares e o Cristiano, jogador da equipe do Londrina, também vai falar. Assim que estiver pronto, Felipe, pode soltar aí o jogador da equipe do Londrina, o Cristiano, camisa 10
do Londrina, falando nos canais Futebol Interior. O Antônio Duarte, Ana Cristina Ferrarese, o Pet Coxa 10, o Roberto Zappens, like número 58. Valeu, Roberto, tá lá na Argentina, ouvindo a gente. Só os jogadores do banco de reserva do Londrina no gramado do Majestoso. Palavra do Cristiano, meia esquerda da equipe do Londrina, vamos conferir. Foi um jogo bom, né? Nós tivemos as melhores chances, a Ponte Preta chegou nas bolas paradas ali também, mas nós controlamos o jogo, ficamos mais com a bola, é o nosso estilo, é o jeito que a gente joga o campeonato todo. Agora é continuar fazendo isso e se Deus quiser fazer o gol e levar o título para casa. Tá certo, tá aí o Cristiano falando que teve um bom jogo e que o Londrina teve as melhores chances. Ô Frank, rapidinho, antes do intervalo aqui, o seu pitaco nesse jogo, 0 para Ponte, 0 para Londrina, jogo muito, mas muito igual, né? Sim, achei também, Carlos. A Ponte teve um pouco de dificuldade em conclusão, né? Vamos dizer, no terço final, na jogada final. Precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas uma partida realmente equilibrada, como nós já aguardávamos, né, Carlos? Diferente da partida em Londrina da primeira, a Ponte tem dado mais trabalho e tem vindo mais à frente. O único problema é corrigir esse terço final aí, Carlão. E para não dizer que não falamos de flores, atitude excelente do Marcelo. A gente vê que o elenco está todo ligado ali, a torcida unida, Carlos. Isso dá muita força, viu? Estamos com 5 minutos de intervalo. Vamos pagar os 2 teasers antes de fazer o comercial. E eu vou ler algumas mensagens aqui. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Jonathan Carlos tá ligado com a gente aqui, tá pedindo para mandar um alô para Bangladesh. Rapaz, valeu. Abraço, Jonathan. O Antônio Claudinei. Valeu, Daniel Cossi, Cimei Andrade, pelo amor de Deus, faz um gol, meu marido está quase infartando. É mesmo, Cimei? Tô preocupado agora, hein? Valeu, um abraço. O Amorim Júnior, na Escócia, torcendo pela macaca. Valeu, já falamos da Escócia, Bangladesh, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Argentina. Rapaz, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. É isso, 7 minutos de intervalo, tem gol pelo Campeonato Brasileiro Série A, Marcondes. Exatamente, em Salvador, Corinthians marca aos 51 minutos do segundo tempo. Está confirmando uma vitória fundamental em cima do time baiano, hein? 9º colocado com 39 pontos, nesse momento o Corinthians. Largo, Corinthians é largo também. Calma, né? O jogo não acabou ainda. Mas 50, pô? 51. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte? Gostei do Marcelo, que você negócio de ficar no campo, hein? Espero que dê certo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Agora é o intervalo, Filipão. Vamos pro intervalo, para pagar o intervalo recheado com as nossas boas ofertas. Voltamos depois do intervalo para todo o segundo tempo de Ponte Londrina, 0-0, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. A PADV Cadevi, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Estamos com o intervalo de jogo para Ponte Preta e Londrina, empatando pelo placar de 0-0. Bom, daqui a pouco o Marcondão vai entrar na tela. Então pode abrir a tela e deixar a cadeira dele. Aí a hora que ele chegar, que a cadeira do Marcondão tá aqui, ó. Eu vou até colocar minha garrafa aqui, ó, para ficar aqui com a cadeira, na cadeira do Marcondão, ó, com o símbolo da macaca, tá bom? Minha garrafinha aqui, ó. Garrafinha que eu não largo dela por nada. Lembrando que você pode participar, viu? Dá tempo, você tem todo o segundo tempo para participar e mandar mensagem pra gente, tá bom? Aqui pelo nosso WhatsApp, você tem que printar a tela do YouTube. Printa a tela do YouTube, tá? E manda com o seu nome completo, bairro e também a sua cidade pra gente, tá? No final do jogo, um time vai ganhar o título. Os dois já ganharam o acesso, né? Um time vai ganhar o título, mas 4 ouvintes nossos aqui vão ser sorteados. Um vai ganhar uma camiseta oficial da Ponte Preta, presente da loja oficial da Macaca. O outro vai ganhar uma bola pênalti e tem também um copo térmico da União Corretora de Seguros, Proteção Veicular, União Proteção Veicular, mais uma pizza do Dadá. Copo e a pizza. E tem também um outro copo e também, junto com o copo, uma camisa dessa aqui, ó, dos canais de Futebol Interior. Daqui a pouco você vai ver na tela, nós estamos trajando a camisa aqui, que você vai faturar. Serão 4 ouvintes sorteados. Manda pra cá. Só não esquece, por gentileza, do seu nome completo,
bairro e também a sua cidade. Vamos lá então, o intervalo de jogo tem o apoio de Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514 1171. 2514 1171. Rua Lauro Vanucci, 98 em Campinas. Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano. União, proteção veicular. Proteja seu carro, sua moto ou utilitário. Union, proteção veicular é a solução ideal para proteger o seu veículo com baixo custo. Faça um orçamento, procure o Sérgio e toda a equipe, tá? 999 77 90 29. 999 77 90 29. IGA Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. 2 lojas em Campinas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Sorocaba. Já somos mais de 130 aparelhos conectados no intervalo do jogo. Obrigado pela audiência. Flávio Daniel tá com a gente, tá dizendo que a Ponte vai ganhar de 1-0. O Cristiano também tá ligado. Valeu, Cristiano. Obrigado pela audiência. João Limírio Neto. João Limírio tomou, eu não sei o nome do remédio aqui, então não vou falar, né? Pode ser que seja errado, mas já tomou 2 remedinhos, viu, Frank? Minha nossa. Eu tomei 2 antes de sair de casa, Carlos. Mas se eu tivesse em casa, eu já tinha tomado mais uns 2. Falou aqui Concárdio, acho que é esse o nome do remédio. Valeu, João, obrigado, viu? Informação. Vai. Vamos lá, Campeonato Brasileiro, jogos encerrados. Corinthians confirmou a vitória em Salvador diante do Vitória por 1-0. Falei. O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 1-0. Destacando também, bola já está em andamento, bola rolando. Primeiro tempo, Fluminense e Internacional. Pela Série B, rapidamente, a informação com relação aos resultados. Jogos encerrados, realizados e encerrados. A equipe, hoje à tarde, a equipe do América Mineiro venceu o Atlético por 1-0 e o Coritiba venceu Volta Redonda também por 1-0. América Mineiro de Alberto Valentim, que treinou a Ponte até a 15ª rodada desta Série C. É o 14º colocado com 41 e o Coritiba mandando na Série B com 60. O América, o Valentim, quando chega lá, o América estava na zona do rebaixamento. Bom, a nossa enquete hoje aqui, mais de 400 votos, hein? Ponte, 68%, empate, 5%. O restante aqui para o Londrina, 27%. No jogo passado, o Londrina ganhou na enquete. Verdade. Só que o jogo deu empate, hoje a Ponte está ganhando na enquete aqui. Ô, Frank, você mudaria algo? Os times já estão voltando. Você mudaria algo nesse time da Ponte Preta, Frank? Carlos, eu acho que inicialmente na segunda etapa o Marcelo vai corrigir posicionamento. A ideia com a entrada do Serginho foi boa, mas ela não funcionou. O Bruno Lopes vem vivendo um momento maravilhoso na Ponte. Quando sai, muda um pouco a forma da Ponte jogar. A Ponte está sentindo a falta dele em campo. Mas assim, ele precisa achar o posicionamento para o Serginho. O Serginho vai ter que aparecer mais. O Elvis hoje está muito marcado. E o Elvis é o cara importante das bolas paradas, né? Então, quem sabe aí nessa, se o Marcelo conseguir encaixar e colocar o Serginho num bom posicionamento, Carlos, a gente tem condições de melhorar o rendimento do time. Apesar que a partida é maravilhosa para assistir, né? O coração da gente aqui quase explode, mas é uma partida muito boa, bem equilibrada, um jogo gostoso da gente acompanhar. E quem sabe aí, né, gente? Se o Elvis realmente tiver um pouco de tempo, de condições de jogar, Carlos, quem sabe aí com uns 20 minutos o Gé entra e faz a nossa alegria. Ô, Carlos. Esse Frank Francisco, chamou, falou, Marcondes. Se o Gé tá no campo, ele não erra o gol que o Luiz Felipe errou. Não erra. Não erra, eu troco de nome. Bom, o Londrina vai mexer, hein? O Vitinho tá amarelado, foi embora. Robson, número 20. E o Robson, esse cara entrou no jogo passado e fez uma fumaça danada. Joga água nele que não tem fumaça. Fez uma fumaça danada. Robson, camisa número 20, a primeira alteração do técnico Roger Silva no time do Londrina. Tava amarelado, né? O jogador do Londrina, o Vitinho, camisa número 7. Então entra o 20, Robson, para a saída do Vitinho. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui. O Flávio Daniel tá ligado com a gente, valeu, Flavião. Flavião, eu vou ler a sua mensagem aqui, mas tenho certeza que a torcida da Ponte não acha isso não, tá? Diretoria da Ponte merece parabéns pela campanha.
José Ulisses Palomo, acho que irá para os pênaltis. Jogo mediano. Amorim Júnior, grande Amorim, vamos Macaca, vai começar o jogo no segundo tempo, posse de bola da equipe do Londrina, apita o árbitro, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, vamos pro jogo, vamos pro segundo tempo, tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Londrina agora jogando do lado esquerdo do seu aparelho. A Ponte está no lado direito. No Majestoso, para que você saiba, o Londrina está defendendo o gol do portão principal. A Ponte, o gol da Fepasa, o gol da linha do trem. Posse de bola no primeiro tempo foi do time do Londrina, mas a bola já está com a Ponte. Simon, Quirino foi para cima dele, falta, o árbitro para, marca a falta, falta para a Ponte fazer a cobrança, falta em cima do Simon, falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Comecinho de jogo no segundo tempo, final, Série C, Campeonato Brasileiro. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte de Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Serginho, que entrou a 17 do primeiro tempo, Diego Tavares e Toró. Serginho entrou na vaga do Bruno Lopes, que saiu contundido. Já já o Londrina, vem Elvis, 3 dedos na bola, fez o passe na direita, procurava o Toró, a zaga tirou, bola voltou, Iago Teles, o seu Elvis não conseguiu pegar, vem Londrina, Rodrigo Souza vai pra cima ali do jogador da equipe do Londrina, a bola volta pelo meio, trabalha a bola com o número 8, o 8 é o Lucas Marques, toca a bola pro Quirino, 2 na marcação, vem Serginho, rouba essa bola, falta. Árbitro para marcar a falta em cima do Quirino, o jogo tá parado. Londrina de Luiz Daniel, João Vitor Manzoli, Wallace Maurício, Zé Breno, Lucas Marques, Cristiano, Robson, que entrou na vaga do Vitinho, Quirino e Iago Teles, o time do Londrina, Marcondes. Só um detalhe, o Quirino pegou na bola 2 vezes, e as 2 vezes ele cavou falta. É falta, por falar em falta, falta para a equipe do Londrina. Falta frontal, aí o sol parece que sumiu lá do Majestoso. A hora, 18 horas 9 minutos. Já estamos na noite, né? De Campinas, neste final de semana. Tem gente aqui que o olho até brilha quando a lua aparece. Meu Deus, as garras vão saindo. Quirino, pra bola, levantamento, toque de cabeça, Diogo Silva! Fantástica defesa do goleiro da Ponte. Cobrança de falta do Cristiano. Quirino ninguém marcou, velho. E aí esse goleiro da Ponte que é simplesmente fantástico. Sensacional. Tô pra dizer que o Quirino quase fez o gol. Mas o Diogo Silva fez o gol pra Ponte. Defesaça do goleiro da Ponte, hein, Marcondes? Defesaça no canto direito. Muito bem o atacante do Londrina, o Quirino. Defesaça do Diogo Silva, que aliás foi bem lá em Londrina e repete a dose aqui no Majestoso. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque depois do susto, quem sabe bola pro Elvis. Elvis fez o passe, deu certo, bola pro Serginho, tá lá na ponta esquerda, fez a parada, entrou na grande área, o toque pra trás é pro Toró, vai quem manda ali, bateu pro gol! 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 Da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Toró! É gol, é gol, é gol. Toró! Na rede campeão. Toró! Levanta a massa! Pula o planeta dos macacos do Majestoso! Toró! 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 17 a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Toró vai pra rede e levanta o povo. Vai Ponte, vai Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Luiz Daniel, essa nem pelo rabo você não pegou. Toró, Toró, o 8º gol dele na competição para igualar a artilharia do campeonato e para colocar a Ponte na frente. Ponte 1,
Londrina 0. Goleirão Luiz Daniel, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do primeiro gol da Ponte. Printa a tela aí, Roberto Marcondes. Serginho escapou pelo lado esquerdo, deu um break, voltou, observou o Toró livre de marcação na entrada da grande área. Bateu forte, o goleiro Luiz Daniel tocou na bola, entrando devagarzinho, mas o importante que foi gol. Gol da Ponte, Toró 1-0. Frank Francisco, depois da defesaça do goleiro da Ponte. Toró recebeu do Serginho, bateu pro gol e o Luiz Daniel não pegou. Macaca na frente, 1-0, levanta o povo. Frank. Ah, Carlos, eu vinha já comentando isso, né? Que o Serginho precisava entrar no jogo. E o Marcelo já fez uma mudança muito interessante. Você vê que o Elvis abre a jogada pro Serginho, o Serginho da ponta puxa para dentro, ergueu a cabeça e parece que colocou com a mão no pé do Toró. E o Toró é um predestinado, Carlos. É um predestinado. Parabéns, nega véia! Toró faz, Ponte Preta 1-0 para a equipe do Londrina, vem Ponte de novo, o Anderson ganha essa bola para Ponte, vai na raça, vai no peito, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, Quirino ganhou para a equipe do Londrina, aí veio ali o jogador da equipe da Ponte, o Simon ganha essa bola para a equipe da Macaca e foi pro chão, falta, o jogo tá parado, o árbitro pegou a bola, entregou a bola ali pro Zebrino, chamou, falou, Marcondes. Amanhã faz sol ou faz chuva? Amanhã vai fazer sol. Sol. Você adivinhou o lance do gol da Ponte, você cantou, você previu, homem da jogada certa. Maurício na ponta, fez a finta, virou, tocou bola. O Londrina é forte, 6 minutos passados, segundo tempo tá 1-0 pra Ponte, só não marcou a 3, mas o Londrina vem, bola lá pro Maurício, trouxe a bola, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pega Diogo Silva. Cantinho, hein? Meu Deus. Foi pra ela, fez a defesa. Deixa eu tomar um fôlego aqui. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem de novo, bola com o Elvis. O Diego Tavares passou, pediu. Vem, o Elvis ganhou, trouxe a bola pra perna direita, o Elvis. Podia ter tocado essa bola lá pro Diego Tavares, ou ter chutado, né, meu craque? Né, meu 10, né, meu capitão? Aí vem Londrina, bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola na ponta, vem bola pro time do Londrina. Rodrigo Souza ganhou essa bola pra Ponte, perdeu de novo, voltou pro Londrina, chegou Simon, bico na bola. Dá um bico na bola, mas ele tá marcando falta ali do Luiz Felipe, o jogo tá parado. O jogo tá parado, falta pra equipe do Londrina, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 7 minutos passados deste segundo tempo. 1 para Ponte, 0 para o Londrina. O gol da Ponte foi marcado pelo Toró. O gol da Ponte foi marcado pelo Toró. O Toró marcou a 3 minutos do segundo tempo. O 8º gol dele na partida. Vem Cristiano para fazer a cobrança da falta. O Londrina quer o gol de empate. É tudo que a torcida da Ponte não quer. Tudo que a torcida do Tubarão quer. Bateu Cristiano pro gol. Para fora, foi embora. Linha de fundo, tiro de volta para Macaca, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Eu quero a sua participação. Manda mensagem para cá no nosso WhatsApp. Você participa. O número tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 99261-3987. É o número do WhatsApp para você participar. Ponte vem. Elvis trabalha a bola aqui na ponta. Bola para Serginho. Assistência para o gol da Macaca. Ele faz o passe. Vira o jogo para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Arthur. Arthur toca a bola para Toró. Autor do gol da equipe da Ponte. Último toque do Toró. A bola saiu. Lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pra você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque. Era pro Cristiano, briga ali, o Wanderson foi pro chão, falta escanteio. O árbitro vai dar, se ele não der escanteio, ele tem que dar falta pra Ponte. Foi marcada a falta. Uma coisa ou outra. Agora, vamos lá, né? Ele deu cartão pro Luiz Felipe, que fez o gesto... Não, cartão pro Cristiano, não, reclamação. Não, sim. Mas no primeiro tempo, ele deu cartão pro Luiz Felipe pelo mesmo gesto. E aí, agora ele foi justo, né? Só um detalhe, o Toró marcou o gol e foi a primeira bola que ele pegou no jogo. Pois não foi nesse gol que o Claudinho arrebentou com o Náutico? Lá atrás. Cara, faz tanto tempo que eu não lembro. 90. Mas não lembro. Agora... Foi sim, foi sim. Eu tô mais ponte que você hoje. Não confesso pra você que eu não lembro, não. E se você perguntar meu nome, talvez hoje eu fale... que eu sou o Marcelo Corsato.
Bora. 9 Carlão, minutos e 20, oi. Que goleiro que a Ponte Preta tem. É uma muralha, hein? É uma muralha. Esse Diogo Silva é uma muralha. Mais um cartão no jogo aí, agora pro Cristiano. Então são 4 cartões pro jogo, tá? 2 pra Ponte, Luiz Felipe e Diego Tavares. Vem Ponte de novo, bola aqui pro campo de ataque. Cruzamento era pro Luiz Felipe. Chega a zaga do Londrina pra tirar. Vamos lá, Luiz Felipe e Tavares pra Ponte. Vitinho e Cristiano para a equipe do Londrina. 4 cartões no jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Diogo Silva. Ei, Diogo, vai, mete essa bola para fora, velho. Ele tentou dar um balãozinho, jogou a bola lá para a torcida. Já vem o jogo, tá parado. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço pro Marcelo. O Marcelo tá em Auckland. Rapaz, audiência hoje do futebol interior internacional. Auckland fica onde? Nova Zelândia, meus amigos. É o Marcelo, tá dizendo aqui, olha, eu sou o Marcelo, estou na Nova Zelândia, tô torcendo pra Ponte hoje. Ele fala. Ele não é torcedor de nenhum dos times declarado, mas hoje ele tá torcendo pra Ponte porque ele é de São Paulo. E o Elvis foi pro chão, o jogo tá parado, pegaram o capitão da equipe da Ponte. Ele marcou a falta ou não marcou a falta? Falta e tomou uma solada. Vamos ver aqui quem que tava na bola. Toró. Ah, era o camisa número 2 ali, o João Vitor. Ele deu da canela do Elvis, né? E aí o Elvis ficou pé da vida. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Valeu pela sintonia. O Felipe Marques colocou um letreiro aqui na tela. Então você que está no YouTube, para você saber como concorrer, tá bom? Concorra a prêmios, mande uma mensagem pelo WhatsApp 992 61 39 87. Falta para a equipe da Ponte. Elvis vem para fazer a cobrança na falta para a equipe da Ponte de 3 dedos, toca a bola para Luiz Felipe. De primeira para o Toró Wallace. Dá um bico, tira. Bola volta, vem Simon, ganha pra Ponte, toca a bola pra Arthur. Arthur pra Serginho. Serginho, 1, 2, 3, 4 na marcação. Perdeu o Serginho. Vem Cristiano, não pode dar essa bobeira. Aí vem o Luiz Felipe, ganhou essa bola pra Ponte. Ganhou, trabalhou bola aqui na ponta direita. Bola pra Diego Tavares. Tavares entregou a bola pro Quirino. Olha onde tava o Quirino aqui, velho. Ganha essa bola para a equipe do Londrina, mas o árbitro tá parando para marcar aqui ou para pegar uma falta em cima do jogador do Londrina. É o Iago Teles, o jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 12, passado o segundo tempo, no regressivo 33 para terminar o jogo no giro do giro, o giro que gira o placar do futebol. Série C, Campeonato Brasileiro, final da Série C. Majestoso, Ponte na frente, Toró marcou a 3 do segundo tempo, Ponte 1, Londrina 0. Placar ao vivo, futebol interior, vai Roberto Marcondes. Confirmando vitória do Corinthians em Salvador diante do Vitória por 1-0, bola rolando para o Clássico Nacional, Fluminense Internacional 0-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Arthur fez cruzamento, procurava ali o Elvis, a zaga da equipe do Londrina. Tira a bola, volta pra Ponte, volta pro Pacheco. Chegou a zaga da equipe do Londrina com o Lucas Marques. Chegou pra tirar, tira dali. Joga essa bola pra fora, pra lateral pra Ponte. O Pacheco não tem pressa. A Ponte vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Toró foi pra rede. Toró marcou pra Ponte Preta. E a Ponte tá vencendo a lateral, cobrado. Diego Tavares fez o cruzamento, pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo é escanteio para a Ponte. É o primeiro escanteio no segundo tempo para a equipe da Macaca. 10º escanteio no jogo. 10º escanteio no jogo, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Elvis. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. Levantou, tocou na boca do gol. Simon de cabeça, a bola voltou. Toca. O Anderson sai do gol, Luiz Daniel. Pra ficar com ela, o goleiro da equipe do Londrina. Põe bola aqui na ponta direita, sai jogando. Bola para João Vitor. João Vitor vem, Rodrigo Souza na marcação pra cima dele. Aquela falta tática, né? Falta, o jogo tá parado. É falta pra equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Final telefone 5734. Mandou aqui. Vem Londrina. Bola pro campo de ataque. Cristiano vai queimar dali. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Diogo Silva. O Frank.
Diogo Silva tá trabalhando 15 minutos, já tem que fazer 3 defesas. A Ponte vence, mas o Londrina vem pra cima da macaca, Franqui. O Londrina agora vem com tudo, Carlão, fazendo uma pressão já na saída de bola, causando dificuldade para a Ponte sair com essa bola. E eu acho que o Marcelo já está na hora de começar a pensar aí na substituição do Rodrigo Souza. Né? Entrar com o seu Léo Oliveira, dar uma oxigenada no meio da Ponte aí na meia cancha, viu, Carlão? Eu acho que iria bem, viu? Valeu. A Ponte deu uma tirada de pé de acelerador, hein? Não tá mais focado como estava até agora há pouco. Por isso que o Londrina cresceu em cima do Diogo Silva. E agora o Toró foi pro chão de novo. O jogo tá parado, o Wallace vai conversar lá com o Toró, né? O jogo tá parado. É falta. Falta pra equipe do Londrina fazer a cobrança. Pode ser pra equipe da Ponte. Falta do Wallace. Falta do Wallace. Rapaz, eu tô ficando maluco. O Wallace voltou com a camisa 4 de novo. Sério, olha lá. Quer ver, ó? É o 4. Ou então ele estava com a 4, né? Estava com a 3. Aí, como está na súmula ele com a 4, ele fez o Londrina mudou no intervalo. Mas ele estava com a 3 no primeiro tempo. Muito embora a assessoria de imprensa do Londrina divulgou ele com a 4. Ele entrou com a 3, né? E agora ele voltou com a 4. Porque aquele toque de cabeça lá não foi do Wallace. Não, foi. Então eles fizeram uma troca lá, né? Isso, então, no intervalo. Agora, Felipe, o Manzoli é 13 e o Wallace é 4, Isso aí. tá? Voltou na numeração que estava Exatamente. na papeleta. Cristiano, toca a bola aqui no meio, a bola voltou para a equipe da Ponte, Arthur, rouba essa bola para a Ponte, Luiz Felipe, de primeira para o Elvis, Elvis para Luiz Felipe, chegando a 16 minutos passados deste segundo tempo, bola para Serginho, Serginho vem, perde a bola e vem Londrina, bola aqui para o campo de ataque, Quirino, vem ali o Anderson, ganha essa bola, Rodrigo Souza, ganhou essa bola para a Ponte, ganhou para a Macaca, toca a bola para Diego Tavares, para frente, Diego Tavares, bola para frente, bola para o Pacheco, 16 minutos e meio, toca a bola lá para o Diego Tavares, vem Tavares, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Foi falta, hein? Você pode... E ele não deu nenhuma, tá? Não deu nenhuma falta. Jogo segue. Segue o jogo. Segue o jogo. Bola para a equipe do Londrina aqui no campo de defesa. Bola para o Robson. Robson toca essa bola aqui no meio. Ganhou. Aí ele vai marcar falta para o Londrina. Simon fez a falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pelo gestual, o Roger tomou cartão. Pelo gestual. Reclamação, exatamente. Vamos esperar. Não foi. Parece que não foi ele não, mas vamos aguardar para ver aqui. Parece que... Porque normalmente, o Marcondes, o que os caras fazem? Eles põem o auxiliar, né? Para encher o saco da arbitragem, né? Bola ali para a equipe do Londrina, lá na ponta esquerda, vem Maurício, trouxe o Iago, que tá por ali, ele faz o passe, abre bola para Cristiano, a Ponte tá marcando muito distante, olha o Wallace, pode queimar daí se quiser, o camisa número 4, voltou no meio pro Cristiano, na ponta pro Zé Breno, chega Luiz Felipe, rouba a bola pra Ponte, tem 3 na marcação pra cima dele, ele vem ganhando o jogo pra Ponte, toca a bola pro Toró, Toró por baixo, chega a zaga da equipe do Londrina, tira. Ô Carlos. Zé Breno mete o pé na bola, tira. A impressão não, claramente deu para observar aqui, a ponta tá muito dispersa, né? Tá muito longe da bola, né? Tá muito aberta, não pode ficar aberta, tem que fechar. Será que cansou, Frank? Ah, Carlos, eu te digo o seguinte, eu mexeria no meio campo da Ponte, viu? Arthur, toca a bola pro Elvis aqui no meio campo, ele faz um balãozinho com a bola, vem 2 na marcação pra cima dele, tá tomando falta, tá tomando pau, Elvis o jogo todo, bola ali pelo meio, voltou pra Luiz Felipe, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, toca a bola pra Serginho, o Serginho pro Toró, na grande área, fez o passe pro Elvis, vai esperar alguém chegar na grande área, calibrou o passe, cruzamento, chega o Wallace, tira. Chegou o Wallace, tira, chegou o Rodrigo Souza, cometendo falta, e aí já é a segunda dele, né? E aí não teve jeito. Cartão amarelo pro Rodrigo Souza. Chegou. A Ponte começou a tomar muito cartão porque ele tá chegando atrasado no jogo, na jogada. E é aquela não tá acompanhando o lance. E é aquela falta tática. Agora mais uma falta ali do Simon. Mas o Elvis, quando fez o cruzamento, também fez fraquinho o cruzamento. E aí o Rodrigo Souza, ele tomou, acho que pelo excesso de falta, né? Porque ele já tinha feito uma falta anterior aqui. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano.
A Laudiceia Leite tá pedindo para mandar um abraço para Valquíria e também a Cimei. Valeu, Laudiceia. Obrigado aí pela audiência. Também tá concorrendo aos prêmios. Ela é de Capão Bonito. E a Ponte vai mexer 2 vezes, hein? Vamos lá. Vem o time do Londrina. Bola aqui pro campo de ataque. Vem Simon, perna esquerda. Bica na bola. Tira, joga a bola pra lateral. Lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança. Vem Cristiano para fazer a cobrança do arremesso manual. Não. Ele deixou pro João Vitor, mas a Ponte vai mexer. 55, Léo Oliveira. E 25, Lucas. Vai sair o Serginho, hein? Serginho. Não, é o 27 que vai sair. É o Luiz Felipe. E sai o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza amarelado. Então, Léo Oliveira, 55. Isso. E o Lucas Cândido, 25. Agora, só um detalhe, não, Frank e Carlos. Por que o técnico Marcelo Fernandes tirou o Rodrigo Souza? Porque o time está muito exposto. E ele sabe que o volante vai chegar muito no quem está com a bola na equipe de Londrina, que vai correr um sério risco de um cartão vermelho. Aí teve uma leitura boa o técnico da Ponte, mas ao mesmo tempo também tem que chamar a atenção do time em apertar um pouco mais e diminuir o espaço da equipe do Londrina. Alterações do time da Ponte, meio campo da Ponte deu aquela parada, só que o Luiz Felipe foi embora. Eu confesso pra você, Frank, eu não teria tirado o Luiz Felipe, mas bora lá. Carlos, eu entendo você, mas eu acho que essa substituição é mais adequada. O Rodrigo ele já estava sentindo também. E agora a entrada do Léo Oliveira, ele vai fazer um posicionamento da meia cancha um pouco mais fechado e vai ter que dar espaço para o Serginho, né? Tem que dar espaço para o Serginho. E o Luiz estava bem no jogo, mas essa substituição era necessária, Carlos. A Ponte começava a perder um meio campo para o Londrina. Então saíram Rodrigo Souza e Luiz Felipe, os 5 e 27, para a entrada do 55, Léo Oliveira, e o 25, o Lucas Cândido. A Ponte mexe pela segunda vez com a bola rolando. Vem Londrina, bola para o campo de ataque de Diogo Silva. Fica com ela em seus braços, o goleirão da equipe da Ponte. A bola vem aqui para Léo Oliveira, primeira participação dele no jogo. Ele já espicha a bola aqui na ponta esquerda para Serginho. Vai virar o jogo da esquerda para a direita, bola para o Pacheco. Pacheco no peito, no gramado, fez o passe, aponta para o Lucas Cândido, voltou para o Toró, para o Elvis, para o Lucas Cândido. Tentou fazer o toque. Ah, rapaz, chuta essa bola pro gol, velho. Chuta, é bola de campeonato e vem Londrina, vem o Anderson na marcação, volta essa bola aqui pela ponta, bola pro Cristiano, Cristiano fez o passe, a bola voltou pro Iago Teres e deu ruim pra Ponte, cruzamento pra trás, chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Aí vai chegar o Anderson, bate na bola, Quirino vem, briga com ele, bola voltou aqui pela ponta, bola pro Robson na direita, toca a bola pro Lucas Breno, cruzamento, Arthur, chega de cabeça, tira, vem o Serginho, ganha essa bola, vem o Breno, bate pro gol pra fora. Na verdade é o Marques, né? Lucas Marques bate na bola, ela sai, vai embora na linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 22 minutos e meio, 22,5, metade. E do segundo tempo já foi para o espaço. 22,5 para terminar. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro é final no Majestoso. Jogo pegado, jogo tenso. Ponte 1, Londrina 0. Bola rola, Campeonato Brasileiro, Internacional e Fluminense 0-0. Alteração no Londrina, entrando o Henrique. 17, saiu Cristiano amarelado com a camisa 10. Sai Cristiano 10, entrando Henrique 17. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, Toró. Trouxe a bola pra direita, foi pro chão, pênalti. Ele não deu pênalti. E o Londrina vem. Bola aqui pro campo de ataque lá na ponta esquerda. Bola aqui na ponta esquerda, vem Londrina. Bola pro número... o cara que entrou aí, fala de novo o nome dele pra mim, por favor, o Marcondes. Henrique. 17, Henrique. Isso. 17, que entrou aí na vaga do Cristiano. O VAR veio só passear, só hoje? E foi pro chão, é falta. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Eu acho que vai chamar VAR, hein? Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança, mas na frente do árbitro, velho. Na frente do árbitro. Ele tá marcando falta para a equipe do Londrina. É falta pro Londrina. E pelo jeito tá prevalecendo a arbitragem de campo, não vai chamar VAR não. Absurdo isso. Vai pro VAR. É pênalti, Vai gente. pro VAR, pô. Escandaloso ainda. Pênalti. Pênalti. Pênalti do Wallace. Vamos completar o giro do placar aqui. Ponte 0, Londrina 0. Felipe Marques. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa.
Ah, Ponte Preta, você me fascina de um jeito que só você me fascina. O Felipe Fernandes de Lima, meu Deus. E agora estão olhando impedimento, né? Vão achar um impedimento ali. Vão achar um impedimento. Que foi pênalti, tá na cara, né, o Frank? Pênalti, claro, né? Não tem nem o que discutir, né, Carlos? Agora só falta fabricar impedimento aí, né? Mas você viu o dedinho do árbitro, né? Assim. Pênalti claro. E outra, não tem impedimento essa jogada aí. Tá na revisão, mas não tem. Não vem com essa conversinha, não. O lance do impedimento eu quero ver, né? E o VAR tá aí pra isso. Cara, eles vão achar o impedimento pra não dar o pênalti. Parabéns pela transmissão, estou em Paris, Dali Ponte, vamos conquistar o título, é o Hélio Ungari. Ô Hélio, rapaz, audiência audiência, olha que pênalti, cara, como que foram pode, dois cutucões, como que pode não dar um pênalti agora? Eles estão olhando o pênalti, hein? Eu acho que o lance do impedimento já foi, velho. E os dois, ó, o Zé Breno e o Wallace tocaram no Toró em momentos diferentes. Não, mas foi o Wallace, pênalti, claro. Eu só não consigo entender como é que o árbitro de frente com a jogada precisa o VAR chamar ele, cara, não ele viu? tava de frente pro lance, velho. De frente pro lance e não deu. E quer saber? Pode ser que ele também não dê esse pênalti aí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ainda nada. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. E vamos lá, o árbitro vai acionar e marcar o pênalti! Pênalti pra Ponte. Vamos combinar aqui, viu, audiência? Bem contra a vontade do juizão, tá? Ele não queria marcar o pênalti. O povo levanta no majestoso. É pênalti pra Ponte. Pênalti pra Macaca. O pênalti aconteceu com 23. 3 minutos de paralisação para o árbitro, o Felipe Fernandes de Lima Mineiro, marcar esse pênalti. O Wallace, camisa número 4, foi quem fez o pênalti para cima do Toró. É pênalti para Macaca, pênalti para Ponte. Cobrador oficial de pênalti da Ponte é o Elvis. Anote aí, torcedor. O Elvis normalmente bate no canto direito do goleiro. Normalmente ele bate no canto direito do goleiro. No canto esquerdo dele. Ele bate a meia altura. Vamos lá, vamos ver o que pode acontecer. O técnico, eu não sei se é o técnico ou se é o assistente. O auxiliar, né? Do Marcelo Fernandes, que está ali ajoelhado. É pênalti para a equipe da Ponte. Meu Deus. Vamos lá. 27 no relógio. É pênalti para Ponte. Elvis para fazer a cobrança do pênalti. Ele não toma muita distância, não. Elvis para fazer. Luiz Daniel para pegar. Pênalti para Macaca. Pênalti para Ponte. 27:30 passados do segundo tempo. Elvis para fazer a cobrança. Luiz Daniel tá no meio do gol. Autorizou o árbitro. Correu Elvis para a bola. Perna direita. Bateu pro gol. É gol! Gol! Da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 27 minutos, passado o segundo tempo de jogo. Elvis, cobrança característica do meia, camisa 10 da Ponte. Bola forte com a perna direita no canto direito, alto do goleiro que nada pôde fazer. Elvis, o 10 da Macaca faz o segundo gol da Macaca. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2. Londrina 0. Elvis. Você, maestro. Elvis, o 10 da Ponte. Amplia. Ponte Preta 2. Londrina 0. Goleirão Luiz Daniel. Essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. O gol da cobrança do pênalti do Elvis. Brincadeira.
Pinta a tela aí, Roberto Marcondes. Mas o detalhe do gol está fora do campo. Quem estava ajoelhado de costa para o gol, de costas para o campo, no banco de reservas, era o técnico orando, rezando, era o técnico da Ponte, Marcelo Fernandes. Quando foi para o lance na batida, Elvis, confirmando o segundo gol, se levantou e comemorou demais. Este pode ser ou está confirmando aí o título inédito da Ponte, 2-0 contra o Londrina. E o tempo fechou, hein? O tal do Quirino tá querendo brigar com todo mundo. Hein, Frank Francisco? Fechou o tempo aí, Franque. Carlão, o banco inteiro do Londrina, o banco da Ponte, foi um tal de tomate cru ali que ficou feio, rapaz. Tá bravo o negócio. Rapaz, o que aconteceu na comemoração? Jogador do Londrina pra cima de jogador da Ponte. Gente, e tem cartão vermelho, hein? Mas vai ser no banco de reservas, tá? Vai ser no banco de reservas. Vamos lá. O árbitro da partida, o Felipe Fernandes de Lima. O jogo tá parado, gente. Estamos com 30 minutos, toque eletrônico, mesa de som dos canais de futebol interior. O jogo, 7 minutos, 6. Só para cobrança do pênalti. E o Roger tá desesperado. Será que foi ele que foi expulso? Expulso o Roger. Foram dois jogadores foram duas pessoas do Londrina. Imediatamente, quando ele apresentou um cartão, ele indicou a direção do Roger e o Roger se levantou imediatamente revoltado. Roger expulso de campo. Cara, é isso, né? É isso. Bom, eu não vou nem comentar. Vamos aguardar. Ele e o massagista. Vamos aguardar aqui para conferir e ver o que realmente aconteceu. E que eles continuam tretando, hein, velho? E isso agora é bom pra Ponte. É bom pra Ponte agora. É bom pra Ponte. O Roger perdeu a estribeira. Ô, Frank, saber perder realmente é uma arte, né? E é pra poucos, não são pra todos, não. Tem expulsão na Ponte. Lamentável. Tem expulsão da Ponte também. É o Kevin, né? É o Kevin. A treta foi do Roger com o Kevin. Pelo menos parece que é o que eu entendi aqui. E o quarto árbitro falou assim, Kevin, calma. E ele insistiu. E tem mais um. Foram dois para cada lado. Lembrando que o técnico do Londrina, Roger, expulso da decisão. O Roger e o massagista, né, do Londrina, Isso. né? Foram expulsos. Não dá aí fazer o Roger, né? 2 da equipe do Londrina. Só que na Ponte também foram 2. E o Kevin tava no banco, né? Ele poderia ser opção para jogar, né? Então, vamos aguardar para conferir, né? Um é o Kevin, pela confusão danada aí no jogo. Gente, o gol da Ponte foi a 27. O pênalti a 23. A treta continua, hein? Estamos com 32. Quase 9 minutos de paralisação. Se você contar 1 minuto para bater o pênalti, 8 minutos de paralisação, pênalti, VAR, gol da Ponte e discussão. E pensa que acabou, continua a treta lá. Mas decisão que não tem treta não é decisão, né, Carlos? Verdade. Tem treta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, pelo jeito ali é o Danley Santos, zagueiro, que também estava no banco de reservas, também expulso. O Danley Santos. Expulso o Danley Santos, também zagueiro. Portanto, 2 jogadores no banco de reservas, além do Roger, técnico da equipe do Londrina, e o massagista do Londrina, que também foi expulso. Bom, o gol do Elvis foi a 27 do segundo tempo. O Elvis cobrando pênalti. A 27 do segundo tempo, o Toró fez o gol da Ponte na marca de 3 minutos do segundo tempo. Só um detalhe só, Carlos e Frank. Detalhe não. A reação do Kelvin, ela foi muito assintosa. A impressão que dá que a treta começou do lado do Londrina. Vamos aguardar. Porque a reação dele foi de indignação pelo fato. E ele vai no VAR de novo. O juizão foi contrariado no gol. Então, mas agora será que ele pode anular o pênalti? Não, lógico que não. Ele vai pro VAR. Confirmou. Ele pode ter mais expulsões, aí é diferente.
Vamos aguardar para conferir. Vermelhinho Tá lá. tirando o vermelhinho Ele ali. tá confirmando as expulsões. Estamos chegando a quase 400 aqui na live no YouTube. O Charles Corsato, olha aí o meu comentário. Falei 2-0 no segundo tempo e confusão. É, Charlão, obrigado, viu, pela audiência. Luiz Aparecido Nogueira. É o Cristiano? Futebol interior. Tem 2 jogadores do Londrina, né? Tem o outro lá, tem um lá dentro do campo. Aí a discussão do Kelvin com o Roger, olha lá, olha lá. Tem um dentro do campo, quer ver, ó? Ó, tem um dentro do campo lá, ó. Olha lá, ó. Foi o 7. Foi lá, ó. O 7 foi lá, lá, o agrediu o Vitinho. Danley. Não, não é o 7. O 7 tava fora do jogo, é o 2. É o 2, é o João Vitor. Ó, tem uma Tem um expulsão jogador aí, que ó, tava tem dentro mais. do campo também. Ele não vai expulsar cara de dentro do campo, né? Mas vai expulsar um cara do Londrina. Vamos aguardar aqui para conferir. Jogador do Londrina. Mais um. É, que tava com o colete ali, ó. Jogador que tava com o colete do time do Londrina. 3 o Londrina e 2 da Ponte. Olha lá, quem chutou É isso, gente. Que confusão. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eliel, vem aí, hein? Ex-Ponte Preta. Saiu 5 o Zé Breno. Zé Breno. O Drupo tá com colete ali, não dá pra saber quem. Já vai entrar? Bom, e no Londrina não dá, eu não consigo saber aqui quem foi expulso, mas deve passar ali, viu? Daqui a pouco nós vamos saber, tá? Tá de colete. Bom, né? na Ponte vai entrar o 8, que é o Miguel, e o 9, que é o Gé. Irão entrar, portanto. É. Eu conversei com o Marcelo Fernandes pra colocar o Gé depois da confusão do segundo gol. Entendeu? É, gente, mas tem jogo ainda, hein? Mais de 10 minutos Mas parado, fica hein? tranquilo, 35 minutos passados Fica desse segundo sossegado. tempo, quase 36, mas ó, o gol da Ponte foi a 27, né? O pênalti foi a 23, aí você conta 4 minutos. E de 27 para 35, 8 minutos. Teremos pelo menos uns 10 minutos de paralisação aí nesse segundo tempo. Então, estamos chegando a 36. Bom, o Eliel entrou na vaga do Zé Breno. Isso no time do Londrina. Na Ponte entraram o 9 e o 8. Deixa eu ver se já Não, ainda entrou. não entraram. Ainda não entraram. Ainda não. né? O Miguel e o Gé ainda não entraram. Bola pra Ponte, vem Diego Tavares, bola aqui na ponta direita, ele trabalha a bola ali pro Elvis. Olha o Elvis na correria, Toró na grande área, vem cruzamento na boca do gol, ela vai passar por todo mundo, vai chegar ali o Luiz Daniel, tirou, só que não tem goleiro. A bola voltou pro Serginho, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Arthur no meio, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Lucas Cândido, experiente Lucas Cândido, toca a bola aqui na ponta, bola na ponta, bola no meio pra Toró, vem o Toró. Não era o Toró, não era o Léo Oliveira. A bola acabou saindo, foi embora. A bola acaba saindo, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Ó, um cenário, né? O segundo gol arrebentou com o Londrina e a confusão arrebentou com o Londrina. Você percebe no lance agora? O time está totalmente perdido em campo. É a hora do terceiro gol para arrebentar e acabar com a decisão. Eu acho. Tô mais pontos que você hoje, cara. Você ligado, eu tô tenso, cara. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Valinhos FM, a PADV, KDV. Aliás, um abraço para as nossas parceiras, o Décio lá da Rádio X Alphaville. Obrigado, viu, gente? Vocês que estão conosco. Bola para a equipe do Londrina, trabalha a bola aqui na ponta, vem o Vitor. Camisa número 17, o Henrique toca a bola ali na ponta, fez o passe, passou pro Iago Teles e deu ruim pra Ponte, vem bola dentro da grande área, não conseguiu pegar o jogador da equipe do Londrina, a bola voltou pra Macaca lá na ponta direita pro Diego Tavares. Rapaz, como tá jogando esse Diego Tavares, velho. Bola ali pelo meio, Léo Oliveira, perna direita, ele toca a bola pro Serginho na ponta, a bola pro Elvis tem o Toró pedindo bola aqui na ponta esquerda, ele toca a bola pro Toró pro Elvis toca de primeira, a bola volta pra Serginho na ponta, trabalha a bola aqui, o time da Ponte é experiente demais, bola para Lucas Cândido para Serginho, Londrina não marca, vem o Lucas Cândido, vira essa bola lá na ponta direita, 38 passado o segundo tempo, Ponte vence, 2-0, Toró e Elvis marcaram, agora a Ponte tem um artilheiro e também o vice do campeonato, porque o Elvis fez o seu 7º gol no campeonato, é o vice-artilheiro Iago Teles e Toró, os artilheiros da competição. Bola para Ponte, ali na ponta esquerda, dá para o Lucas Cândido, sobe a zaga da equipe do Londrina, tira a bola, volta no peito aqui do Serginho, jogador da equipe da Ponte, domina essa bola, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Arthur, toca a bola aqui para o Diogo Silva, põe a bola com a perna direita, ele bate a bola na ponta, dá para o Diego Tavares, chega a zaga da equipe do Londrina, tira. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Se
Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Wilke Souza sozinho em Botucatu, seja de onde for, o grito ecoa. É ponte! Valeu, o Wilke. Muito obrigado. Marcelo Borges, boa noite ao melhor trio. Corsato, Frank, Marcondes. Prestigiando vocês, a melhor equipe, sempre aqui. Um abraço de Chapecó. Grande Marcelão. Chapecoense está bem. O Gé vai entrar no lugar do Diego Tavares. E o Elvis também vai embora. Vai Miguel no lugar do Elvis. No gol do título. Miguel, na vaga do Elvis. Isso. E o Diego Tavares. Que bolão jogou o Diego Tavares, hein? Que jogão do Diego Tavares. E se o Gé marcar gol agora, hein, Carlos? Aplaudido pelo torcedor. E vem ele, vem Gé, já ganhou do Wallace a primeira participação dele no jogo. Trouxe a bola para a perna esquerda, aí não tem quem chega. Ele faz o passe, abre o jogo, atrás, é pro Serginho. Ganhou essa bola pra ponte, vira na ponta direita. Agora tem o Gé, tem o centroavante na grande área, a bola voltou lá pro Toró na ponta. Pede a bola, o Pacheco deixa passar. Bola para Léo Oliveira, caminhando para 40 minutos passados desse segundo tempo. 2-0 pra ponte. Mas ó, teremos pelo menos mais 10 minutos de acréscimo aí. No mínimo, bola pra Macaca, ganha essa bola aqui na ponta, trabalha, bola na ponta pra Serginho, agora virou de lado, hein? Serginho foi lá na ponta direita agora, bola pro Léo Oliveira, daqui a pouco o Frank vai desenhar a ponte pra você aqui no campinho do FI, bola para Arthur, Arthur fez a finta, chega Eliel. Tira, não era o Eliel não, era o Henrique, 17, joga essa bola para lateral para a equipe da ponte fazer a cobrança, e o Arthur é o capitão da ponte agora, o Frank, e aí, desenha a ponte aí, porque agora o Serginho foi lá na ponta direita, né, o Frank? O Serginho veio pro meio, Carlos. É verdade. O Miguel tá na beirada lá, isso, né? Isso. Miguel tá aqui na esquerda. Isso, e o Toró desce pra ponta direita. Exatamente. E as duas substituições deram certinho, hein, Carlos? A ponte tá tocando a bola agora, redondinha, com calma. Olha a ponte. Lucas Cândido, uma bomba, perna esquerda pra fora, linha de fundo. Vai, Frank, pode completar. Que o Lucas Cândido é um jogador extremamente habilidoso, né, Carlos? Ele é um jogador de diminuir o ritmo da partida. E o Léo Oliveira também entrou muito bem. Agora encaixou certinho, Carlos. Ter tranquilidade e não dá espaço, né? O Pet Coxa 10 tá dizendo que a ponte vai enfrentar o Atlético do Paraná no ano que vem. Vem bola, Londrina também. Bola para a equipe do Londrina. Chega a zaga do Tubarão para tirar. Chega a zaga da ponte para tirar. A bola voltou para Macaca. É pro Gé. Vem o Gé lá na ponta. O Miguelzinho tá correndo. O Gé muito forte para ele. Não vai sair nem para a linha de fundo. Saiu para lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. TV tá mostrando o Elvis aqui. Não gostou de sair não, velho. Ele não queria sair não, Carlos. Ô, Carlos, o Coxa tá contente assim porque o Curitiba tá nadando bem, né? Ganhou bem hoje. pra caramba. Líder do campeonato. E o seu rival acho que vai pra 2. Rodrigo Cardoso, boa noite, galera. Está, né, na Série B, né? Vai permanecer, né? Valeu, Rodrigo, obrigado, viu? Vando Eugênio da Silva. Chegando a quase 400 e vem ponte. Léo Oliveira toca pro Gé, Léo. Toca pro Gé, Léo. Ele tocou, mas tocou nas mãos do goleiro. Não pode perder essas bolas, cara. Não pode. Tem que matar. Se toca no pé do Gé, poderia ser o terceiro gol da ponte. Vem Londrina. Bola lá na ponta esquerda para Maurício. Londrina ainda tenta. Bola na ponta. Tocou bola pro Quirino. Na ponta esquerda. Vem pro Iago Teres. Pôs o braço para trás. Vem o time do Londrina. Cruzamento, Simon. Partidaça também do Simon, perna direita na bola, perna esquerda, joga a bola para a lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, 42-30, lateral para o Londrina, vem Maurício para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Londrina. Londrina teve 3 expulsões, 2 o massagista e o Roger, e um jogador no banco. Vem Londrina, Quirino na grande área, por baixo chega a zaga da equipe da ponte com o Anderson para tirar. Rapaz, foi preciso para tirar essa bola, a bola voltou, toca a bola aqui pro Pacheco na ponta, procura o Gé, chegou a zaga da equipe do Londrina, sai roubando essa bola. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, era pro João Vitor, não conseguiu pegar, a bola saiu. Foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da ponte fazer a cobrança. Ô Carlos, oi. Imagine só como é que está a cabeça do técnico Ponte Pretano nessa mudança radical dentro do campeonato e levando o time ao título inédito.
Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Só para lembrar que segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Estaremos com o Frank Francisco, com o Marcelo Corsato, para falar muito desta... Até aqui, 43:59, 44 do segundo tempo, vitória da Ponte. O jogo não acabou ainda, Marcondes. Pro jogo, bola aqui na ponta, trabalha a bola aqui, Arthur ganha a bola para a equipe da Ponte, bola para Lucas Cândido para o Arthur, experiente o time da Ponte, olha o Gé, ganhou essa bola para a Ponte, fez o passe pro Miguel, tá na grande área, foi pro chão, a bola voltou para a equipe da Ponte, aí fez falta o jogador da equipe da Ponte no goleiro da equipe do Londrina, o jogo tá parado, ele tá marcando falta, o Marcondes também, tudo ele quer pênalti pra Ponte, calma Marcondes, calma, não. Pra nós tudo. Olha lá, não falei? 10 é a nota do time da Ponte no campeonato. Vamos até 55. E vem Londrina. Bola aqui pelo setor de ponta à direita. Bola pro Londrina, é pro Robson por baixo, Simon. Joga a bola, linha de fundo. Escanteio pro Londrina. Primeiro escanteio do Londrina no jogo no segundo tempo, hein? Primeiro escanteio, 1-1, escanteio no primeiro tempo. No segundo tempo, olha o Londrina, vai queimada ali, bateu pro gol, Lucas Cândido. Se joga na bola, parecia um muro ali na frente do jogador da equipe do Londrina. A bola sai pra lateral pra equipe do Londrina que vem. Londrina tem mais 10 minutos agora, contando para tentar empatar o jogo e levar pros pênaltis. A Ponte tá vencendo 2-0. Vem João Vitor, cruzamento na direita, vai passar pelo Iago, vai ficar pro time da Ponte. Bola pro Toró, vem o artilheiro do campeonato roubando essa bola para a equipe da Ponte, toca a bola para o Gé. As decisões não estão sendo boas. Maurício fez o passe aqui no meio, a sorte aqui para o Londrina, para a Ponte Preta também, as decisões não estão sendo as melhores. Ó, você tem aí mais alguns minutinhos para participar, hein? Aqui na tela você pode ver como participar, ó. Print da transmissão, nome completo, bairro, cidade, pro WhatsApp, que tá aqui, ó, 992613987. Vou repetir, 992613987. Esse é o número do WhatsApp para você participar. Printa a nossa tela, porque você vai concorrer a uma linda camiseta da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, uma bola da pênalti e outros prêmios. Vem a equipe do Londrina, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte, completa, tira dali a zaga da equipe da Ponte. Luiz Daniel tá quase aqui no meio campo. Londrina, todo mundo no campo de ataque, a Ponte toda no campo de defesa. Bola pro Maurício, Maurício na ponta, abre jogo para Quirino, Quirino para Maurício, 46,5, 8 minutos e meio para terminar o jogo. A Ponte vence 2-0, Toró marcou, Elvis também marcou, Toró marcou a 3 do segundo tempo, Elvis a 27 numa cobrança de pênalti, pênalti em cima do Toró, o nome do jogo até aqui. Bola pro Wallace, o Wallace faz a finta, vem Arthur, capitão da Ponte, rouba essa bola, toca a bola aqui pro Gé, o Gé tenta fazer a finta, o Gé tá totalmente sem condições de jogo. Ele não consegue arrancar com a bola. Aí vem o Zé Breno, bola aqui na frente para a equipe do Londrina, sai do gol Diogo Silva para ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 47 passados desse segundo tempo. O árbitro prometeu até 55. Então mais 8 minutos para terminar no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. É o jogo final. Final da Série C do Majestoso. Ponte 2, Londrina 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcondão. Campeonato Brasileiro, Fluminense 1, Internacional 0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 48, quase segundo tempo de jogo, a Ponte vai tocando bola. A galera da Ponte, a torcida da Ponte vai fazendo festa no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte vai conquistando um título nacional. Mais 7 minutos para a Ponte Preta conquistar um título nacional. O árbitro para marcar a falta do Simon no meio campo. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. 48 minutos passados desse segundo tempo. Mais 7 minutos. Mais 7 minutos, vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, vem Londrina, é o Eliel, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, Simon! Um monstro na zaga da Ponte, cabeça na bola, tira, joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Londrina.
Que jogo do Simon, hein, Frank Francisco? Que jogo do Simon! Carlos, que partidaça. Mais uma das boas apresentações do Simon, hein? Orlando Paixão, Bruno Rogato, Anderson Mesquita, Valquíria Maria Silva, escanteio para a equipe do Londrina, Iago para a bola, levantou, primeiro pau, Pacheco mete a testa na bola, tira dali, cada 1 minuto, parecem 100 anos de glória da Ponte Preta, aqui na ponta vem bola para o Quirino, trouxe a bola para a perna direita, pode queimar daí, vai bater para o gol, chega a zaga da Ponte com ele, Simon, tira, vem ali a Ponte, Toró, ganhou essa bola, virou, trabalhou bola aqui para o Gé, vem o centroavante da Macaca, trouxe a bola para a perna direita, vai queimar dali, fraquinho. Bateu pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta. Tiro de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Segunda-feira, hora da Macaca. Segunda-feira, hora da Macaca. E o meio-campo FI vai ser quinta-feira, tá? O meio-campo FI, quinta-feira, 8 da noite, aqui no estúdio dos canais Futebol Interior, para falar muito dessa decisão. Vem Iago Teres, perna direita, uma bomba! Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a Ponte. Mais 5 minutos. Vamos até 55. Reloginho vai virar 50 já já. Reloginho vai virar 50. O coração do torcedor Ponte Pretano está apertado. Está apertado o torcedor do coração o coração Ponte Pretano. Torcedor Ponte Pretano está ali. Será que agora vem o título nacional? E os olhos? Com lágrimas, por sair, mas o Londrina tem a bola, o Londrina se esforça, a bola voltou agora para a Ponte, Léo Oliveira, vira a bola aqui na ponta, a Ponte toca errado, vem bola para o Serginho, falta, Lucas Cândido vai tomar cartão, amarelo para ele. O Lucas, isso. Amarelo para Lucas Cândido, e tinha que fazer essa falta mesmo, Lucas Cândido, cartão amarelo, é o 4º cartão amarelo do jogo, bola para a equipe do Londrina, 50 e 40, meu Deus. Rapaz, acho que meu relógio quebrou. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque. Chega Simon, tira, completa Pacheco. Rapaz, o Simon, por enquanto, um monstro na zaga da Ponte. Um monstro. Vem Londrina. Vem Londrina que não desiste, insiste, perde o jogo, 2-0. A Ponte tem 2 gols de vantagem. Chega ali Pacheco para tirar, Toró não consegue dominar. Bola voltou pelo meio, sobe. Ele, adivinha quem? Simon, um monstro na zaga da Ponte, tira, a bola volta aqui na ponta direita, trabalha a bola aqui na ponta, bola para Quirino para ele, o menino da base da Ponte. Chega Serginho, dá um pico na bola, a Ponte não quer mais jogo. A bola sai para lateral. É lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Lateral para o time. Ih, abriram para o povão lá, hein? Abriram para o povão. Você não consegue ligar para o Pedro Lino, né? Alguém aqui para a gente pegar o som do estádio. Dá uma ligada. Você não consegue. Não. O Felipe não consegue. Marcou. Tenta, qualquer um que ele atender aí, que eu quero saber como é que tá lá no estádio, porque vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, olha o gol do Londrina, vai sair, chega na zaga, Arthur! Chega, tira, rouba essa bola! O jogador da equipe do Londrina estava por lá, o Robson, quando tentou fazer o corte, tocou errado, chega o Arthur, ganha essa bola, aguenta meninos, diz aqui a Valquíria, bola Ponte, bora Ponte! Bora, Ponte. Pro campo de ataque. A Ponte pode conquistar um título. 125 anos. Eu juro por Deus que eu vou tentar continuar aqui, tá? Juro por Deus. Meu mano, não tá comigo aqui. Carlão, vou falar pra você, tô lembrando do Marcelão. Já era, Marcelão, é nóis! Marcou, você vai ter que narrar esse final aí, cara. Essa reação sua, Carlos, e do Frank, são reações importantes de um torcedor que representa. Vocês são símbolos da torcida Ponte Pretana. 125 anos de história, num campeonato improvável em relação à chegada da conquista do acesso, a conquista do título, que é fundamental. Festa no Majestoso, arrepiado aqui. Festa no Majestoso, festa já da comissão técnica. Faltando 1 minuto para a Ponte escrever a história do futebol brasileiro. Mais uma história dela sendo escrita, de um clube
que tem uma paixão eterna dos torcedores. Festa no Majestoso, título e acesso merecidos. A Ponte escreve, portanto, essa história maravilhosa nesse sábado aqui em Campinas. 54, quase 55. Vem Quirino, vem bola aqui para a equipe do Londrina. O Londrina é forte, vem o Anderson, ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte. Põe a bola aqui no campo de ataque, não tem impedimento não, hein? Vai o Gé lá, tá sozinho com a bola, fica com a bola aí, Gé, pra terminar esse jogo. Bola ali na ponta direita, bola ali na ponta, já temos ali o Pedro Lino, fica com o som do Pedro Lino, pode deixar o som do Pedro Lino, eu quero o som do Pedro Lino, o título, a festa do torcedor da Ponte. Vem Serginho, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou o goleiro Luiz Daniel. E o árbitro não termina essa bagaça, velho. Aponta o centro do gramado! Acabou! Acabou! Campeão! Pode gritar, é campeão! Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você! Um time que nasce dos excluídos, que tem o preto e o branco como sua cor única, a união da cor que simboliza o que diz o hino. Preto e branco é sua cor. No singular, levanta o título. 125 anos de existência para fazer o seu torcedor ir às lágrimas, ganhando um título de Série C, ganhando um título nacional. Põe na conta aí, meus amigos. Eu vi, transmiti. Tô vendo aqui, ó. E o choro é de felicidade. Eu queria estar lá, né? Queria estar lá. Talvez próximo ali do Alambrado, para ver essa festa. Que coisa linda, cara. Que coisa maravilhosa. Ponte! Ponte! Macaca querida, amor da minha vida. Eu sou louco por você. Eu vivi. E vi. Ainda bem, né? Que Deus me permite, né? Que eu assista isso, né? Um povo sofrido. Eu vou aqui agora dar voz ao um texto que foi colocado na rede social da Ponte Preta. O texto não é meu. Eu só vou tomar a liberdade, Ponte Preta, de pôr voz no texto. O poder da Ponte Preta está na sua história, feita de suor, amor e resistência. Cada vitória, cada lágrima, cada canto da torcida ecoam no mesmo sentimento, o de nunca deixar de acreditar. Muitos duvidaram, questionaram e se perguntaram como eles conseguiram. E a resposta para eles é que a Ponte Preta vive e resiste há 125 anos pelo amor do seu povo, pela dedicação dos seus atletas. Essa comissão técnica e os funcionários que mesmo com os salários atrasados carregam o preto e o branco no peito. Preto e branco é sua cor, como diz o hino. Hoje, mais um capítulo foi escrito. E para esse povo sofrido, a lágrima é de alegria diante dos nossos olhos. Hoje é para a eternidade. Parabéns, Macaca! Campeã brasileira da Série C! Vai, Ponte! Majestoso, seu nome uma glória, Ponte Preta
Um detalhe não, Frank e Carlos e amigos aqui da Rádio Futebol Interior, a expressão do torcedor pontepretano, a reação do torcedor pontepretano, a posição dele imediatamente ao apito final da partida através do árbitro, o Luiz, o Felipe Fernandes de Lima, a torcida tomando conta do gramado da Arena do Majestoso. Está em grande número, torcedores no gol, no travessão, né, com relação à rede, né, uma festa justa, mas muito justa, porque não é fácil, com todas as dores que atravessando o século do torcedor pontepretano, hoje é o ápice, hoje é o grande momento da Ponte no cenário nacional. Mais uma história positiva deste time de referência do cenário esportivo brasileiro. E um detalhe, que é uma festa extremamente justa, justíssima, a reação e o posicionamento do torcedor pontepretano. Detalhe, a taça de campeão está no Majestoso e ficará no Majestoso. Ela chegou e ficará no Majestoso. Eu até acredito que, em razão do posicionamento da galera presente no gramado, essa taça será entregue no vestiário. E se eu fosse jogadores da Ponte, eu pegava a taça e ia pro gramado com a taça, junto com o torcedor, na minha opinião. Invasão de campo, o torcedor da Ponte Preta é feliz com o título da Associação Atlética Ponte Preta. Obrigado você que está dando audiência pra gente aqui no YouTube. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você que está no YouTube conosco. O Felipe, eu não sei se você vai ter condições ali, é um jogador da Ponte, é o Gustavo Teles, que está ali, menino da base. Quando tiver, você pode colocar. E o Pedro Lino também, né? Tá conosco, Pedro? Saiu. Tá ruim, né? Mas é isso. A Ponte Preta consegue o título. Ô, Ponte, que coisa linda. Coisa linda. Vamos ver se consegue falar ali com o Gustavo Teles. Tá lá o Paulinho Santana, né? É ele que tá ali? Não. Não, Paulinho não. Não é o Paulinho? Não. Vamos ver. Consegue pôr ali a voz do jogador? Vamos lá. Sendo revelado no clube. Cara, primeiramente a gente tem que dar toda a honra e toda a glória a Deus. Porque, cara, são 125 anos de espera. Então, acho que esse é um dos momentos mais importantes para a Ponte Preta. E poder estar fazendo parte disso é uma honra enorme. E é só o começo de muitas coisas boas que ainda vão vir. E Gustavo, você ganhou protagonismo sob o comando do Marcelo Fernandes, um treinador que confiou no seu trabalho. Você veio entrando aos poucos nos jogos e conseguiu impactar dentro de campo, mesmo vindo do banco nessa campanha. Cara, desde que o Marcelo Fernandes chegou, eu tenho que agradecer muito a ele, ao Marcelo Cupertino, a toda a comissão, de que quando eu cheguei, cara, eu tava passando por um momento difícil, eu tinha descido pra base, e ele me deu essa oportunidade novamente, acreditou no meu trabalho, e graças a Deus eu consegui aproveitar de uma boa forma. Então, cara, além de Deus, além dos meus companheiros, o Marcelo Fernandes faz parte, com certeza vai ficar marcado na minha história. Obrigada, Gustavo. Tá, então, a palavra do Gustavo Teles. Ele teve coragem e entrou ali no meio do povo. É muito difícil achar jogador da Ponte agora. Não vai dar, pelo jeito, pra Ponte levantar a taça, né? É uma pena, né? Porque a festa da taça seria legal, né? O torcedor poderia ter esperado um pouquinho mais ali. Mas ali no salão, né? O jogador apresentar ali na entrada. Mas é legal, né? Você levantar a taça. Sim. Fazer o negócio lá da CBF, né? Levantar a taça, gritar é campeão. Você prefere fazer isso ou com a galera em campo hoje? Não, a galera... Isso. Claro, a galera tem que... A galera em campo tem que fazer a festa sim, né? Mas a Ponte conquista aqui o título. Ô, Frank, eu vou poupar você agora, vou deixar você para depois do intervalo, tá bom, gente? Ó, daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio aqui dos prêmios. Tem um montão de prêmios para você que participou com a gente aqui da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? Eu vou encerrar aqui as participações, quero agradecer todo mundo que participou com a gente. Gente, muito obrigado, viu? A gente agradece você que participou, a audiência foi monstro, mas monstro mesmo. Valeu todo mundo que participou aqui
O Cristiano Rocha tá ligado aqui, valeu, obrigado. O Alexandre Antônio Casarim também mandou mensagem, valeu. O Wilke Souza também, valeu, obrigado. Quem mais aqui? Boa noite, Elizabeth, ligado com vocês. Manda um abraço pro Arthur Mariano, meu filho Ponte Pretano Roxo, está internado, mas está ouvindo. Cara, o Arthur tá internado, cara. Ô Arthur, grande abraço pra você, melhoras aí, viu? Melhoras, ganhamos, velho. Mais uma mensagem aqui, assistindo vocês pelo celular e pela TV. O Edson Rodrigues Moreira, Vila Orozimbo Maia. Valeu, escreveu ganhamos. Valeu, Edson, obrigado. Parabéns, meninos. Valeu, quem foi que mandou aqui, final do telefone 3185. Agora os caras estão querendo levar o carrinho, pô. Aí não, né, pô. Aí não, estádio invadido, né, foi invadido. E o público, é uma pena, né, que o público para a decisão hoje ele foi menor do que o jogo do derby número 212. E mais uma vez vou explicar por quê. Porque a Ponte teve que liberar o setor visitante para a torcida do Londrina, né? 2.500 torcedores por lá. Então, vamos lá. Público total, 14.623 para uma arrecadação de 313.420 o público pagante no estádio Moisés Lucarelli. É isso, 7. Deixa eu ver a hora certa aqui que eu não tô nem enxergando direito mais. 7 da noite, mais 12 minutos. 7h12. Ô, Marcondão, a gente vai conseguir fazer todos os quadros do programa? Vamos. Você vai comandar aí? Porque eu queria um fôlego. Fôlego. Posso ajudar você depois, mas eu quero um fôlego. Pode. Então vamos fazer o seguinte. Eu fico feliz por você, por essa reação. As pessoas precisam ser o que elas são. E você demonstrou o que você é. Apaixonado, verdadeiro, transparente. É isto mesmo. Este é um exemplo como se deve ser o ser humano. É que eu falo para as pessoas, né, que uma certa vez um grande amigo meu, ele fez uma pergunta, né, que depois do jogo Ponte Preta e Vélez, que eu narrei esse jogo, e eu não consegui terminar o jogo. Com 2 minutos para terminar o jogo, eu não consegui terminar. Por quê? Porque eu tava sem voz, de tanto que eu torci para a Ponte. Tecnicamente, péssimo, tá? Você que estuda jornalismo aí, péssimo, né? E aí ele me chama na salinha dele no outro dia e fala, você tem que definir, cara, você é torcedor da Ponte ou você quer ser cronista esportivo? Eu peguei a minha carteirinha da CESP, coloquei em cima da mesa dele, tô indo embora, velho. Não, tem que ser, tem que ser verdadeiro, você foi. E acima de tudo profissional, mas você foi verdadeiro e transparente. Aí ele falou, não, então continua, mas dá uma segurada. Que segurada? E aí não deu, velho. Não, tem que estar certinho você. Parece que ficou pior, sabe? Você tá certinho e as pessoas curtem isso. Tanto é que nos deu. Posso falar isso ou não? Pode. Os números nos apresentaram, nos presentearam em determinados momentos a liderança da audiência no YouTube. É isso. Hoje faltou aqui na mesa meu mano, né? Queria ele mas aqui dois também. chorando aqui não ia aguentar, né, velho? Não, dois corsados. Eu ainda tenho que falar, né? O Frank ficou mudinho da Silva. Eu tenho que falar, pô. Obrigado, viu, Carlão, que eu precisava tomar um gás aqui. Isso é um presentaço. É muita Isso é uma história, né? É muita alegria, é um momento realmente histórico, Carlos. Falta palavras pra gente, né? Você vê o orgulho desses jogadores dentro de campo, batalharam até o último minuto. E o que esses caras sofreram, né? gente? O que eles sofrendo passaram, até agora. que estão passando ainda, porque não foi resolvido, né? E olha que coisa mais linda, Carlão. É uma família, a Ponte criou esse elenco aí, eu não sei se vai conseguir fazer um outro do mesmo estilo, Carlos. Uma família unida. O Marcelo Fernandes, então, tem que erguer uma estátua para ele no Majestoso, Carlão. É isso, tomaram conta do carrinho maca lá. Acho que não vai, não vai dar mais. Não, o torcedor subiu no carrinho com um capacete de moto. Não, é verdade. Não vai dar mais. Tá acontecendo tudo nesse momento. E vale lá o torcedor sendo deitado, colocado na maca. O carrinho maca, ele vai cair. O carrinho maca vai ter que sair de maca. Porque... Virou a grande programação Ponte Pretana aqui o gramado hoje, nessa conquista do título merecida. Vamos deixar claro aqui, meus amigos, que a Ponte chegou à final de forma merecida. Ela chegou à final como cotadíssima ao título. Em nenhum momento
ela deixou o favoritismo de lado. Em nenhum momento ele escondeu o favoritismo. Tanto é que ela tinha totalmente poder da situação, que o fator casa seria peso 2 nessa final contra o Londrina, que o time pontepretano jogou o sábado passado em Londrina, jogou muito segurando um resultado. Claro que não queria vencer o jogo, mas segurou, não se arriscou na partida 1, porque sabia o técnico Marcelo Fernandes, e citamos aqui na Rádio Futebol Interior, que ele colocava muita credibilidade, botava muita fé nesse jogo 2 no Majestoso. E ele não errou, o técnico vitorioso, campeão da Série C e um dos responsáveis por esse título, o técnico Marcelo Fernandes, que é o comandante da Ponte Preta. Por quê? Porque ele sabia que iria justamente acontecer o que aconteceu hoje. Eu tenho certeza que em nenhum momento, é claro que ele não explicitou essa questão, mas ele sozinho ele sabia que ninguém ia tirar o título da Ponte Preta. A torcida da Ponte fez uma bandeira, né, antes do jogo. Aliás, eu falava aqui nas redes sociais, falei no meu canal no YouTube e aqui no Meio Campo FI também, que independente do que acontecesse, usei até a expressão, se a Ponte perdesse 200-0 para o Londrina, esses caras teriam que ser aplaudidos de pé. Você citou isso ontem, né? E Toró e Elvis marcaram hoje a vitória por 2-0. E a torcida da Ponte entendeu esse recado e já tinha preparado uma bandeira para eles. Porque o que esses caras fizeram, esses caras vão ficar marcados para a história da Ponte Preta. Para todo e sempre. Vão ficar marcados para a história da Ponte Preta. E assim, eu quero agradecer também você que proporcionou que esses caras corressem dessa maneira, fazendo o trabalho contra, né? Você que não pagou o salário, você que deixa os caras mais de 120 dias sem receber, você aí que está bloqueando as contas da Ponte Preta para não poder pagar os salários. Eu só posso dizer o seguinte, cara, se o objetivo era atrapalhar, eu vou falar uma palavra aqui para não falar o que eu quero falar. Não pode. Você se lascou, para não falar outra coisa. O tiro saiu pela culatra, tá? Você se ferrou. Porque é na adversidade que a Ponte Preta cresceu. Foi dos excluídos que esse clube nasceu. E dificuldade, amigo, para nós, a gente desfila, cara. A gente desfila, né? Então, para você que tentou atrapalhar a vida dentro do campo, para depois, sei lá, quem sabe, né, achar que pudesse conseguir alguma coisa depois lá no futuro, tá? O tiro saiu pela culatra. Não vou te chamar, não vou falar amigão, porque amigo é quem é amigo, né? Então, senhores, o tiraço saiu pela culatra, tá? Mas muito obrigado, viu? Porque talvez se você não tivesse feito isso, nós não teríamos aí um elenco de homens como esses que ficaram aí e honraram a camisa da Ponte Preta. Ô Carlos e Frank, meus amigos aqui da Rádio Futebol Interior. Um time campeão, ele é formado pelo artilheiro da competição, sim, que é o Toró. Ele é formado pelo vice-artilheiro, que é o Elvis. Sim. Os dois marcaram os gols hoje da vitória e da conquista do título. Ou seja, jogadores credenciados a heróis. Jogadores que resolvem jogos. Então, na hora da decisão, na hora que a batata tá assando, os diferentes se apresentam e resolve a parada. O Toró pegou 2 vezes na bola. 2 gols. Não, 2 gols porque o pênalti foi em cima dele. Entendeu? O Elvis não fez uma grande partida hoje, mas a liderança dele em campo é fundamental. Fundamental. Então, quando você tem um histórico deste, de um time com uma performance extremamente positiva em casa, uma torcida apaixonada e sempre foi uma referência nacional, e você constrói um placar de 2-0 numa final contra um bom time, que é o Londrina, e você tem artilheiro e vice marcando, não tem como você tirar o título de uma equipe como essa. Eu quero essa bandeira, cara. Eu quero essa bandeira. Eu vou comprar uma bandeira dessa. Ponte, padronize e pega essa bandeira, licencia, né? E vende essa bandeira. Eu quero essa bandeira. Eu quero porque esses caras... E é eles que nós temos que aplaudir. Esses caras, tá? Esses caras nós temos que aplaudir, sim.
todos eles que estão aí, todos esses, todos têm que ser aplaudidos. Ô Carlos, a gente está acompanhando algumas. A gente fica olhando assim para cima aqui, você que está nos assistindo. Sim. É por causa do monitor nosso aqui. Obrigado, Marcotes. Né? Eu estou vendo o que a gente está vendo na tela, né? Agora, um detalhe que vai arrepiar muito ainda. Nós estamos aqui no monitor e nesse momento o monitor apresenta: pode comemorar, vírgula, torcedor da Ponte, exclamação. Você é campeão nacional. Exatamente. Hã? Campeão nacional. Ponte Preta, campeã do Campeonato Brasileiro da Série C. Então é isso, gente. Bom, eu tava esperando a festa aqui, não vai ter festa, né? Pelo menos por enquanto, entrega da taça. Já passou uma taça ali, mas era uma taça de bexiga, tá? Era uma bexiga. E o suporte que era para colocar a taça? Ah, já foi também. Já foi embora com a galera. Foi, tem que levar mesmo, já foi embora. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, fica comigo aqui, porque depois do intervalo tem o fim de jogo, o Marcondão vai comandar aqui, vamos estar por aqui para dar aquela força para ele. Tem os quadros do jogo, tem as notas do jogo, vamos eleger aqui o melhor em campo, você pode mandar pelo YouTube do Futebol Interior para você quem foi o melhor em campo da partida e também vamos aguardar aqui para ver se temos coletiva com o técnico campeão da Série C, o Marcelo Fernandes. Então é isso, gente. Transmitimos. Acabou. Final da Série C, Campeonato Brasileiro 2025. Deu Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2, Torói Elvis. Londrina 0, Macaca campeã brasileira de 2025 da Série C. Voltamos já com o fim de jogo para o Marcondão comandar aqui. E com você também. Participe com a gente depois do intervalo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. Agora são 9 horas, agora são 7 horas e 30 minutos. 19h30, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, numa alegria imensa, majestoso em festa, a nação em festa, com a conquista do título nacional. A Ponte é campeã brasileira Série C, o jogo terminou agora há pouco contra o Londrina, com os gols de Toró e Elvis. A Ponte fatura o Campeonato Brasileiro. A Ponte é, sim senhor, campeã nacional. História, mais uma página vitoriosa da Ponte Preta. 7h30, 2-0. Frank, tá tudo bem com você? Já respirou, já tomou aguinha, tá tudo em ordem. Já tomei uma Tem aguinha. torcedor invadindo aqui, inclusive sem camisa. Não vamos mostrar isso não, porque a live cai, entendeu? Já tomei uma aguinha. Tá bom. Tá de cueca e sem camisa. Que coisa horrorosa. Eu não quis falar isso porque é superior. Mas Mas enfim, não falei o paga nome essa dele, babada. pô. Eu não falei isso, mano. Não falei nada. Ah, tá. E aí, Franklin, Franklin, vou falar uma coisa. Parabéns pela postura, pela transparência e pela paixão. O amor, ele acontece e ele cresce no nosso coração. E você explicitamente, né, emocionado, chorou com a conquista da Ponte Preta da Série C, com 2 gols diante do Londrina, com os gols de Toró e Elvis. Tem que explicitar mesmo, tem que mostrar para o mundo como nós somos. E parabéns pela torcida, pela conquista do título, mas acima de tudo, sempre na coerência com relação às opiniões, viu, Frank? Marcondes, obrigado. E nesse momento aqui, não tem como eu não me lembrar do meu falecido pai, que desde pequeno me levava para o estádio. Eu lembro que minha mãe às vezes ficava brava, eu tinha em torno de 5, 6 anos, já ia para o Majestoso. Tem memórias de 1974, da Ponte na Vitalícia, jogo com São Paulo, conheci o Bolinha, falecido Bolinha. E hoje é um momento épico, né? Por tudo que foi essa campanha, por tudo que aconteceu. Esses jogadores realmente, eu estou com o Carlos, tem que ser eternizados na nossa memória. Uma gratidão por cada um deles, por tudo que fizeram. Esses são dignos de todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão. Os demais, uma outra hora, com mais calma, Sim, a gente fala, né, Carlos? Nem é hora agora de falar dos demais, né? Entendi. 7h32, Ponte Preta campeã nacional Série C. Conquistou a Série C agora há pouco no Majestoso com os gols de Toró e Elvis. 2-0 Ponte. O melhor time da competição levanta o caneco no patamar mais alto da comemoração. A Ponte Preta, portanto, campeã nacional. Vamos às notas da decisão?
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas da decisão, Ponte Preta 2-0 com os gols de Toró e Elvis. Alô, galera Ponte Pretana, somos campeões, ô Carlão. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte campeã, depois Ei. de 125 anos, um torneio nacional. E olha que a gente tá, é claro que né, Série A2, né, 2023, mas ô Frank, tô ficando mal acostumado, velho, 2023, gritei é campeão, 2025... Ô Carlos, eu queria lembrar você, tava até falando com o Felipe agora há pouco aqui, segunda final da Ponte que eu e você fazemos junto, hoje faltou o Marcelão, mas eu tenho certeza que ele tava colado com a gente lá, e graças a Deus, pé quente, né? Mais um título, e... Gente, Carlão, é lindo demais ver o que a gente viu hoje, essa festa bonita. Carlos, deixa eu fazer só uma coisinha, galera não repara não. Ponte. É isso aí. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ô Marconi, você vai fazer as notas do jogo aí? O Pedro Lino, vamos deixar pra depois, tá bom, ô Felipe? Mas só pro torcedor da Ponte aí, que tem uma entrevista daqui a pouco com o auxiliar técnico Marcelo Copertino, tá? Estamos aguardando aqui para ver se a Ponte vai disponibilizar o link para entrevista coletiva com o técnico Marcelo Fernandes. Se não tiver o Marcelo Fernandes, a gente tem o Marcelo Copertino aqui daqui a pouquinho para falar com a gente, mas vamos para os quadros do jogo e vamos pedir também para o torcedor já mandar aqui para você quem foi o cara do jogo da Ponte Preta no jogo de hoje. Manda aqui, porque depois das notas do Frank Francisco, a gente vai ler as mensagens e eleger o craque do jogo. Muito bem, agora são 7h35, 2-0 Ponte, campeã brasileira Série C, com os gols de Toró e Elvis. Torcida invadiu, o Majestoso faz festa. A casa do Majestoso é a casa da Ponte, é a casa do torcedor. Ô Frank, hoje pode, viu? Pode falar à vontade das suas notas de cada vencedor, guerreiro, cada lutador que representou de forma transparente, de forma exemplar a camisa ponte pretana. Diogo Silva, o goleiro nosso, campeão brasileiro. Nota 8 pro Diogo. Pode falar mais dele. Pode falar. Para mim, o melhor jogador na posição no campeonato é o Diogo Silva. Por tudo que ele fez nessa competição, e para mim já é um ídolo, para mim, tá? Eu não quero impor isso a ninguém, mas para mim o Diogo Silva é um dos líderes e símbolo dessa campanha da Ponte Preta também. Um baita de um goleiro, uma muralha. No jogo de hoje, de novo, fez jus ao campeonato dele. Espetacular. Nota 8. E Pacheco? Pacheco também, uma belíssima partida do Pacheco na marcação. Quando desceu para o ataque, foi com consciência, marcou muito bem. Nota 7,5 pro Pacheco. Wanderson. Ele gosta que seja chamado de o Anderson. O Anderson. O Anderson também fez uma boa partida, mas eu preciso destacar um pouquinho o Simon. Então hoje eu vou dar 7 pro Anderson. Tá. O Anderson, portanto, 7. Simon. O Simon hoje Aliás, o jogo da ida também ele foi fantástico, né? O sistema defensivo da Ponte fez uma competição fantástica. Bem lembrado, Marcondes, em Londrina também, uma partida muito boa. Mas hoje o Simon vai ficar também com nota 8. E o lateral esquerdo, Arthur, que terminou a partida como capitão. O Arthur, que partida guerreira, que jogador fantástico. O Arthur já não tem mais aquela explosão de anos atrás, mas joga muito. A colocação, a garra, o amor à camisa supera algumas coisas que faltam. Nota 7,5 pro Arthur. As notas do time campeão brasileiro da Série C, a Ponte, que venceu agora há pouco Londrina. Decisão realizada no Majestoso com os gols de Toró e Elvis. Festa da nação ponte pretana, tomando conta do Majestoso 2-0. Rodrigo Souza, o volante. O Rodrigo Souza também hoje uma boa partida, sentiu um pouco, né? Hoje foi nítido, principalmente teve um momento aqui com o Marcondes na transmissão, até falava, né? A Ponte parece estar meio espaçada, mas era essa a questão, por isso que eu pedi as substituições na meia cancha.
Eu dei nota 7 para o Rodrigo, uma partida muito boa de novo. Luiz Felipe. Luiz Felipe também, 7, mas estou com o Carlos. Se tivesse como não tirar, eu não teria tirado, mas nota 7 para ele. Diego Tavares. Monstro. Jogou muito bem, 7,5 para ele. Bruno Lopes. Bruno Lopes, eu dei 7 para ele, vinha fazendo uma boa partida e acabou fazendo falta, né? No jogo aí. Nota 7. Dos atletas que entraram, Serginho, o Lucas, o Miguel e também o Gé. Eu dei nota 7 para todos eles. Eles mantiveram o ritmo, né? Cada um entrou com a sua função naquele momento. O Léo Oliveira, Eu não marquei, Lucas, eu não marquei a nota do Elvis. Não, eu não chamei Não falou ainda, não? Não, ainda não falei, não. Os vitoriosos do título deixei pro último. Tá. E então a galera toda que veio do banco, Marcondes, eu dei nota 7 porque acrescentaram e cumpriram com o objetivo que entraram para fazer. E as notas de Elvis, vice-artilheiro e capitão do time, marcou o segundo gol, inclusive de pênalti, sofrido por Toró, que marcou o primeiro gol e artilheiro da competição. O Elvis fez hoje em campo o que ele fez em toda a competição, foi um comandante. E também fora do campo, a gente sabe. Então hoje a partida dele, ela representou isso. Muita garra, muita disposição, muito marcado, mas o tempo todo brigando. E quando a bola está no pé dele, acontecem coisas boas, é o cara diferente. Gente, isso é jogador diferente. Isso é o cérebro do time. Hoje, ele até não estava brilhando, muita marcação forte. 7,5 para ele, Marcondão. E o Toró? Jonas Toró, nota 8, né? Fez o gol predestinado, uma competição maravilhosa. E há pouco tempo, eu com o Marcelão Persato, a gente falava isso. O Toró nasceu para jogar na Ponte Preta, ele se achou. É isso aí. E o técnico campeão brasileiro da Série C, Marcelo Fernandes, que conquistou o título agora há pouco, comandando a Ponte diante do Londrina por 2-0, com os gols de Toró e Elvis. O Marcelo Fernandes, a gente tem que fazer jus ao trabalho que ele executou na Ponte Preta. Ele sai do Guarani, sobe a Avenida Ayrton Senna, assume a Ponte Preta e em momento algum, eu quero falar do caráter do Marcelo, que coisa fantástica, como é bom ver um ser humano, um homem com responsabilidade. Em momento algum ele tirou o mérito da montagem do elenco do Valentim. Em momento algum a gente viu ele reclamando de alguma coisa. A gente só viu ele motivando esse elenco, trabalhando, colocando as suas ideias, melhorando o que tinha que ser melhorado. Então, assim, para mim hoje, peço aí licença ao torcedor pontepretano, mas hoje a nota do Marcelo para mim é 10. Tem que coroar esse trabalho com nota 10. 10 para o técnico campeão brasileiro da Série C, comandando a Ponte, 2-0 diante do Londrina agora há pouco, com Toró e Elvis. Só com um detalhe só, vamos colocar o Carlos na roda, que ainda sobre Marcelo Fernandes. Quando ele recebeu o convite para comandar a Ponte, ele tinha acabado de deixar o Guarani. Quem foi mais corajoso? A diretoria, por convidá-lo, e surgiu o nome dele, ou ele, por aceitar o convite, sabendo que já teria uma cobrança extra pelo fato, né, de recém-treinado o time do Guarani? Quem foi mais louco aí? Teve a gente que estava acompanhando tudo isso, né? E na Hora da Macaca, na segunda-feira, a gente falava isso também. Quando ele foi contratado, se você pegar lá atrás, e o bom desses programas de rede social, na nossa época, né, Marcondão, a gente era muito do rádio, né? E o rádio é bacana, tudo, mas se você quisesse ouvir, por exemplo, o que o Marcondes falou, o que o Carlos falou, o que o Frank falou, no rádio, você tinha que pedir lá para a emissora a censura, e a emissora nem é obrigada a dar a censura. Ela só teria que dar a censura para a Anatel, né? Então você não tinha como provar que o cara falou aquilo, a não ser que você tenha gravado. Hoje não, hoje está no YouTube. Se você pegar a live que nós fizemos depois que a Ponte Preta contratou o Marcelo Fernandes, só paulada. Só paulada. Por que vocês bateram tanto só nele assim? Não nós. Tá. Não nós, não a gente aqui. Eu digo do torcedor da Ponte Preta. A maioria não gostou. Só paulada, né?
E aí o cara provou dentro do campo. Mas eu acho que, nesse caso, quem teve coragem, né, foi a diretoria, né? A diretoria que bancou. E assim, a gente tem que falar aqui. Deu certo. É isso aí, Carlos. É porque se eles não tivessem contratado, né, Não, mas assim, na minha opinião, o Marcelo, ele foi muito mais corajoso que esses caras são acostumados. São acostumados com isso. Entrar numa dividida. São acostumados com isso, cara. E ele deu um exemplo e foi maravilhoso. O Marcelo fez uma campanha intocável. Sim, eu tô tentando marcar aqui, se eu não tiver enganado, e me engano às vezes, né? Ele assumiu na 16ª rodada, né? Que a Ponte joga contra o Guarani na 15ª rodada. Aí ele joga os 3 últimos jogos ele joga os 4 últimos jogos 16ª, 17ª, 18ª e 19ª rodada. Aí ele joga contra... Não, ele assumiu na 17ª rodada. Ele assumiu na 17ª rodada. Então ele ganhou 17ª, 18ª, 19ª. Ganha a primeira rodada do quadrangular, segunda rodada do quadrangular, terceira rodada do quadrangular. Foram 6 jogos. Aí, no primeiro jogo do quadrangular, é o jogo do Náutico. Ele empata, que quebra a sequência de 6 vitórias. Então, 6 vitórias e um empate. O segundo jogo do quadrangular, ele perde, que foi o jogo do Brusque. Então, 6 vitórias, um empate e uma derrota. O último jogo do quadrangular, o Derby 212. Ele vence 7 vitórias, um empate e uma derrota. E aí, as finais. Ele empata com o Londrina, então 7 vitórias, 2 empates e uma derrota em 10 jogos. E agora, 8 vitórias, está certa a minha conta. São 8 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Marcondes, isso aqui dá um aproveitamento, 33 pontos ele disputou. Olha o que fez o Marcelo Fernandes. Isso dá um aproveitamento de 26 pontos. 80%. No pior momento do campeonato, né? No pior momento do campeonato. Ele pega assim, eu costumo dizer que quando o Valentim chega, ele classifica a Ponte na 17ª rodada, matematicamente ali. Mas com os pontos do Valentim, a Ponte estaria classificada. Mas quando o Valentim sai, a Ponte não tinha completado ainda 30 dias de atraso de salário. Mas o Valentim sai com menos de um mês de salário atrasado. Naquele momento, e aqui é uma coisa que a gente tem que falar, e quando eu falo lá do YouTube, tá gravado lá, não em forma de crítica, mas eu tirei naquele momento o acesso da conta. Falei, acho que não dá mais, cara, porque a cartilha não estava legal, Marcondes. O caminho não estava bem escrito, cara. Técnico indo embora, jogadores titulares saindo, salário sem pagar, e o pior, né? Eu não imaginava que chegaria a 4 e vai chegar a 5 meses daqui a pouco, né? Mas não tinha perspectiva de pagar salário dos caras. Falei, o acesso já era, né? Mas o que ele consegue? Ele consegue 6 vitórias, a Ponte sobe com 4 rodadas em 6. A Ponte ganha do Guarani e não deixa o Guarani ir para o acesso, e agora a Ponte consegue o acesso. Então, assim, eu entendo que corajosa foi a diretoria, como está sendo corajosa em manter aí o elenco, né? Corajosa aí agora no pior sentido, né? De não pagar o salário dos caras, porque vai sair em todo lugar aí e infelizmente, né? É isso que vai acontecer, que quem tem que levar, quem tem que ser aplaudido? Quem que vai estar na bandeira? Quem está na bandeira? Jogadores, comissão técnica, uma vírgula da diretoria. Infelizmente. Então, assim, mas na contratação do Marcelo Fernandes, é aquela história da Bíblia, né? Dê a César o que é de César, então dê à diretoria o que é da diretoria. Se eles não contratam, eles poderiam ter chamado o Frank Francisco aqui. Mas não, eles foram... Né, eu tenho uma informação de que o Marcelo Fernandes era a segunda opção. O Marcelo, que é bem informado também, ele fala que o Marcelo Fernandes era a primeira opção do Brigatti, mas não era nem a segunda opção do colegiado. Vamos lá, colegiado. Marco Antônio Berlim, Ricardo Koyama e João Brigatti. Esse era o colegiado. Esses 3, né, o Marcelo Fernandes não era a segunda opção para os 3. O João, sim. Para o João, o Marcelo Fernandes era a primeira opção.
O João é teimoso, né? Então, pro João, o Marcelo Fernandes era a primeira opção. E aí foram no primeiro nome, foram no segundo nome. Aí Fechou. não teve jeito. Travou. É o Marcelo Fernandes. Ele chegou. Então eu acho que o Marcelo Fernandes, não. Marcelo Fernandes, cara, ele sai do Guarani com uma campanha boa. Claro que não com esses números aqui. Mas ele tira o Guarani da zona do rebaixamento e deixa o Guarani a 2 pontos do G8. Para quem tava pensando em só permanecer, ele deixa o Guarani a 2 pontos do G8. E quando ele sai do Guarani, isso é bom a gente colocar, ele perde 2 jogos. Um foi aquele jogo maluco lá contra o Anápolis, que o Anápolis jogou com 12 jogadores, tinha um jogador do Anápolis que era para ter sido expulso, e o outro jogo que ele não perdeu, porque ele não estava no gramado, né? Ele estava suspenso, pô, que foi o jogo contra o Náutico. Né? Então, assim, pro Marcelo Fernandes, eu acho que a Ponte foi a salvação para ele, né? Para ele conseguir dar a volta por cima. Mas a diretoria foi cascuda. Fala, Frank. E é bom a gente lembrar que o Marcelo, quando assume o Guarani estava na rabeira. 0 pontos. 0 pontos. 3 jogos, nem 1 ponto. E ele assume e faz uma boa campanha. Sim, teve 4 vitórias. O Guarani termina a primeira fase com 7, 4 vitórias dele. Além de alguns trabalhos excelentes que ele fez na equipe do Santos Futebol Clube para tampar buraco, na hora do help, na hora do sufoco. Estava lá Marcelo Fernandes, que sem dúvida nenhuma é um grande profissional e uma grande pessoa. 7h49, festa no Majestoso. A equipe Ponte Pretana é campeã brasileira da Série C, com 2 gols diante do Londrina, com Torói Elvis. Agora vamos para o craque da decisão. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, Marcondão. A gente vai votar. Eu quero o seu voto, o voto do Frank também, tá? Quero mas aqui o voto do torcedor Ponte Pretano também. E ó, eu vou dar moral aqui para quem tá feliz com o título da Ponte Preta. Você que torce para outros times, amigão, muito obrigado por estar com a gente, tudo. Mas, cara, respeita a nossa festa, né? A gente que foi muito zombado ano passado, o que nós... E justo, né? Porque o time caiu, né? O time caiu. Esse ano é tudo nosso. Então, respeita aí, comemora o que o seu time conquistou na temporada, mas não enche o saco aqui na live, não. Aparecido Alves, que emoção. Esse é Ponte Preta, simples assim. O Marcelo Toinolo. Parabéns, Ponte Preta. Ponte Preta de Carlos, Polozzi, de Cá e tantos outros. Parabéns. O Amorim Júnior é campeão. Vou pegar aqui, deixa eu pegar o primeiro voto. Francisco Anunciação. Parabéns, Ponte e a torcida Ponte Pretana. Primeiro título, mais que centenária história, diz aqui o Marco Antônio. A Escola Arquimedes, parabéns. Roberto Zappens, muitas vezes chorei de tristeza. Hoje choro de alegria. O Roberto Zappens, cara, ele é torcedor da Ponte e ele é argentino, velho. Ele é argentino. Olha o que a Ponte faz. O Osmar Dangar, meu Deus, enfim. Frank, a Ponte é campeã, diz aqui esse e-mail. Parabéns, Corsato, pelo título. Vocês merecem aí, abraços. Priscila Evans, eu de longe pensando no meu pai e vô que estão no céu. E no meu irmão que está no Majestoso. Que alegria, Ponte, amor da minha vida, sou louco por você. A Priscila que mandou aqui. Rodrigo Cardoso, parabéns, Ponte Preta. É nóis, tio Frank. Paulo César Jesus, valeu, Frank, por vibrar, Ponte campeã. Patrícia é campeão. Amorim Júnior, parabéns aos jogadores, parabéns aos colaboradores. Valeu, Elvis, pela liderança. Mas ele não votou aqui não, né? Gente, vota aqui, eu quero o melhor em campo. Adriana, parabéns, Ponte, que alegria esse título. Parabéns, Frank, parabéns aos 3 radialistas, Laudiceia Leite. Adriana Bebê é campeã. Camilo Júnior é Ponte Preta, parabéns, Ponte Preta, diz aqui o Fabrício. Antônio Augusto Duarte. Valeu, Augusto. Viva minha macaquinha, diz aqui o Max Arpal. O Roberto Zappens, nunca é tarde. Parabéns à comissão técnica e jogadores por essa alegria. Alexandre Cristiano é campeão. Ricardo Monteiro, parabéns, macaquinha. Meu sonho era ver a Ponte ser campeã de um campeonato mais expressivo, para ouvir tocar esse lindo hino, diz aqui o Lucas. Ricardo Monteiro, ganhamos. O Carlos Merchan, parabéns, macaca. Eva Pereira, uma semana de feriado para Campinas e região. Se eu fosse vereador em Campinas, velho, eu sei que muita gente não ia gostar, mas eu ia mandar essa, velho. Ricardo Monteiro, alegria demais. Rodrigo
Cardoso, parabéns, Ponte. Eu vou ler aqui os dos Ponte Pretanos, tá? Arrasaram, diz aqui a Ingrid. Valeu. Neucilo Cata, a ponte é muito maior. Esse aqui também eu vou pular. Infelizmente meu irmão faleceu sem ver esse título. Estou aqui por ele. Macaquinha campeã, diz aqui a Silvana. Parabéns, Ponte Preta, diz o Márcio Bandeira. O Marco Antônio. Boa noite a todos. 25 de outubro de 2025, dia histórico e inesquecível para os Ponte Pretanos. Pode demorar, mas quem acredita e tem fé vai conseguir sempre o que almeja. Parabéns, Ponte campeã, Maria Adelaide. Fernandes da Silva, viva a Ponte Preta. O Humberto Lanzotti, posso dizer que vi a Ponte campeã. Espero que seja o primeiro de muitos. Viva a Ponte Preta, Fernandes da Silva. O canal do Severo, a Ponte tirou a zica. 90% de Campinas feliz, isso é Ponte Preta, diz aqui o Silvio Seico. Canal do Severo, vamos deixar, tá na dele, né? Não vou dar palco aqui pra Ante, não. Vitor Silva, parabéns, Ponte. Tá mandando aqui, ele é São Paulino, mas tá mandando abraço pra Ponte Preta, pros Ponte Pretanos. Avante, Ponte Preta. Diz aqui, que bom, né? Quando o adversário consegue ver mérito no adversário, né? Obrigado, viu? Meu Deus, quase que eu li essa daqui. Boa noite, Carlos Marconde Frank. Chegou o dia, viva a Macaquinha. Diz aqui o Paulo César. Só vou pular também aqui. Vamos lá, primeiro voto, ufa. Pedro Roberto Colombeira. Ô Pedrão, tudo bem? Boa noite, meus amigos. Pra mim, hoje, o Simon, melhor em campo. Então, um voto pro Simon. Osmar Dangar, Simon, gigante, meu voto. 2 votos pra ele. O Joanabi tá querendo entrar em grupos de Ponte Pretano. Tem um monte aí, viu, Joanabi? Um abraço pra você. 2 votos pro Simon. Wilson Correia manda campeão. Valeu. O grupo nosso aqui de Ponte Pretanos, ô Joanabi, a gente não tá adicionando mais ninguém não, porque é muita treta, velho. Wilson Correia. Quem vai assumir a ponte? Agora não, Wilson. Vamos deixar. Cara, eu prometo fazer uma live para falar de eleição, mas, cara, vamos comemorar o título, vai. Eleição é um negócio bem chato, né? Vamos comemorar o título. Vamos falar de coisas boas, tá bom? Vamos falar de coisas boas. Valeu. Osmar, mas no meu grupo de Ponte Pretanos não vou mais colocar ninguém, não. Tá cheio lá. E, Frank, melhor não, né? Deixa quieto. Não, deixa isso quieto. Fabrício Ferreira, parabéns, Ponte. Valeu. Melhor em campo, Diego Tavares. O Aparecido Alves está votando, tá? Mais um superchat aqui. Gustavo Carvalho. Melhor em campo, Toró. Somos campeões. Então, Gustavo Carvalho votou no Toró. Diogo Silva, Toró, 2 votos pro Simon. Gente, eu não tô marcando, mas Neuci Lucato votou no Elvis. Então, mais um voto aqui pro Elvis. Primeiro voto do Elvis. Roberto César, Elvis, o craque do jogo. O Ítalo Menezes, a sua eu vou ler, Ítalo, porque é lá de Pernambuco. Sou torcedor do Santa Cruz. Parabéns, Ponte. Valeu. Então, aqui, ó. Toró, melhor em campo. Então, tem 3 votos pro Toró. Não, 1 voto pro Toró só. 2? 2 pro Toró. Tá liderando o Simon, mas o Toró tá no vácuo. E tem o Elvis também. O Elvis tem 2 votos aqui. Elvis 2 e o Diego 2. Sou palmeirense, torci muito pela Ponte. Diz aqui o Edilson. Valeu. O Eduardo, que alegria. Sou de 62 no estádio. E hoje, aos 75 anos, me sinto muito feliz por esse título. As portas foram abertas para os títulos. Valeu, Eduardo. Parabéns para todos nós, principalmente pelo nosso elenco e para o técnico. Valeu. Marcelo Borges. Abraço, Corsato. Parabéns pelo título. O Ricardo Monteiro. Simon. Mais um voto para o Simon. Roberto Toró. Macaquina Mortífera. Também está com a gente aqui. Valeu. O Luiz Simas, estamos todos felizes. É sério mesmo que tem torcedor do Guarani entrando na live pra zoar nós, cara? É sério. Nós fomos campeão do campeonato que eles não conseguiram ficar nem entre os 4 melhores. E você quer vir zoar o meu time, velho? Cuida do seu aí, tá? Vamos fazer assim, ó. Só pra gente gostar de você. Cuida do seu e me erra. Recolha-se a sua... Isso.
Seu lugarzinho. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Como eu queria ter a autoestima desse pessoal, cara. Como eu queria ter a autoestima. Mas é isso, né? Sem autoestima a gente não levanta nem da cadeira. Renato Bueno, melhor pra todo o campeonato, Elvis. Mas é o melhor do jogo, Renato. Ajuda eu aqui. Macaquina mortífera, me diz como se... Não era pra ler essa. Estamos todos felizes, somos campeões. Valeu. Marcelo Corsato, like 244. Por que você não tava aqui, cara? Bem por aí, o Macaquina mortífera. Comédia. Então tá. Então, Marcondes, quem foi o craque do jogo aqui pro povo? Pela galera foi o Simon. O Simon? É. Então tá, pela galera o Simon. Isso. Então vamos lá. Você vota em quem? Eu voto no técnico Marcelo Fernandes. Porque a gente fala sobre a decisão, mas a decisão passa também por algumas atitudes e decisões. A decisão passa pelas decisões do técnico Marcelo Fernandes. Na minha opinião, a grande tacada dele foi colocar o time no meio do campo, no intervalo do jogo. Ali ele não deixou o time esfriar, que vai para o vestiário e sai do contato da energia com a torcida. Ele ficou ali, ele ficou de pé, mostrou quem é o líder aqui sou eu. Ele não falou que é o mando, mas ele falou assim, eu sou o líder, nós estamos aqui para representar todos vocês. Esse gesto, essa atitude do Marcelo, para mim foi um dos diferenciais dessa conquista da Ponte pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Para mim, Marcelo Fernandes, fora evidentemente todo o campeonato que ele foi acima da média. Tá, então Marcelo Fernandes, o Toró tem o Simon tem o voto do povo, voto do povo, e eu quero saber do Frank Francisco. Eu já sei em quem eu vou votar, mas eu quero o voto do Frank. Sei. Ainda bem que eu sei, né? Ainda bem, né? Eu dei a nota maior pro Marcelo, né? Eu já tinha dado, Carlos. Concordo com o Marcondes, mas aqui agora, no momento, como melhor da partida, eu vou de Simon. Simon. Então o Simon tem 2 votos. Só um detalhe, desculpa. O Toró fez o gol e o Elvis também, né? E o Marcelo foi fantástico e o Simon também. A exemplo do jogo 1 lá em Londrina, o nosso goleiro, Diogo Silva pegou. Ele pegou uma bola. O gol da Ponte sai depois de uma defesa dele. Aliás, o Carlos Corsato, que está aqui chorando pra cacete, e tem que chorar mesmo, é o seguinte: depois da defesaça do golaço que marcou o Silva, o goleiro, no ataque subsequente que a Ponte fez o gol com o Toró. Então a gente não pode esquecer jamais do Guapo. A história se repete, né? No derby, o Guarani quase faz 1-0, a bola vai na trave, o jogador do Guarani pega a bola e a Ponte rouba a bola e aí vem o Toró, né? Vem com a bola, ganha a bola pra Ponte, faz o cruzamento, a bola vai na direita, o Elvis pega, cruza e o Bruno Lopes manda a bola pra rede, mas quase gol do Guarani, quase que o Guarani faz e a Ponte rouba a bola e vai no contragolpe. E o primeiro gol da Ponte aqui contra o Londrina, na decisão, foi do mesmo jeito. O Diogo Silva fez uma defesa sensacional. Cara, é um goleiraço. O Diogo Silva. O meu voto é pro Toró. O Simon ganhou aqui, né? Mas o meu voto é pro Toró. Eu vou explicar por quê. O Toró fez o primeiro gol, que tirou, né? E o primeiro gol do Toró, ele desmonta o Londrina. Aí, ó, o Londrina na melhora. A gente tem que ser... O Londrina tinha o jogo. O Londrina estava chegando, né? Temos que dizer também que foi falha do Luiz Daniel, mas dane-se, né? O Toró chutou. Se o Toró não chuta, o Luiz Daniel não falha, né? E quem sofre o pênalti? Toró. Então, por isso, pra mim, o Toró foi o melhor em campo. Mas o Simon foi um monstro hoje. De novo, jogou muita bola. E olha o que esse Simon levou de trauletada, inclusive minha aqui, tá? Simon, de joelhos, te peço perdão. Por que você fez isso com ele? Porque não tava jogando nada. Espera o campeonato terminar. Tava jogando nada. De joelhos, te peço perdão, tá? Jogou muito. Vou esperar acabar o campeonato. Peraí, deixar o cara falar. A informação que eu tenho é que o Simon dedicou o título a você pelas críticas que você fez aí. Sim, não, mas depois a gente tá só... Mas faz parte, Faz parte isso. Mas então, eleito com 2 votos, o voto do Frank, né? E do povo. Então, Simon eleito o craque do jogo.
O melhor em campo, o craque do jogo. Jogou muita bola. O Frank tá falando aqui, a gente tem. Ó, daqui a pouco tem sorteio, viu, gente? Nós temos que colocar aqui, né, velho? Temos que colocar aqui. Hoje os caras jogaram muita bola, né? E caras que foram pilares do time, né? A gente fala do Elvis aqui. O Elvis hoje, claro, ele fez o gol e também acertei onde ele ia bater o pênalti, tá? Eu falei, o Elvis bate alto no canto direito do goleiro adversário. Verdade. Né? Ele também acabou de me ligar dedicando o título a você. O Elvis, cara, se eu pudesse, é que eu não tenho mais a bala, entendeu? Mas se eu pudesse fazer outro bola filho... você tem aqui. Não, mas eu vou falar o que eu vou falar agora. Se eu pudesse fazer outro filho, você não tenha dúvidas que o nome seria Elvis. Não ia fazer isso. Claro que eu ia. Não. Porra. Imagina, Elvis Ponte Pretano Corsato. Não, isso não. E a Elvis Ponte Pretano não. Porque aí o menino... entendi. Mas o Elvis eu colocaria. Não. O Elvis eu colocaria. Você não ia fazer isso. Claro que eu não ia. ia deixar. Claro que eu ia. Claro que não. Mas é que eu não tenho mais a bala, entendeu? Não entendi. Eu não tenho mais a bala pra fazer isso, né? Então... Apetite você tem. Apetite muito. Entendi. Mas nós não queremos, né? Eu e minha distinta, a gente não tá mais querendo, né? Mas seria Elvis. O meu primeiro filho era o nome de um jogador que jogou na Ponte Preta. Não era bom, tá? Mas jogou na Ponte Preta. Carlos André. Lateral que veio do Fluminense. Eu lembro dele, era um bom jogador, cara. Mas não foi era daquele, craque, né? mas era bom jogador. Não chegou nem aos pés do Pacheco, né? Não chegou aos pés do Pacheco. Mas é isso. E o Elvis, cara, o Elvis, vamos lá, vou falar a palavra. O Elvis é o presidente da Ponte dentro do campo. Isso Simples. mesmo. Se não fosse o Elvis, a torcida da Ponte sabe disso. Esse elenco teria rachado. A Ponte ia terminar de jogar a Série C com o Sub-20. A Ponte ia jogar a Série C com o Sub-20. O Elvis é o presidente da Ponte dentro do campo. O Elvis falou, tá falado. Ô, Carlos. Uma hashtag, né? Elvis encerrar a carreira na Ponte Preta. Não vou falar nada hoje com relação a isso, mas vocês aí que nos fizeram passar momentos tenebrosos nos últimos anos, vocês poderiam dar esse presente para a torcida ponte pretana, né? O Elvis é um jogador que precisa permanecer no time da Ponte Preta. Realmente é o nosso 10 em todos os aspectos. Não tem, cara, hoje, pelo jeito aqui, a Ponte Preta nada, né? Não tem entrevista. O Pedro Lino mandou uma entrevista com o Copertino. Vai gravar com o Marcelo? Não vai ter no YouTube? Rapaz, hein? Quanto que é? Qual é o tempo do Copertino aí, você pode me dizer? Só pra gente ver aqui. É curtinha? Então, pô, coloca no ar agora, então. Maurício Copertino, auxiliar técnico da Ponte Preta. Marcelo Copertino. Cara, maravilhoso, a gente foi injustiçado em Campinas, aí tá a resposta por te mandar a gente embora. A resposta é sair campeão da Série C com propriedade e com muito conceito, ok? Muito conceito, quando a gente foi mandado embora, falaram de conceito. Conceito tá aqui, ó, mostrado dentro de campo, todos os jogos, ok? Aí, ó. Marcelo Copertino, auxiliar técnico da Ponte Preta. Cara, de novo, tá? De novo eu vou... Agora não é só a gente, né, Marcondes, que a gente pode falar, porque às vezes, cara, você dá o microfone para alguma pessoa conversar, e aí a pessoa por si só fala um monte de abóbora, né? E que culpa que nós temos? Não temos culpa alguma, né? Acho que não era esse o momento. Mas, como é muito curto... Desabafo. Mas não é esse o momento, cara. Se ele desabafou, eu dou... liberdade de tem expressão liberdade, e tem. Se ele se posicionou dessa maneira, é um posicionamento também do treinador, tá? Não, mas não foi o treinador que falou, né? Isso. Foi o Marcelo Copertino, né? Isso aí. Foi o Marcelo Copertino. Vamos lá. 30 segundinhos, solta de novo. Não, eu quero Marcelo Copertino. Ser campeão da Série C. Cara, maravilhoso, a gente foi injustiçado em Campinas, aí tá a resposta por te mandar a gente embora. A resposta é sair campeão da Série C com propriedade e com muito conceito, ok? Muito conceito, quando a gente foi mandado embora, falaram de conceito. Conceito tá aqui, ó, mostrado dentro de campo, todos os jogos, ok? Sentiu.
Sentiu. Palavra conceito. Torcida curte isso, sabe disso? É, mas tá bom. Vamos lá, então, curtinho assim. Se eu soubesse que era essa fumaça, eu já tinha soltado já, velho. Tinha soltado essa fumaça. De novo, Marconi? De novo, lógico. Solta de novo? Eu gostaria, porque eu não ouvi direito. Solta, você não ouviu? Não, cortou o fone. Tem gente aqui falando que também não ouviu, não. Vai, de novo, quero ouvir. Vamos lá, então. Solta de novo aí, Felipe. Marcelo Copertino. Sensação de ser campeão da Série C. Cara, maravilhoso, a gente foi injustiçado em Campinas. Aí tá a resposta por te mandar a gente embora. A resposta é sair campeão da Série C com propriedade e com muito conceito, ok? Muito conceito. Quando a gente foi mandado embora, falaram de conceito. Conceito tá aqui, ó, mostrado dentro de campo. Todos os jogos, ok? Tá aí, ó. Tá aí, Eu Tá ouvi. aí. Ouviu, Agora né? eu ouvi. Eu posso falar uma coisa pra você? Ah, ele tem o direito de falar. Lógico. A palavra é dele, foi ele que falou. Foi o Marcelo Copertino que falou. É assim, Eu não falaria. eu falaria. Eu não falaria. Eu tô com o Marcelo. Eu não falaria, porque eu acho que é momento de felicidade. Quando eu digo assim, eu falaria, porque imagina só. Ó, um detalhe. Imagina como isso ficou enroscado na garganta dos profissionais que sofreram esse tipo de situação, sabe? E assumiram o posto de comandante de uma equipe que tinha de uma rivalidade que existe em Campinas, que tinha acabado de ser do Guarani e assumiram a Ponte no risco. Você sabe por quê? Qualquer resultado negativo na Ponte Preta, o Marcelo e o Copertino estariam numa situação muito difícil. Então, olha o quanto esse pessoal sofreu. Guardou. Então, é um momento de falar. É que é um momento sabe? de festa, Acabou. né? É um momento de festa. Mas na minha opinião, assim, tem que falar e ponto final. E não é- tá ofendendo ninguém. É o mesmo que, por exemplo, a gente chegar agora lá e, por exemplo, hoje, o que aconteceu com a confusão que aconteceu ali com o Roger. Eu não sei o que foi, não sei quem começou, não sei quem terminou, mas, cara, é desnecessário, né? No caso do Roger, acho que não ficou legal, não é bacana. Manchou a carreira dele com relação à final da série do E é um Brasileiro cara C. que que tem ligação, né? Eu tenho certeza que a hora que o Roy, claro que ele tá pé da vida, pé de ponte da vida porque perdeu o título, né? Mas na hora que ele chegar na casa dele, que ele voltar e depois descansar e de uma noite de sono, ele vai falar, poxa, eu poderia não ter feito isso, né? Mas, pô, é o comandante, né? É o comandante dos caras, né? E aí atrapalhou o Londrina, porque depois daquilo, Frank, o Londrina já era, né? Sim, se perdeu, né? Bagunçou totalmente, tirou fora dos trilhos, né? O Gustavo Teles, jogador da Ponte Preta, ele já falou com a gente aqui, mas é bacana porque o Pedrolino tava lá, né? Então vamos soltar aqui o Gustavo Teles, jogador da Ponte Preta, que foi o único que teve coragem de ficar lá no campo, ou ele não conseguiu sair, né? Vamos lá, solta. Tô aqui com o Gustavo Teles. Gustavo Teles, você que veio da base, como que é pra você estar nesse elenco, que é o elenco que ganhou o primeiro título nacional da Ponte Preta? Cara, são 125 anos de espera. Então é um motivo de muita alegria. Graças a Deus a gente pôde sair com esse título. Tenho que agradecer muito a esse grupo, que desde o início a gente acreditou um ao outro, também ao Marcelo Fernandes, ao Marcelo Copertino, que acreditaram no meu trabalho, essa comissão maravilhosa. Então agora é comemorar e ficar feliz, cara. São 125 anos de espera e a gente esperava muito por esse título. Obrigado. Tá aí Gustavo Teles, jogador da Ponte Preta, falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Legal, esse é o nosso Pedrolino. Bom, são 8 da noite mais 9 minutos. Ô Felipe, a gente tem que pagar mais um intervalo e aí depois do intervalo eu vou fazer o sorteio aqui, tá? Sorteio para você que participou com a gente. A gente vai divulgar aqui o nome dos sorteados e a nossa produção vai entrar em contato um a um para falar como é que vai fazer para retirar os prêmios, tá bom? Quero agradecer todo mundo que participou. A Ponte levantou o caneco, mas vai ter gente que vai ser beneficiado aqui, que vai ganhar prêmio na nossa transmissão. Vamos para o intervalo, Marcondão? Aí a gente já volta para fechar aqui a transmissão com o nome dos sorteados. E aí, se tiver palavra do treinador, a gente coloca hoje. Se não, na Hora da Macaca, na segunda-feira no YouTube Hora da Macaca, o Pedrolino vai fazer esse serviço pra gente. Na quinta-feira a gente coloca ali que foi um pedacinho da entrevista do treinador da equipe da Macaca, o Marcelo Fernandes, campeão brasileiro da Série C com a Macaca em 2025. Voltamos já já.
Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior? Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Bom, tem coletiva do Pedro Lino, hein? Hoje não teve na Ponte TV, então vamos lá, hein? Marcelo vai falar, o Marcelo treinador campeão? Fernandes vai falar É o com campeão? o Pedro Lino estava lá, treinador campeão. É o campeão? Vai falar, mas antes, aguarde aí porque eu vou fazer o sorteio, mas antes a gente vai divulgar aqui o nome das pessoas que ganharam os prêmios, Mas montão o de Marcelo prêmios. campeão vai falar com nós? Marcelo Fernandes, Marcelo Campeão Fernandes. Vai falar com a gente em entrevista coletiva. O nosso repórter, o nosso querido Pedro Lino, estava lá, porque hoje não teve
live na Ponte Preta não, viu, meus amigos e minhas amigas. Então, quem tinha repórter lá conseguiu pegar a palavra do treinador. Se não, aí vai ter que pegar de outro. Bora lá então? Vamos fazer aqui o sorteio. Eu vou começar aqui agradecendo, viu, gente? Todo mundo que participou, tá? Muito obrigado, viu? Não era muito simples, né? Mas, obviamente, nós somos canal de YouTube, então nós temos que fortalecer o nosso canal do YouTube. Sei que para participar não era tão fácil assim, mas, poxa, né? Para ganhar tem que, né? Tem que ter um esforcinho, né? Fazer um esforcinho. Igual a Ponte, para ganhar o título teve que jogar. Olha que arte bonita. Printa essa tela aí, ó. Olha que arte bonita. Felipe Marques, você realmente é sensacional. Eu só não pago mais o cachê porque eu não tenho, entendeu? Eu sei, a arte é do Instagram da Ponte, mas só de você colocar aí, porque não é fácil. Eu, por exemplo, não conseguiria. Então, parabéns, viu? Sensacional. Agora, a arte é da Ponte Preta, tá? Inclusive, eu também já usei aqui no meu perfil. Então, mas agradecendo a todo mundo que participou. É verdade que você vai colocar como foto de perfil? Eu vou. Vai, nas né? minhas redes É sociais, verdade? Vou tirar minha cara e vou colocar isso aí. E deixa permanente, melhor... Melhor, você acha? Eu acho. Eu também acho, Marcondão. Isso aí. Coloca a minha de vez em quando também. Não. Só se você vender o carro com 1 ano de carência pro meu irmão. Aí, tá vendido já? Sensacional. Então, ó, vamos fazer o sorteio aqui. Vamos começar primeiro com as garrafas, né? E vou começar aqui falando primeiro da garrafa térmica e da pizza do restaurante e pizzaria do Dadá, tá bom? Vamos lá, então. Quem tá faturando? Parabéns para você. Roberto César Santos, Parque Itália. Roberto César Santos. Sabe quem que o Roberto César vai convidar para comer a pizza junto com ele, o Frank? Você não sabe? Não? Presidente da Ponte. Ah, Eberlin. sim. Nossa, meu Deus. Ele vai convidar o Eberlin para comer essa pizza com ele. Ô, Carlos, só um detalhe. Nesse momento eu estou recebendo aqui a mensagem do nosso amigo do Sérgio, União Proteção Veicular. Olha como é que ficou a nova unidade em Barão Geraldo. Bonito, hein? Na entrada na avenida que dá acesso à Estrada da Ródia. Ó. Olha isso daqui. Bonito. Você não tá vendo na tela, mas eu posso garantir que Parabéns, ficou lindo, tá? Sérgio. Posso Parabéns, garantir. de coração, que é o comandante da União Proteção Veicular. Parabéns, Sérgio. Então vamos lá. A camisa... Não, camisa não. A garrafa e a pizza. Vamos lá, por partes aqui. Roberto César Santos, Parque Itália. Outra garrafa. E aí, uma camisa do futebol interior. Antônio Afonso da Silveira Reche, do Jardim São Pedro. Vou repetir. Antônio Afonso da Silveira Reche. Ganhou camiseta do futebol interior e um copo térmico, tá bom? Da União, tá? Do Sergião e toda a equipe, tá? Valeu. Agora vamos pra bola. Vamos lá. Quem leva a bola? Você olhou pra mim? Da pênalti. Não olhei pra você, Marcões. Faz isso comigo, cara. Ricardo Henrique Monteiro, do São Bernardo. Vamos lá? Ricardo Henrique Monteiro, do São Bernardo. Ganhou a bola. E agora, a camisa. Agora a camisa do time campeão brasileiro, campeão nacional da Série C em 2025. Vamos lá. Quem tá levando a camisa? Neiver Cássio Alves Ferreira, Vila Itapura. Vou repetir. Neiver Cássio Alves Ferreira, Vila Itapura. Bom, todos os prêmios, todos, o pessoal vai ter que buscar aqui, porque a camisa já tá aqui também, né, Marcondes? A camisa tá aqui, né? Todos os prêmios estão aqui. Todos os prêmios estão aqui. Então, nós vamos entrar em contato, tá bom? Com vocês que ganharam aqui os prêmios e os respectivos prêmios, passaram o endereço e o horário para retirada, tá bom? Mas agradecemos todo mundo. A camisa, Neiver Cássio Alves Ferreira. A bola foi para o Ricardo Henrique Monteiro. E o copo mais a pizza para o Roberto César Santos. E o copo térmico mais a camisa do futebol interior para o Antônio Afonso da Silveira Rete. 8 da noite, mais 19 minutos. Agora sim, nem que não for toda a entrevista,
Mas vamos colocar boa todo. Não. Nós somos campeão. Fomos velho. campeão? É. Merece? Lógico. Você Então quer tá. colocar o nome do seu filho de Elvis, De Elvis? pô? Pô, eu quero, cara. Elvis Ponte Preta Corsato. Porque Marcelo, eu já tenho a minha filha que se chama Marcela. Então já tá homenageado, que seria o Marcelo Fernandes. Vamos lá, então. Palavra do treinador campeão da Série C em 2025. Marcelo Fernandes, no microfone dos canais Futebol Interior. É uma coisa minha que eu tenho e eu faço questão de agradecer todo mundo que esteve ao meu lado, aquelas pessoas que não aparecem, como foi em 2015 quando eu fui campeão paulista, e hoje vai ser a mesma coisa. Então, fecha a porta. Eu vou lá. E eu quero fazer questão de agradecer todas as pessoas que ajudaram a Ponte Preta nesse propósito tão importante. Então, assim, eu quero agradecer primeiro os jogadores Diogo Silva, Pedro Rocha, Matheus Kaiser, Guilherme Viana, Pacheco, João Gabriel, Arthur, Danilo Barcelos, Braga, Jean Carlos, Léo Kovic, Kevin, Simon, Wanderson, Danley, Edson, Sérgio Rafael, Thiago Oliveira, Pablo, Gustavo Teles, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Rodrigo Souza, Rômulo, Elvis, Serginho, Pedrinho, Diogo Moura, Dudu Scheid, Nicolas, Diego Tavares, Bruno Lopes, Toró, o Gé, Miguel, Matheus, Luquinha, Ricardo Oliveira, Caio Canga. E também quero agradecer os meninos que participaram desse campeonato, por mais que eles foram embora, mas honraram a camisa da Ponte Preta. Que é o caso do Emerson, do Dudu, do Jean Dias, do Maguinho e o Everton Brito que se machucou. Quero também lembrar a campanha quando eu cheguei aqui de 27 pontos. Saiu o fluxo, já não tem troféu, daqui a pouco Valentim. Queria também agradecer ao Alberto Valentim, faz parte desse título também. Entregou 27 pontos para essa equipe quando nós chegamos. Ele também faz parte junto com a sua comissão técnica disso tudo. Quero agradecer também ao Jean Carlos, lateral esquerdo, e o meia, Diogo Ribeiro. O Ricardo Koyama, diretor, João Brigatti, gerente, ao Kiko Albuquerque, que é uma figura especialíssima aqui no clube, fundamental, ao Boina, Edson Boaro, da minha comissão, Leonardo Cupertino, Léo Cupertino, o Giga, o Norberto fisiologista, o Lauro, treinador de goleiro, o Chau, treinador de goleiro, o Alexandre, analista de desempenho, o Rafa, nutricionista, o Edu, fisioterapeuta, Gabriel, fisioterapeuta, Vinícius, fisioterapeuta, o Rogério, massagista, João, massagista, o Wagner Sérgio Prado, roupeiro, o Rodrigo, roupeiro e o Carlinho, roupeiro. Aos médicos, pode sentar que vai demorar. Aos médicos, Felipe, Sérgio Rosa, Reginaldo Belo, André Forte, Matheus, ao Paulinho, nosso assessor de imprensa, ao Piá, que já esteve aqui várias vezes, o ex-jogador. E também quero agradecer as tias da cozinha, que cozinha para essa equipe aqui de manhã, de tarde e de noite. A Jéssica, a Sandra, a Dolores, a Val, a Assunção, a Zezé e a Patrícia. E as colaboradoras, que estão aqui todo dia quando a gente chega, varrendo e deixando isso aqui um brinco, que é a Milena, a Cida e a Jaqueline. Pessoal do campo, Pelé, Xaropinho, Cicinho, Cassiano, Robertinho e Nilson. As tias da lavanderia, importantíssima. Eles jogam com tudo cheiroso aqui, ó. A Inês, a Elaine e a Cláudia. Os segurança, Marcão, Cachorrão, Neves e o Pena. E o Vitão. Hoje eu entrei em campo, fui com esse papel e com a caneta porque eu não sabia o nome dos maqueiros. Antes de começar o jogo eu peguei Osvaldo, Nilson, Giovanni e Alexandre. E os Gandula também. O Elkson, João, Gabriel, Amaral, Buiú e Thiago. Sandra da Secretaria, muito obrigado. Ao nosso presidente, Marquinhos Ebelim, obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo que fez para esse time.
No administrativo, o Marcão, o Adilson, a Mariana, advogada, ao seu Lindomar aqui que toma conta de tudo. O meu muito obrigado à Ponte Preta. Muito, muito, muito obrigado. Essa oportunidade que não só eu, meu auxiliar técnico aqui, meu parceiro escudeiro, meu preparador físico, fiz questão de sentar. Só trabalha e só faz o bem. E Deus coroou nós três hoje. Eu não faço nada sozinho. Essas pessoas aqui são fundamentais para o sucesso dessa Ponte Preta. Então eu quero agradecer de coração a todos. E agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Posso abrir a coletiva aqui então, rapidinho? Marcelo, eu não costumo fazer isso, né? Falar parabéns, mas hoje merece parabéns pelo título que você e sua comissão conquistou hoje aqui no Moisés Lucarelli, um título importantíssimo. No intervalo do jogo, você fica no gramado com todos os atletas, com a atmosfera inteira no gramado do Moisés Lucarelli. Foi algo pensado? Foi algo ali de momento? Foi algo que vocês já tinham combinado? O que aquilo representou quando o jogo estava difícil ainda 0-0? Isso não foi nada na hora. Eu fui campeão em 2015 fazendo a mesma coisa no Santos. Eu fiz questão de fazer. Fiz questão de fazer porque essa torcida merecia. Por esse tempo todo que ela sofreu, eu sabia que a gente tinha que criar, que o jogo ia ser difícil. Uma grande equipe do Londrina que complicou o jogo pra gente. E nós sabíamos que a gente tinha que conseguir a atmosfera do lado de fora. Isso foi tudo pensado, combinamos, falamos com o staff todinho para se providenciar tudo que é necessário, que a gente ia ficar no intervalo no campo. E você viu o que aconteceu com aquela atmosfera, e a equipe no segundo tempo fez um grande jogo e conseguiu o resultado. Marcelo, primeiramente parabéns pelo título, nessa batalha na frente da ponte, com todos os problemas que você teve fora de campo. São 125 anos de fundação e vou falar alguns nomes. Elcio Batista, Cilinho, Vadão, enfim, Zé Duarte, são treinadores memoráveis, históricos da Ponte Preta, mas nenhum deles conseguiu o que você consegue hoje. É um título de Série C, primeiro título nacional. Eu queria saber como que é entrar para a história da Ponte Preta em meio a essa seleta lista. Rapaz, tô feliz demais. Vou te falar que eu tô feliz, só não posso falar do jeito que eu quero falar, mas eu tô feliz Tô feliz demais. Não pelos meus parceiros aqui, meu irmão, meu preparador físico, tá aqui o filho dele, Murilão, tá aqui meu filho João Marcelo, que é o filho do Mário, o filho Matheus, meu sobrinho. Cara, quem sou eu para querer chegar perto desses treinadores, cara? Se eu chegar a 50% desses treinadores, cara, eu tô feliz demais. Mas demais não é falsa modéstia, não, é verdade. Eu tô feliz por entrar na história da Ponte Preta, sim, lógico que eu tô feliz, muito feliz. Mas esses caras são gigantes no Brasil, o que eles fizeram no Brasil, que esses caras proporcionaram para vários clubes, não só para a Ponte Preta. São pessoas, Nelsinho Batista, Zé Duarte, Vadão, quem mais se falou? Cilinho, você é louco, pelo amor de Deus. Abelão, soube da história do Abelão aqui, um momento difícil também da Ponte Preta. Quem sou eu? Eu torço muito para chegar nesse momento, mas eu tenho muito chão para caminhar. Muita coisa para acontecer, tem que aprender muito também. A gente aprende todo dia. Eu falo sempre para a nossa comissão, a gente nasce burro, vive burro e vamos morrer burro. E a gente não deixa de aprender um dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Então, eu não sou... porque eu fui campeão, eu sei que a partir de amanhã já tem que ganhar de novo. O futebol só tem vez para quem ganha. Eu já tive o azar de perder. Eu fiz uma excelente campanha e tive o azar de perder, de cair com um time, que é o time que eu nasci, que eu me criei, que doeu muito. Mas aí Deus sabe como a gente, o importante é que eu gosto de falar o seguinte, nós aqui, nós não faz nada contra ninguém para passar à frente de ninguém, para pegar o lugar de ninguém. A gente só faz nosso trabalho e espera a nossa oportunidade de chegar. Eu não tinha dúvida que isso ia acontecer na minha vida. Quando eu cheguei lá embaixo, primeiro dia meu, eu falei que eu ia subir, e eu vim subir com a Ponte Preta. Isso aí podem perguntar lá para você. Eu tinha certeza que eu vim para Campinas. E muito obrigado, povo de Campinas. Que cidade espetacular. Sou muito feliz aqui. A gente mora muito... sem palavras. Muito obrigado. Então assim, a gente só faz o nosso. A gente não fica com hipocrisia falando pelas costas. A gente não faz nada. A gente só faz nosso trabalho. Nós entregamos o trabalho. Graças a Deus conseguimos entregar um belo trabalho para esse clube maravilhoso que é a Ponte Preta. Só isso.
Marcelo, você, desde o momento que você chegou, você sempre citou que você é um cara muito tranquilo, muito família, e hoje, nesse momento de festa, de celebração, você traz aqui o Marcelo, também seu preparador, os filhos de vocês. Você chegando aqui na Ponte Preta, num momento mais delicado assim no extracampo, o quanto essas pessoas próximas de você te ajudaram a manter esse elenco firme e também quais jogadores, querendo dizer assim, os principais líderes, o Elvis, Diogo Silva, te ajudaram a manter esse grupo fechado e unido em busca desse objetivo que foi concluído com muito sucesso hoje? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou o comandante, sim, esse aqui é meu auxiliar, preparador físico, e tem uma equipe aqui dentro da Ponte Preta, que já falei, Léo Pertino, Norberto, Giga, Lauro, Chau, o Alê, esses caras foram fundamentais para nossa chegada. Não tenha dúvida disso, foram fundamentais. Agora eu vou falar uma coisa para você aqui, vocês podem escutar o que eu vou falar agora. Isso que aconteceu hoje, por tudo que acontece aqui na Ponte Preta, nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso, ter certeza. Que se reuniu um grupo, foi montado um grupo de homens e profissionais do primeiro escalão. O que esses caras fizeram por esse clube, a resiliência deles com todos os problemas que tiveram, é digno de entregar um troféu para cada um. Esses jogadores valem ouro. Eu faço questão quando a torcida vir aqui de falar o que esses jogadores representam e são comprometidos nessa camisa. Só que assim, não vamos tampar o sol com a peneira. Vem uma Série B, vem um Paulista Série A, a Ponte Preta tem que se organizar e muito, muito. Porque agora são competições. Não que essa competição foi dificílima, só nós sabemos o que nós passamos aqui. Mas o que vem pela frente, a Ponte Preta tem que se organizar muito, mas muito mesmo, para não ter que voltar para essa dimensão que jamais ela poder ter estado. Marcelo, e esse futuro que vem pela frente? Você espera estar presente na Ponte Preta? A gente sabe que tem eleição, pode mudar a presidência. Qual é o seu planejamento agora aqui para frente? O planejamento foi entregue hoje, a gente chegou com o intuito de subir a equipe, pegamos um grupo maravilhoso, tudo, e eu estava focado nisso aqui. Vou falar para você que não pensei absolutamente nada. Eu estou viajando com a minha família agora, vou viajar, vou tirar um tempo para mim. E tem eleição, como você falou. A gente recebeu sondagem, sim, de algumas equipes agora da Série B, só que a gente jamais ia perder o momento da Ponte Preta, mas jamais. Tem dinheiro no mundo que tiraria a nossa gente daqui. Nós não sairíamos por nada daqui. E agora que foi cumprida nossa etapa, missão dada, missão cumprida, graças a Deus, a gente vai descansar um pouco, temos que conversar, tem eleição aqui, deixa as coisas acontecer naturalmente. A gente não procura fazer nada correndo, as coisas vão acontecer naturalmente. Marcelo, Pedro Lino do Portal Futebol Interior, o Copertino falou na saída do gramado em injustiça. Ele falou a palavra injustiça quando vocês chegaram em Campinas. Para vocês, para você no caso, o que esse título significa? E você vai comemorar no Monte Serra lá em Santos? Com certeza, segunda-feira vocês podem ver a minha rede social, vou estar lá com a camisinha da Ponte Preta de novo agradecendo. A gente também fez uma reforma aqui também na capela da Ponte Preta, ficou muito legal. O negócio eu gosto muito, eu me sinto bem, entendeu? Não é demagogia, não é nada. Agora sim, sobre a injustiça, só lembra quem apanha, quem bate esquece, né? É uma coisa doída. Mas assim, cara, a minha consciência é totalmente tranquila. Nós entregamos muito, mas muito. Tá? Mas agora é hora de falar de coisa boa. O que eu peço mais uma vez, eu vou falar de novo, não vou tocar em assunto de nada. Eu só quero que Deus coloque pessoas boas no meu caminho. Só isso que eu quero. Se Ele puder tirar as pessoas ruins, levianas, maldosas, eu agradeço. E é hora de falar da Ponte Preta. Estou muito feliz na Ponte Preta. Feliz com todo o santo staff que esteve aqui comigo. Muito feliz. Que me ajudaram muito. A gente aqui chegou, a gente não fazia nada sozinho. Se esses caras não quisessem, a gente não teria conseguido. Marcelo, parabéns pelo título. Por falar em títulos, você tem na carreira Libertadores, você tem Paulista. Tenho 7 títulos. 7 títulos. 6 como auxiliar da casa. E um Paulista. E 6 vice-campeonatos. Dentro de tudo isso que você tem no seu currículo e na experiência que você tem no futebol, o que é ser campeão brasileiro da Série C? Campeão brasileiro, tu acabou de falar, eu sou campeão brasileiro. Eu, minha comissão técnica, nós somos campeões brasileiros. Um baita trabalho, com 8 vitórias, 2 empates e uma derrota. Uma derrota onde ela foi construída para pensar no derby, que iria ser o último jogo em casa. Foi tudo pensado. E hoje nós conseguimos chegar aqui. Estou feliz demais pelo Gé, que nós conseguimos trazer ele para dentro do campo. Faltou a parte física normal,
mas era um cara imprescindível pra gente. Então, assim, foi tudo pensado nos mínimos detalhes. Deu azar, porque jogamos muito bem lá em Brusque, não era pra ter perdido o jogo. Mas pra mim significa muito, cara. Pra mim, pra minha comissão. Sem eles eu não sou ninguém. A gente chegou num lugar que nos abraçou também de uma maneira maravilhosa. E, cara, só tenho a agradecer. Esse título é espetacular, espetacular. É um título brasileiro, sim. Só que, rapaz, é um negócio que eu vou te falar, cara. A gente briga que só corre na subida, né? Tu vê? Hoje a gente, pô, falei, vou tirar foto com o troféu, vou receber medalha. Tudo pra mim é mais difícil, né? Mas não tem nada, tá chancelado. A gente vai receber um dia, a gente vai tirar essa foto com o troféu, vai receber nossa medalha. O importante é que eu tô muito feliz e mais feliz por essa torcida. Porque essa torcida é piada o que eles fizeram nesses jogos já fizeram nos 2 primeiros da outra fase, mas no quadrangular pra cá foi uma coisa absurda aí. E eles merecem comemorar muito, porque esse grande clube merecia um título nacional e tá aí. Tá certo. Aí o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta, todo mundo ficou meio ressentido porque nós queríamos ver lá a festa do título, né, na Série A2. Em 2023 a Ponte conseguiu organizar direitinho, né? Nessa não deu. Vamos lá, né? A gente tem que entender porque o clube só existe por causa do seu povo, né? Então nós temos que entender que o povo ficou numa alegria acima do tom e aí não houve a possibilidade do troféu, da volta olímpica, que seria lindo, maravilhoso, né? Não conseguimos ver aquela festa de papel picado, né? E o presidente da CBF que foi lá para entregar a taça para a Ponte Preta não conseguiu fazer a cerimônia. Mas é isso, gente. Pelo adiantado da hora, acho que tá bom, né? Pra gente fechar o horário aqui, né, Marcondes? Quero o seu destaque final e dizer que na quinta-feira tem Meio Campo FI por aqui. É isso aí. Muito mais sobre essa história, essa campanha vitoriosa. Parabéns ao técnico Marcelo Fernandes. Foi extremamente humilde, reconheceu todos que trabalharam com ele, deram todo o suporte e é fundamental. Muito. Na quinta-feira eu falo o que eu acho com relação ao futuro do Marcelo Fernandes. Toda atenção, você que está nos acompanhando nesse momento aqui pela Rádio Futebol Interior. Toda a cobertura completa, com fotos, com matérias, com todas as informações sobre essa grande conquista da Ponte Preta. Título do Campeonato Brasileiro da Série C, você encontra no portal Futebol Interior, uma produção maravilhosa no comando do Elcio Paiola. Legal, esse Roberto Marcondes que esteve conosco aqui na final desta Série C do Campeonato Brasileiro. Franqui, deu macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você, campeã da Série C. E segunda-feira tem Hora da Macaca, quinta-feira tem Meio Campo FI. Muito trabalho pra gente na semana ainda para falar um pouco mais deste título da nossa querida Macaquinha Nega Véia. Bom, obrigado nação. É muito prazeroso estar aqui, Carlos, e falar da nossa macaca querida. Então, só agradecer a grande audiência, a companhia de todos vocês aí. Parabéns aos que foram contemplados. E nós vamos nos ver novamente, então, primeiro na Hora da Macaca e depois no Meio Campo FI. O Gordo hoje falou pra caramba, o Gordo hoje chorou. E agora, hoje, o Gordo vai deixar um beijo. Fui, tchau! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Então é isso, gente. Muito obrigado. Você que foi premiado aí, a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá? Que faturaram os prêmios. Muito obrigado a você que participou. A gente agradece. A audiência foi sensacional. De novo, no YouTube, a gente só tem que agradecer. Fechando aqui, agradecendo também ao querido Felipe Marques. Valeu, Felipe, pelo trabalho aqui na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. E claro, a toda a nossa equipe aqui, Roberto Marcondes, o Frank Francisco, nosso repórter, o Pedro Lino, lá no estádio. O Pedro viu de pertinho, né, o título da Ponte Preta, falou com o Copertino. Agora eu tô em dúvida, velho. Eu já chamei o cara de Maurício, o cara de Marcelo, né? Mas é Marcelo, né? E aí agora o nosso querido Marcelo Fernandes fala Léo. Eu tenho como Marcelo Copertino, né? Mas é isso. Falou no microfone do Pedro Lino e depois também ele captou o áudio do técnico Marcelo Fernandes da Ponte Preta. É isso, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfuradora, Placar ao Vivo, Futebol Interior, Union, Proteção Veicular,
IGA Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Loja oficial da Ponte. Loja 1900 na entrada do estádio Moisés Lucarelli. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço, torcedor da Ponte. Pode gritar aí, é campeão, comemore bastante, porque o título é nosso. E agora futebol pra macaca, velho, só o ano que vem. Série B, Campeonato Brasileiro, terceira fase de Copa do Brasil. Olha só que coisa linda. Série A1 de Campeonato Paulista. Se Deus quiser, muita coisa boa pro torcedor Ponte Preta. Nós não paramos, seguimos aqui nos canais de Futebol Interior e também no YouTube Hora da Macaca para falar muito da macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você que ficou conosco também na Valinhos FM. Um grande abraço, até segunda na Hora da Macaca, ó. Tchau. Dale, macaca. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.